90. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, um grande forte abraço. Começa o Concentração de Ponte Avaí, começa às 5 da tarde. Todo mundo com inveja da macaquinha. Todo mundo com inveja da macaquinha. Essa tarde de Fórmula 1 aí, que eventinho, evento pequeno. Aí, o nego da Fórmula 1 telefonou pro Berlim. Que hora que começa aí? 5 da tarde, então vou fazer o treino mais cedo, isso mesmo. Aí teve negociação. Vai começar, a ponte começa às 5 horas. Então a Fórmula 1, a Sprinter você faz às 16. Tá bom. Aí, o cara da Fórmula 1 concordou com o Eberlin. Agora o cara da Comebol ligou pra ponte. A final da Libertadores. A ponte é 5 horas, aqui vai ser às 5, Maracanã, Fluminense e Boca. Não troco o meu horário, eu tenho meu público. E a Comebol, tá bom, também vou ficar 5 horas. Azar de quem vai ficar com a Libertadores. Azar. Aqui é Ponte Avaí. É metal esfregando metal, diria o amigo Batista, entendeu? Todo mundo querendo concorrer com a macaquinha. Mas o que é isso, rapaz? Oh, meu Deus do céu. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Gilberto Suppi, Danilo Capucci. Hoje, equipe completa. Equipe técnica completa. Quero ficar um tarde de ficar em casa, outro não fica não sei aonde, tá? Não, a gente é rádio raiz e no estúdio, ok? É isso aí. Olha, já o Greg Zorzinho falando. O Roger Williams vai narrar Ponte Avaí. O Catarino já fala do majestoso. Lembrando que a TV Bandeirantes transmite o amigo Batista na TV. Vai ter TV, hein? TV Bandeirantes, é Batista, CH e Tigrão. Batista, CH e Tigrão, logo mais na TV Bandeirantes, transmitido Ponte Avaí. Vamos ao majestoso. Informações da Ponte urgente. Será que já saiu a escalação? Se não saiu, vai sair. Tá bom, meu grande amigo Vladimir Catarino. Coisas como é que estão no majestoso aí, Catarino. Um abraço, boa tarde, Catarino. Fala, Edu, tudo bem? Ô, meu querido, melhor agora, Catarino, um abraço. Um abraço, Edu, ótima tarde pra você, uma tarde muito especial pro amigo ligado aqui na Concentração, né? Expectativa muito grande, viu, Edu? Daqui a pouco Ponte Preta e Avaí vem pro campo, o público vai chegando aos poucos, a Ponte ainda não confirmada oficialmente, mas o time terá novidades, né? Terá a presença do Mailton, tá voltando depois de cumprir suspensão automática, não terá o Edson, né? O Edson entrega o departamento médico, o zagueiro tá fora. A Ponte ainda não confirmou oficialmente o seu time, o Avaí já está confirmado. O técnico Eduardo Barroca não faz mistério, já confirmou o Avaí que daqui a pouco busca a Ponte, enfrenta a Ponte nessa busca, né? Os dois para se livrar da parte de baixo da tabela. O Avaí está um pouco mais em cima, mas ainda preocupado. Já a Ponte é fundamental um resultado positivo nesta tarde, Edu. Mas peraí, não entendi. A escalação não é as duas que saem ao mesmo tempo? Não existe um acordo entre as assessorias de imprensa? Até a página 9, né, Edu? Mas num jogo decisivo como esse, o pessoal prima pelo mistério. Então, por enquanto, só a equipe do Avaí divulgou de forma oficial a escalação da sua equipe. Vamos aguardar a Ponte, aí você faz as duas, grande Beleza, Catarino. combinado. Catarino, o bicho, você olha pro cara assim, o caboclo, tranquilão e tal, né? Você não dá nada, hein? Esperto, hein? Catarino é esperto, todo dia no almoço ele coloca lá os pratos que ele come, o restaurante. É bom o negócio lá, Edu. Um dia eu vou levar você lá, Edu, pra conhecer. Meu querido. Você vai gostar. Você não queira saber, me dá água na boca, rapaz. Levarei com todo prazer e pagarei ainda o seu almoço. Opa, ganhei o dia. E meu amigo Roger Williams, como é que estaria? Preparadíssimo, tava vendo aqui pelo circuito interno. O cara tem os papéis dele também, se estica todo, várias canetas, tem régua, o cara tem o patuá dele, ele tem tudo um esquema que eu vou falar pra você, mais enfeitado que penteadeira de cigano. Alô, Roger Williams!
Williams, um abraço, meu querido, tudo bem? Um abraço, Edu, tudo bem? Um abraço pra você, o pessoal ligado no Concentração da Bandeirante, já esquentando os motores, já que é o final de semana de Fórmula 1 GP São Paulo, nós já estamos aqui no Majestoso, esquentando os motores para esta 35ª e fundamental rodada para Ponte Preta, que já vê o seu torcedor chegando aqui no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte, quando chegou, foi ladeada por muitos, centenas de torcedores, muitos batuques, quer dizer, o torcedor ainda está apostando na Ponte Preta, que hoje vai receber a equipe do Avaí, neste momento aqui no Moisés Lucarelli. 26 graus a temperatura, céu de brigadeiro. Pode ter outro lugar que tá chovendo, cair do mundo, tempestade, furacão. Aqui em Campinas o tempo tá firme e isso faz com que nós convoquemos mais uma vez o torcedor da Ponte para que venha pro Majestoso. Hoje é dia importante para Ponte Preta, R$10 o valor do ingresso promocional na arquibancada. É jogo de vida ou vida, Edu Pinheiro. Roger Luiz aí, moleque Escalada, bom, Edu. Opa, quem? A Ponte escalada. A macaquinha? A macaquinha, com novidades, hein? Mais uma vez, como a Ponte muda de escalação de jogo pra jogo, hein, Edu? Eu vou falar pra você, na Ponte Preta não tem nada certo, hein, negócio? É o improviso. Castro, ó, pra você ter uma ideia, Edu, o Castro vai ser zagueiro, né? O Castro, que surgiu há pouco como volante, hoje vai jogar de zagueiro ao lado do Fábio Sanches. Seja o que Deus quiser. Maestro Gabriel Ribeiro, já o Gleger comenta. Vem a escalação da Ponte na voz de Vladimir Catarino. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta. Para mostrar o seu valor nesse jogo importantíssimo, fundamental para as pretensões ponte-pretanas de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Macaca está escalada com Kaique França, é o goleiro 12. Hoje, voltando à lateral direita, Mailton é o 7. A dupla de zaga conta com o Castro, com a camisa 4. Fábio Sanches, capitão do time 27. Na esquerda, Arthur vem com a 15. Meio campo de Amaral, 8. Leonaldi, 5. Felipinho, meia dúzia. Elvis voltando ao time 10. E agora, no esquema novamente com 2 atacantes, ele é o 9, Gé 19. Repeteco da Ponte de João Brigatti. Kaique França, aliás, 12. Mailton, 7. Castro, 4. Fábio Sanches, capitão do time 27. Arthur, 15. Amaral, 8. Leonaldi, 5. Felipinho, meia dúzia. Elvis, 10. 9, Eliel. 19, Gé. No banco, João Brigatti terá como opções Pedro Rocha, 1. Thiago Oliveira, 3. Pablo Diego, 11. Tomás Kaique, 13. Luiz Felipe, 14. Paulo Baia, 16. Samuel Andrade, 18. Thales, 21. Paul Vidiero, 22. O Everton, 23. Ramon Carvalho, 40. Igor Torres, 77. Edu. Bom, vamos ao Avaí. Uma ilha formosa, cheia de graça. Igor Bom é o goleiro com a 1. Na direita, Thales Olex, 72. Na esquerda, Natanael, 25. A dupla de zaga tem 3, Alan Costa, e 95, Jonathan Costa. Não são parentes, apesar do mesmo sobrenome. Meio campo com Wellington, capitão do time, 5. Giovanni, 77. Gava, 23. No ataque, Vaguinho, 13. Poveda, 9. Jean Lucas, 29. Igor Bom, Thales Olex. Alan Costa, Jonathan Costa e Natanael. Wellington, Giovanni, Gava. Vagninho, Poveda, Jean Lucas. No banco, o técnico Eduardo Barroca terá Douglas, 22. Douglas Bacelar, 44. Roberto, 4. Cortez, 31. Igor Dutra, 2. Jean Kleber, 16. Xavier, 39. Andrei, 78. Felipe Bastos, 90. Felipinho, 38. E o Modesto, 17. Só uma pergunta da arbitragem. O William Potker tá machucado, né? O Potker. Tá machucado, entrega o DM, tá fora, Edu. Tá fora. O Potker, vice-campeão paulista 2017 pela Ponte. William Potker é o único jogador na história da Ponte que foi artilheiro
artilheiro de um campeonato brasileiro, isso foi em 2016, e foi artilheiro do Campeonato Paulista 2017. 2017 a Ponte chegou na final contra o Corinthians. Na arbitragem... O goiano Jefferson Ferreira de Moraes, ele apita o jogo, né? Coincidentemente foi o mesmo árbitro do jogo do primeiro turno, aquela vitória da Ponte lá em Santa Catarina 1-0. Ele vai ser auxiliado pelo Daniel Henrique da Silva Andrade, do Distrito Federal, Hugo Sávio Xavier de Goiás, no VAR estará Diego Pombo Lopes da Bahia. Edu. O Washington foi artilheiro do Campeonato Paulista 2001, o Washington foi artilheiro da Copa do Brasil 2001, mas de Campeonato Brasileiro, o Washington não foi artilheiro, foi vice-artilheiro. Agora o Potker tá aqui, ó, em 2016, o Potker foi artilheiro com 14 gols ao lado do Fred, do Atlético Mineiro, e Diego Souza na época do Sport. Voltou agora o Diego Souza pro Sport, mas em 2016 o Diego Souza estava no Sport. Então Diego Souza, o Fred e o Potker marcaram 14 gols brasileiro 2016. Estamos no YouTube? Tá no YouTube? Ó, tá aqui, esse é meu controle aqui do Campeonato Brasileiro, tá aqui a campanha da Ponte, tá tudo aqui no papel. Anotação do Potter aqui, Campeonato Paulista 2017, William Potker, 9 gols ao lado de Gilberto do São Paulo, tá aqui, 2017, tá aqui o controle, tudo no papel, ok? Vamos lá, cadê o Gleger, senhorzinho? Eu preciso do Gleger, Gleger. Você me ouve, Gleger? Claro, Edu, tô aqui atento, ouvindo você, Catarino, Roger Williams, aliás, o Roger Williams, o ouvinte que tiver aí no YouTube aí, é só colocar. Ele tá com uma lupa, Edu. Olha aí, ó. Tá dando uma olhada aí, ó. O ouvinte que tá aí ligado no YouTube. Cara, sensacional. O Roger, é outro nível, né, Edu? Aí, elegância. Agora, eu achei muito legal e engraçado. Então quer dizer que parece uma penteadeira de cigano, é isso, né, Edu? Essa foi boa, hein? Essa vai pros meus alfarrábios também. Não, o Raibão do cara é brincadeira. A Lajopa, um abraço pro Boris, aniversário do Boris. É mesmo, Edu. Grande Boris, tá fazendo aniversário. Boris. Um abraço pro Boris aí, feliz aniversário. Edu, um prazer estar aqui com você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo importantíssimo pra Ponte, né? Jogando em casa contra o Avaí. Né, o Avaí que meio que já deu uma respirada, né? Já dá aquela, né? Já sai, já tá ali ainda, corre risco, mas já dá uma respirada, mas pra Ponte é de suma importância a vitória. Mas repita a escalação da Ponte aí, Gregor, dá uma comentada aí, essa novidade, o Castro como zagueiro, ele é volante, vamos lá. Eu participava do programa Esporte em Debate na quinta-feira, Edu, e a gente tem as fontes, né? A gente tem aquela, né? Aquela raposa felpuda, né? E aí eu recebi uma informação de que a Ponte teria mudanças importantes, drásticas, inclusive. Eu achava até que poderia ser uma mudança de plataforma, uma mudança de esquema, e ele vem com uma mudança, assim, que me pegou de surpresa. O Castro entrou naquela partida, ele tem uma boa estatura, né? Aparentemente é bom jogador, disputou a Copa Paulista pela Ponte, né, Edu? E assim, vem como zagueiro, e olha, e olhando aqui, passando aqui, dando uma passada a olhos, como diria aquele, no banco de reservas, tá lá o Thiagão que já jogou com o Brigatti, hein? Né? O Brigatti, quando assumiu lá, efetivou o Thiago Oliveira como titular. Temos o Tomás Kaique também no banco, mas não, o João prefere colocar um jogador improvisado. É claro que a gente não acompanha o treinamento, a gente não sabe, às vezes o Castro pode ter sido zagueiro, já jogou de zagueiro, conhece da posição, e é isso que a gente espera, né, que ele possa estar indo bem. Agora, tem uma mudança também, Edu, se você viu a escalação, do meio para frente. Ele vem com aquele losango de meio de campo, Amaral, Leonardo, Felipinho, Elvis, né, o Elvis vai fazer novamente ali a articulação, né, vai jogar ali por dentro, fechando esse meio de campo, e na frente Gé e Eliel. Então ele muda na defesa, né, porque ele perde o Edson e aí aparece uma surpresa com o Castro, e ele muda também no meio, né? Ele estava jogando com 3 homens de meio, abrindo 3, né, na frente, e agora não, ele traz o Elvis ali numa função de articulação, eu acredito que vai vir num losango de meio de campo, o Elvis fechando o tripé um pouco à frente, e lá Gé e Eliel devem ficar soltos, né? Eu gosto dessa função do Eliel, eu acho que quando você dá liberdade para o Eliel, ele fica mais solto, ele consegue se movimentar, ele consegue achar espaço. Normalmente quando o Eliel joga ali centralizado, ele tem muita dificuldade, ele não tem
essa característica de jogar de costas, né? Como tem o Gé, por exemplo, que deve ficar ali plantado e o Eliel flutuando. Então, eu gostei, Edu. Eu acho que, assim, quantos jogos... Edu, fala aí pro ouvinte aí, quantos jogos faz que a Ponte não vence? 9. 9 jogos sem vitória. Então precisa de mudanças. Precisa de alguma coisa diferente. Então eu vou ficar com a convicção de que o João tá certo e de que a Ponte possa fazer um grande jogo e vencer, Edu. Olha, é o seguinte, gente, só antes que eu me esqueça, atenção, por favor, anote aí, Roger Williams e também o Catarino, o Kaique França, goleirão hoje, tá arredondando, hein? Vai completar 90 jogos. Kaique França é o jogador que mais atuou esse ano pela Ponte. A Ponte até agora jogou 57 jogos, hoje é 58. Em 57 jogos, Kaique França jogou 54. Ficou fora de 3. Contra o Comercial em Ribeirão Preto, no dia 4 de março, a Ponte foi para uma equipe alternativa. Tinha a Copa do Brasil pela frente, a Ponte ia pegar o Brasil em Pelotas, então o Hélio dos Anjos levou uma equipe alternativa, a Ponte já estava classificada como primeira colocada para o mata-mata da Série 2, então jogou o Pedrão. Contra o Ituano, já pela Série B em Itu, a Ponte venceu 1-0, o Pedrão foi goleiro, estava suspenso o Kaique, e contra o Londrina, nessa última vitória da Ponte, no Majestoso 1-0, a última vitória no geral, 1-0, gol do Leão no comecinho, também não jogou o Kaique França, estava suspenso. Os únicos 3 jogos que ele não atuou. Outro que arredonda aqui é deixa eu ver quem é aqui, o menino Amaral. Atenção, Amaral hoje completa 80 jogos. 80 jogos. E por curiosidade, no primeiro turno, lá na ressacada, quanto é que foi? 1-0 Ponte. Gol de quem? Amaral. Naquele dia, o Amaral estava completando 20 anos. Era aniversário do Amaral. Outro que vai arredondar, Elvis. Elvis hoje completa 50 jogos. Um momento importante do Elvis, cobrança do pênalti em 8 de abril, decisão no Horizontino, gol da Fepasa. Se fizesse, a Ponte ganhava o título da Série 2 e fez. Mas em compensação, meus amigos, o Elvis marcou 7 gols. Em cobranças de pênalti, o Elvis já colocou muita emoção. A começar da sua estreia, foi contra o Operário de Ponta Grossa no dia 30 de julho do ano passado. Teve um pênalti, Elvis estreando, ele bateu, o goleiro pegou, o juizão mandou voltar, deu invasão. Aí o Elvis cobrou e fez. Depois, pela Série A2 já desse ano, lá em Rio Claro, a Ponte ganhou de 2-1, ele bateu normal, também fez. Contra o Taubaté, no Majestoso, ele perdeu, chutou por cima, a Ponte venceu 2-1. Contra o Juventus, 2-2, ele bateu, o goleiro defendeu, no rebote ele bateu e fez. Contra o Comercial, no dia 21 de março, já era mata-mata, jogo da volta. A Ponte venceu 3-0, o Elvis bateu, o goleiro pegou, o Elvis bateu de novo e o goleiro pegou de novo. Contra o Novo Horizontino, 0-0, que ele fez nos pênaltis, fez o gol do título, e contra a Chapecoense, lá em Chapecó, no dia 29 de abril, ele bateu o pênalti, o goleiro defendeu, no rebote Pablo Diego fez. Então o Elvis é muita emoção. Se bem que nos 2 últimos gols de falta da Ponte, o Elvis que fez. Foi contra o Ituano, o ano passado, foi 1-1. Aí no Majestoso, ele é no gol, acho que foi no gol da Fepasa, o Jefferson Paulino, que era o goleiro do Ituano. E ele fez o gol de falta contra o Monte Azul em janeiro desse ano, foi no gol de entrada. Então, a Ponte esse ano só marcou 1 gol de falta e faltam 4 jogos para reencerrar a temporada. Meu caro Roger Williams, como é que estamos de público aí? R$10 o ingresso, é isso, Roger? R$10, né? R$10 o valor do ingresso, a Ponte já fazendo essa promoção há alguns dias, até o início do jogo esse será o valor nas bilheterias. A movimentação é interessante sim, nós já temos cerca de 500 a 600 pessoas nas arquibancadas, muito calor, muito sol, é aquela tarde gostosa de futebol, né? É dia do torcedor vir para cá para apoiar. E é importante dizer isso, parece clichê, Edu, mas olha, estatísticas, você sabe que eu adoro isso, né? Números e estatísticas. A Ponte Preta, ela tem um dado interessante. Nos jogos disputados em casa, o resultado mais frequente ao final dos 45 do primeiro tempo foi de
0-0. Foram 10 vezes que isso aconteceu em 17 jogos da Ponte como mandante. Por que eu estou dizendo isso? Que a Ponte geralmente leva o jogo no 0-0, no oxo, como a gente costuma dizer, para o intervalo. Porque a torcida da Ponte, obviamente, está injuriada, ela está sem paciência. Mas aqui um pedido, cara, o jogo só termina aos 90. Então a Ponte já historicamente, em 10 dos 17 jogos em casa na Série B, levou o 0-0 para o vestiário. Não é porque isso aconteceu que você vai vaiar a Ponte na saída se tiver 0-0, ou se tiver de repente perdendo por 1-0. Tem que incentivar até o fim, até porque, Edu, deixa eu ver aqui os próximos. Tombense sábado, 18 horas em Minas, confronto direto. Na sequência, Juventude fora e CRB em casa. Quer dizer, tem que ser hoje, cara. Tem que ser hoje, deixa pra xingar, espernear, protestar, fazer o que você quiser. Sem violência, claro, sem pichação, essas coisas todas. Mas depois do jogo. Mas hoje não. Vem pra torcer, vem pra apoiar. O time não marca gols há 3 jogos, não vence há 9 jogos. Tem mais uma estatística aqui. A Ponte que, dos 10 últimos jogos, não marcou gols em 7. Quer dizer, tá difícil a bola entrar. Eu não sei o que o Gé e o Eliel vão fazer hoje, sinceramente. Eu estava até falando com o Vladimir na vinda para cá para o estádio. Eu não sei o que o Gé e o Eliel vão fazer hoje de diferente para conseguir fazer aquilo que em 10 jogos, só 3 vezes a Ponte fez, que foi 3 gols nos últimos 10 jogos. Ou 3 jogos nos últimos 10 que a Ponte fez gols. É impressionante. Aí eu me apego a uma estatística, ou 2. O Avaí fora de casa tomou 21 gols. É aberto, o time, é um time que joga e toma muitos gols fora de casa. Não vai bem fora de casa. É uma campanha muito ruim longe do estádio da Ressacada. E lá, no primeiro turno, a Ponte ganhou. Ganhou de 1-0 lá. Quer dizer, é um adversário hoje que é vencível. Fácil? Claro que não. Mas nunca vai ser fácil. Nada para a Ponte vai ser fácil até o final dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, meu pedido, Edu, respondendo objetivamente a sua pergunta de que o torcedor venha chegando, é que quem vier para cá, faça a sua parte, grite do fundo do coração até o final, porque a Ponte hoje precisa do seu torcedor. E você vai gritar hoje 2 gols da Ponte, pelo menos 2 você grita hoje. Eu nem lembro qual foi o último gol da Ponte que eu narrei, Edu, sinceramente. Eu faço aqui um rodízio, né? As escalas do Batista entre Guarani e Ponte Preta, eu, de verdade, preciso buscar nos meus alfarrábios aqui, mas eu não lembro o último gol da Ponte que eu narrei. Então faz muito tempo, eu tô com vontade de gritar que a Ponte não perdoa, a Ponte marca, Edu Pinheiro. Você vai colocar no seu Instagram, garoto, fica frio, sensacional, hoje é dia, hein? Suas redes sociais irão bombar. Vamos, tem que faturar? Opa, já então o destaque final daqui a pouco do Concentração, macaquinha escalada, olha a macaca hoje, ó, atenção, Vladimir Catarino, rapidamente, repetindo a escalação da Ponte. Opa, Kaique França é o goleiro 12, Mailton na direita 7, a dupla de zaga Castro 4, Fábio Sanches 27 na esquerda, Arthur 15, meio com Amaral 8, Leonaldi 5, Felipinho meia dúzia, Elvis 10 no ataque, 9 Eliel, 19 Gé. Deixa o Elvis jogar, mesmo gordo, é melhor ir gordo, porque não olha, vou falar pra você, para arrumar algum meia nesse time aí, deixa o Elvis gordo que ele resolve, a gente volta já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Concentração. Ok, destaque final, repórter Catarino, departamento médico da Ponte, o que aconteceu com o Matheus Silva e o menino Edson, zagueiro? O Matheus Silva fez cirurgia, para corrigir uma lesão no ombro, volta somente na temporada que vem, enquanto o Edson, um estiramento muscular o tirou, não treinou na semana, por isso tá fora do jogo de daqui a pouco, Edu. Perfeitamente, gente, é o seguinte, você tá no banco aí, o Thiagão, zagueiro. A gente tem muito carinho por esse menino aí, Thiago Oliveira, e o Tomás Kaique também tá no banco. Então Castro, que é volante, fez aí 2 jogos tal, disputou a Copa Paulista, hoje improvisado aí, vai na zaga, juntamente com o Fábio Sanches, o experiente Fábio Sanches. O Thiagão, coitado, na Série A2, contra o Juventus aqui, foi 2-2, e o Thiagão fez um pênalti lá no gol da Fepasa. E no segundo gol do Juventus, o Thiagão também estava com esse menino, chama Bruno Moraes, que aliás ele foi artilheiro da Série 2 com 12 gols. O Jé fez 10, mas o Bruno Moraes fez 12. Então a torcida ficou meio assim com o Thiagão contra o Juventus. Aí teve o jogo contra o Primavera Majestoso, Série 2. O Thiagão entrou a 26 do segundo tempo e ele fez um pênalti. Ele fez o pênalti de empate do Primavera. A torcida começou a pegar no pé dele. Aí ele só foi jogado dia 4 de março, Ribeirão Preto contra o Comercial. E o Hélio deu a chance pra ele, porque a Ponte foi uma equipe alternativa e tal, tinha a Copa do Brasil pela frente, já estava classificado, o Thiagão jogou, mas aqui foi normal, foi 1-1. O Thiagão só foi jogar contra o Sport em 9 de outubro. Então de março até outubro, o Thiagão não jogou. E agora o Brigado deu chance naquele 3-3, mas ele falhou no terceiro gol. Então, Thiagão, infelizmente, tem que dar uma reciclagem aí, mas a gente torce pra esses meninos aí, quem sabe um dia, Thiagão, até hoje, hein? Se você entrar, que você seja muito feliz. E o Tomás Kaique, ainda também tá naquele aspecto duvidoso, então por isso que a zaga hoje é improvisada. Meus amigos, na sequência vem aí a La Jovem Bandeirantes, Roger Williams, para a narrativa de Ponte Avaí e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Jornada Bandeirantes. Torcedor, um grande e forte abraço, boa tarde! O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Da tarde, 40 minutos, hora esportiva do Brasil. Alô, torcedor, seja bem-vindo ao microfone da Bandeirantes. Você está na mais importante emissora de rádio do interior do Brasil. Bandeirantes Campinas, comando Carlos Batista. Aqui, Campinas, estádio Moisés Lucarelli, onde vamos acompanhar todas as emoções de uma jornada, de uma rodada fundamental para a Associação Atlética Ponte Preta. A 35ª da Série B, importantíssima. A Ponte recebe o Avaí e precisa só de um resultado: a vitória. Só a vitória interessa, e a gente já fala isso há muito tempo. Mas é que agora a Ampulheta já está terminando a sua areia, está terminando a Série B. Depois de hoje serão somente mais 3 jogos, e uma vitória hoje será fundamental para as pretensões da Associação Atlética Ponte Preta, que com o técnico Brigatti faz de novo mudanças, muda o time, altera a composição para ver se acha o time ideal e quebra essa sequência indigesta de 9 jogos sem vencer. E quem sabe a Ponte, pra cima do Avaí hoje, volte a marcar gols, porque há 3 jogos também não sabe o que é festejar a sua torcida um golzinho sequer. O jogo é bom, o jogo vai ser tenso, vai ser quente numa Campinas muito quente, de 26 graus de temperatura nesse momento. E aqui está a Bandeirantes para transmitir para você em FM 85.7, em AM 1170, para toda a região metropolitana de Campinas, para toda a região metropolitana de Ribeirão Preto em 85.3, nos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, Band Play e Alexa, no bandmulti.com.br, no portal carlosbatista.com.br e no YouTube, com imagens aqui ao vivo da cabine da Bandeirantes. Tá me vendo? Tô te vendo também, eu vou interagir com você. Deixa um like pra mim, se não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho e seja bem-vindo à nossa grande transmissão também pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nós estamos chegando, em nome dos principais anunciantes do rádio esportivo do Brasil, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre
Encontre Seara no Iga Atacado. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo, viva a intensidade. Nova Light. Rocha Autopeças sempre oferecendo o melhor para você. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. É Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Mais emoção pra você, muito mais emoção em futebol da Bambambam. Em 17 minutos tem futebol na Bambambam, tem Ponte Preta e Avaí. Muito calor, torcida vem, responde a promoção de ingressos de R$10. Vem chegando, vai fazer a sua parte. Numa temperatura de 26 graus aqui o torcedor vem. É o torcedor da Ponte. Esse é o Ponte Pretano. Tá chuva, tá sol. Promoção sem promoção. Ele vem mesmo, já tá lá, sentado no cimentão do estádio Moisés Lucarelli, pra esperar a neguinha vir programado com a faixa preta no peito. Hoje vai ser uniforme branco. Não poderia ser diferente, com essa lua aqui só faltava a Ponte escolher o uniforme preto. Vai jogar com seu uniforme branco e a faixa preta no peito. Esse torcedor da Ponte vem chegando. E é o torcedor que vai fazendo a sua parte, passando aquela energia positiva. Porque o Pintado tentou de tudo, o Brigatti tentou de tudo, mas ninguém conseguiu. Então hoje, cara, hoje vai ter que ser na sorte, na mística, na força do 12º jogador. Eu não sei o que vão fazer. Essa bola hoje tem que entrar. Vem aí o giro de manchetes da Bandeirantes. Começando com a Ponte Preta do técnico Brigatti. A manchete da macaquinha com você, Vladimir Catarino, boa tarde. Boa tarde, Roger, boa tarde, um amigo ligado na Bandeirantes, em especial a você, torcedor ponte pretano. Macaca já 9 partidas sem vitória neste Campeonato Brasileiro, mas tem dado sorte, os resultados da rodada têm ajudado a Ponte. Depende apenas de si para escapar do rebaixamento. Para a partida de daqui a pouco, mais uma vez tem mudanças no esquema tático, volta a jogar no 4-4-2 e novidades também na zaga, com Mailton na direita e Castro como zagueiro e o Elvis recuperando a condição de titular no meio campo. Roger. Do outro lado vai vir com a sua camisa número 1, que é listrada na vertical em branco e azul, aquele azul celeste. O Leão da Ilha, o Avaí Futebol Clube, na sua manchete, Vladimir. Vem de 5 jogos de invencibilidade nesta Série B. Deu uma respirada, está muito perto de garantir a sua permanência na divisão. Técnico Eduardo Barroca tem 3 novidades. Voltam Thales Olex na lateral, volta também Giovani no meio, além do Jean Lucas no ataque. Vai de força máxima o Avaí para encarar a Ponte. Estamos abrindo a nossa jornada esportiva, são 16 horas e 45 minutos, hora esportiva do Brasil. Nesse momento, irrigação automática ligada para dar aquela última molhadinha no gramado histórico do Moisés Lucarelli. Já já, nem os quero-queros vão continuar, porque os artistas do espetáculo virão a campo para a execução do hino nacional do Brasil. Você por dentro do jogo, ele já esteve lá, sabe tudo de futebol. Vai comentar essa partida fundamental para Ponte. Se ganha, dá um passão no Argão para ficar. Se perde, meu amigo, é praticamente PT saudações. Não é isso mesmo, Gleger Zorzi, meu amigo Gleger, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Roger, um abraço para você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes, um abraço Catarino, Edu Pinheiro, a toda a nossa equipe. Olha, é como você disse, Roger, é um jogo importantíssimo para a Ponte, ela precisa vencer, ela precisa ganhar o jogo, e vem o João Brigatti aí com novidades, né? Trazendo o Castro para jogar ao lado do Fábio Sanches. Esse menino mostrou muita qualidade na última partida que entrou, um pouco mais à frente, jogando de volante, eu gostei. Jogador de boa estatura, né? Jogador tecnicamente muito bom, tem um bom passe. Eu acredito que essa é a opção do João, né? De trazer uma boa saída de bola. Vem com o tripé de meio de campo, Amaral, Leonardo e Felipinho e o Elvis à frente. Aí a Ponte ganha na bola parada, né? Ganha na qualidade técnica e para mim já é mais centralizado o Eliel flutuando à frente. Eu acho que a Ponte está bem escalada. Precisa mexer, né, Roger? 9 jogos sem vitória, o João precisava dar um choque, precisava dar uma mexida radical e tá aí. Tomara que a Macaca tenha uma boa performance, faça um bom jogo e conquiste um bom resultado, Roger.
Esse Gleger Zorzin vai comentar comigo a partida da Ponte Preta já 5 da tarde aqui no estádio Moisés Lucarelli. Ele que esteve no Concentração Bandeirantes. Concentração mais curtinho, tivemos hoje a Sprint Race do GP Brasil em São Paulo, em Interlagos. Apresentou o Concentração, vai estar no intervalo Bandeirantes e depois o jogo no apito final. O mais importante pós-jogo do Brasil vai estar no plantão esportivo mais bem informado do país, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele, Edu Pinheiro. Boa tarde, Edu. Grande Roger, muito obrigado. Abraço a você, abraço aos amigos da Bandeirantes. Opa, faltam 11 minutos para começar no Maracanã. Ali sim, metal esfregando metal. Fluminense Boca, final da Libertadores. O Fluminense perdeu em 2008 para a LDU em pleno Maracanã. E o Boca só eliminando, né? O Boca eliminou nos pênaltis o Nacional, o Racing e o Palmeiras, né? O Boca é o rei do pênalti. Vamos ver o que acontece, terminar empatado, prorrogação. Persistiu o empate, aí sim, é pênalti. Na Série B tivemos na quarta-feira, lá em Goiânia, Atlético 2, Novo Horizontino 2, o Ronaldo no Horizontino perdeu pênalti, o goleiro Ronaldo do Atlético defendeu. Ontem, Mirassol 2, Sport 1, Londrina 0, Guarani 0 e o Juventude marcou nos acréscimos de pênalti, Juventude 2, Ituano 1. Teremos também, hoje, às 17 horas, Botafogo e Ceará. Lá em Ribeirão Preto, 19h30, Sampaio Correia e Tombense. Amanhã, 18 horas, Vitória e Vila Nova. E na terça, CRB Chapecoense, Criciúma e ABC. Se o Criciúma vencer, o Sport sai do G4. E destaque para o Brasileirão hoje, 21h30, Arena Barueri. Allianz Parque é show e tal. Na Arena Barueri, que a tia Leila já arrendou. Vai ser a nova dona da Arena Barueri. Tem Palmeiras e Atlético Paranaense. Equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi e Danilo Capucci no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br.
Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Alô, galera, alô, torcedor! Ponte em campo nesse momento. Clima bonito, clima gostoso. Bexigas pretas, bexigas brancas. Faixas pretas, faixas brancas. Vários mascotinhos que representam o futuro do torcedor ponte pretano. Acompanham o time titular que é encabeçado pelo capitão Fábio Sanches. A Ponte, como eu disse há pouco, inteirinha de branco, a faixa preta no peito. O Avaí com meias e calções azuis, camisas listradas em azul e branco. Arbitragem de vermelho e preto. Deixa eu ver a muralha, como é que ele tá? Kaique França inteiro de preto, como era antigamente os goleiros do Brasil. O Igor Bom, é bom, hein? Não é só no sobrenome não, mas o cara pega muito. Goleiro do Avaí tá inteiro de cinza. Os times perfilados, vem aí o hino nacional do Brasil e na Bandeirantes vem aí a ficha técnica do jogo pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante. Para mostrar o seu valor, a Ponte Preta inflamante vem a campo em busca da vitória para se distanciar da zona do rebaixamento ou das proximidades da zona do rebaixamento. O time está escalado pelo técnico João Brigatti com Kaique França, é o goleiro 12. Hoje na lateral direita, Mailton tem a camisa 7. Dupla de zaga com Castro, 4. E o capitão Fábio Sanches, 27. Na esquerda, Arthur é o 15. Meio campo da Macaca com Amaral, 8. Leonaldi, 5. Felipinho, meia dúzia. Elvis, 10. E no ataque, 9 para Eliel, 19 Gé. Repeteco da Ponte de João Brigatti. Kaique França, 12. Mailton, 7. Castro, 4. Fábio Sanches, 27. Arthur, 15. Amaral, 8. Leonaldi, 5. Felipinho, meia dúzia. Elvis, 10. 9 Eliel. 19 Gé. No banco, à disposição do Brigatti, Pedro Rocha, 1. Thiago Oliveira, 3. Pablo Diego, 11. Tomás Kaique, 13. Luiz Felipe, 14. Paulo Baia, 16. Samuel Andrade, 18. Thales, 21. Paul Vidiero, 22. O Everton, 23. Ramon Carvalho, 40. Igor Torres, 77. Uma ilha formosa, cheia de graça, o time da raça. Vindo da Ilha da Magia, o Avaí vem a Campinas para tentar confirmar a sua permanência na Série B. Time escalado pelo Eduardo Barroca com Igor Bom, é o goleiro 1. Thales Olex, 72. Alan Costa, 3. Jonathan Costa, 95. Natanael, 25. Wellington, capitão do time, 5. Giovanni, 77. Gava, 23. Vagninho, 13. Poveda, 9. Jean Lucas, 29. Eduardo Barroca escala Igor Bom, 1. Thales Olex, 72. Alan Costa, 3. Jonathan Costa, 95. Natanael, 25. Wellington, 5. Giovanni, 77. Gava, 23. Vagninho, 13. Poveda, 9. Jean Lucas, 29. No banco,
Douglas 22, Douglas Bacelar 44, Roberto 4, Cortez 31, Igor Dutra 2, o G. Kleber tem a 16, Xavier 39, Andrei 78, Felipe Bastos 90, Felipinho 38 e Modesto 17. Arbitragem do jogo. Apita o goiano, que não é o cantor, Jefferson Moraes. Jefferson Ferreira de Moraes apita. Vai ser auxiliado pelo Daniel Henrique da Silva Andrade, pelo Hugo Sávio Xavier Correia. No VAR estará Diego Pombo Lopes. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. É um jogo importantíssimo para as pretensões da Ponte, ela precisa do resultado positivo, ela precisa da vitória. Eu falava da presença do Castro, né? E me esquecia de dar relevo também à presença do Mailton, jogando como lateral, ele que estava jogando numa segunda linha, ele vem aí de lateral, né? Ele na direita, Arthur na esquerda. É um tripé de meio de campo, Amaral, Leonardo, Felipinho e o Elvis fechando o losango de meio de campo. Gé um pouco mais à frente e aí o Eliel um pouco mais solto. Roger, eu acho que a Ponte está bem escalada. Eu acho que o João precisava dar um chacoalhão, precisava mudar, ter aí o Castro jogando ao lado do Fábio Sanches. Para mim, o João escala o Castro justamente pela bola, pelo bom passe, né, pela boa saída de bola. Aparentemente o João pretende, na minha opinião, pressionar o Avaí, jogar em cima do time de Santa Catarina. Então vamos ver o que preparou o João em estratégia, mas eu espero um time comprometido, com muita concentração e com muita intensidade. Roger Williams. Este Gleger Zorzin, trazendo a sua análise antes da bola rolar. Estão no TOS os capitães. O capitão da Ponte hoje é o 27, zagueiro Fábio Sanches. O capitão do Avaí é o volante, camisa número 5, Wellington. Já estão ali com os árbitros hoje, encabeçado pelo Jefferson Moraes. Ele que é de Goiânia, Aparecida de Goiânia, estado de Goiás. Árbitro jovem, 36 anos. É analista de sistemas, é apenas o seu 7º jogo na Série B. Coincidentemente, ele apitou a derrota do Avaí para Ponte Preta no primeiro turno por 1-0 lá na ressacada. Quer dizer, esse cara já deu sorte para a Ponte no primeiro turno. As coisas vão conspirando. O Avaí fora de casa não se ouve bem, já tomou 21 gols fora de casa. E a Ponte precisa voltar a marcar depois de 3 gols. Precisa voltar a vencer. Depois de 9 jogos, a Ponte precisa vencer. E como vai ser importante uma vitória hoje para chegar a 38 pontos. E ficar a 1 ponto só do Avaí, que hoje tem 39 pontos. Por isso, Ponte Preta, bota o coração na ponta da chuteira. Joga por essa galera que está debaixo desse solzão em Campinas de 26 graus. Essa galera humilde, simples, que veio para cá hoje, talvez muito por conta da promoção que a sua diretoria fez, colocando R$10 de entrada. Torcedor da Ponte, que é o torcedor do povo, que canta, que quer ver a Ponte na Série B, que quer ver a Ponte na Série A1, que não quer ver a Ponte na Série C. Ela não merece isso, e essa massa Ponte Preta também não. Então, Ponte Preta, vai pra cima e não perdoa não. O Avaí vai ficar à esquerda do seu rádio, a Ponte Preta vai ficar à direita, defendendo o goleiro Kaique França, o gol da linha férrea. Consequentemente, a Ponte vai atacar no primeiro tempo. Esse primeiro tempo que custa sair gols aqui no estádio Moisés Lucarelli. À minha esquerda, você em casa vai imaginando lá onde fica o gol do portão monumental do estádio majestoso. Deixa eu mandar um abraço pro Donizete, o som oficial do Moisés Lucarelli. Alô, Donizete, um grande abraço, obrigado, tá ouvindo a Bandeirantes. O Guilherme da Vila Padre Manuel da Nóbrega passou aqui no nosso vitrô da cabine da Bandeirantes, falou: tô ouvindo, hein, tô ouvindo. Tá registrado, um abraço pra você. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa Série B, 35ª e fundamental rodada pra Ponte. Bola rolando no majestoso, no
no rádio, na internet, só da Bandeirantes. E aqui já tem o primeiro escanteio, não, tiro de meta para a equipe da Ponte Preta. Na pontada pela ponta direita da equipe do Avaí. Bola saiu direto para fora, é tiro de meta. Vai bater Kaique França. Torcedor faz uma festa bonita nas arquibancadas, ele veio. Torcedor veio. É faixa preta, é faixa branca. A ponte inteira de branca com a faixa preta no peito. E já tem uma falta, deu com a mão o Felipe Amaral. O árbitro vai para marcar em cima com 44 segundos de bola rolando. É falta para a equipe catarinense bater. 0-0, primeiras movimentações. Você ligado em AM 1170, em FM 85.7. Isso para a região metropolitana de Campinas e grande parte do interiorzão do estado de São Paulo. Para você em Ribeirão Preto e região metropolitana de Ribeirão, 85.3 é a nossa frequência em FM. Para você no YouTube, galera tá chegando, tá subindo a galera, tá subindo aqui o tom da galera no chat no YouTube da Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mais uma falta de ataque lá na ponta direita. Atacante da Ponte Preta empurra o jogador de defesa do Avaí lá do outro lado. Falta, 2 faltas em 1 minuto e 20, hein, Vladimir? Aconteceu sim, a falta foi cometida pelo Amaral, falta para o Avaí cobrar no campo de defesa, Roger. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Domina pelo meio de campo o time do Avaí. Passou da bola, Rafael Gava. A ponte domina, vem para o contra-ataque. Leonaldi entrega pelo setor direito do campo, trabalhando o barcodinho com o Elvis. Atenção, voltou com o Leonaldi. Vai passar do comando o Mailton pedindo. Perdeu o time da passada, vai para trás. O Leonaldi tenta bater para cima do seu adversário, a sua carteira. Chega também por lá o Mailton. Vai dominando. Alan Costa, setor esquerdo, limpa o lance e vem para o jogo com tranquilidade a equipe do Avaí. 2 minutos de bola rolando, placar de 0-0. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e na Mega Loja em Sorocaba. 2,5, placar de 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes ligado em você, timaço do Carlos Batista, a imagem na telinha da Band, aqui no som da Rádio Bandeirantes, derrubado no meio, Gava. O Gava pediu a falta para o Avaí, o árbitro deu falta para a Ponte Preta, a terceira falta em 2 minutos e meio, a primeira para a Ponte, Vladir. Jogo bastante picado, né, Roger? Ficou caído o Gava pedindo falta para o Avaí, mas quem cometeu a falta foi ele, por isso a Ponte cobra. Rafael Gava, que é de Americana, aqui do ladinho onde nasceu Vladimir Catarino e Gleger Zorzin. Bate na bola, tira dali, afasta o zagueirão do Avaí, colocando a bola para fora, arremesso lateral, lado esquerdo, perto da sombra das marquises do estádio, Moisés Lucanelli, pertinho do técnico Eduardo Barroca, que chegou e deu jeito na equipe do Avaí. Vem Macaca, ponta esquerda, forte demais para Filipinho. A zaga tirou, a Ponte vai apertando. O último homem da Ponte é Castro. Ele domina, empurra, passe curto para Mailton. Mailton faz reversão do jogo pelo setor esquerdo do campo. O sol atrapalha, o jogador do Avaí consegue fazer o conserto de bola. Arthur vem por baixo, rouba, vem Filipinho também. Roubou, eram 2 para cima dele. A bola sobra com o Elvis. Lado esquerdo, cavou, tocou pela ponta esquerda. Arthur chegou a linha de fundo. Olha a Ponte Preta aí, chegando pela ponta canhota. Encostou pedindo o Elvis. Olha o maestro, ele domina. Atenção, vai para cima. Perna direita é a boa dele para fazer o passe, ele usa a perna direita, faz a inversão boa, agora para Mailton, setor direito, desceu no terreno, vai meter essa pata daí, bateu pro gol, carimbou o zagueiro. Carimbou o costado no zagueiro, Alan Costa vai para fora, arremesso lateral para a Ponte bater. Chegou bem a Ponte Preta, o suficiente para fazer o estádio se aquecer de novo. E como veio o torcedor da Ponte em bom número, hein, Vladir? Bastante gente, valeu a promoção e valeu também o apoio da torcida, Roger. 25 graus em Campinas, a Ponte vai apertando, Leonaldi domina, isso Ponte, tem que fazer o gol já de cara para dar uma calmadinha na sua torcida, nos ânimos também, o psicológico vale, e vem Macaca, ponta direita, já derrubado. Pegaram por baixo, Jé. Falta é falta nele na ponta direita, falta a Ponte Pretana, Vladimir. Quem chegou para fazer o corte ali foi o Natanael, hein? Chegou forte para cima do Jé, derrubou o atacante Ponte Pretano. O árbitro dá uma bronca ali no Natanael. É falta, Elvis vem na batida, vem cruzamento na área, Roger. Com Gabriel Ribeiro na mesa de som, com Gilberto Sufi na técnica externa, com Danilo Capucci na gravação, no YouTube Lucas Pereira, timaço do Gil Kleber, a Bandeirantes Campinas colocando você dentro do estádio Moisés Lucanelli. É falta para Ponte, gol do Portão Monumental, é na ponta direita, vai Elvis tomando licença para fazer o levantamento, chuteira vermelha para ele, perna direita levantou, na confusão subiu a zaga baiana, voltou o rebote, o tiro, Amaral para fora.
Pegou de cheio, encheu a cara da bola na meia-lua. Sem direção, Vladimir. No cruzamento da falta do Elvis, o Poveda estava ajudando a defesa. Fez o corte parcial na sobra. O Amaral pegou de primeira, mas pegou mal demais. A bola foi por cima. É apenas tiro de meta, vai. Aqui no chat no YouTube da Rádio Bandeirante, Urandir Vicente, Ponte Pretano, São Paulo, capital Grajaú, Força Macaca. Analu Boer tá aqui desejando boa tarde, torcendo pela Ponte. Empório direto. Já passou da hora, Felipinho na lateral no lugar do Arthur. Brigatti ressuscitar o Elvis sem condição. Maurício Jacober de Moraes tá dizendo que a Ponte vai cair. O Sérgio Lima, hoje vai dar nós, Edu, 2-0, Sérgio de Valinhos. Tá aqui também o Carlos Matozinho participando, interagindo com a gente, muita gente. Eu vou trazendo um abraço dessa galera com a bola rolando. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 6 minutos, primeiro tempo. Lá vem o Elvis, tocou para o Mailton, ponta direita, lá vem Ponte, chegou ali de fundo, lindo corte, vai pintar o primeiro, levantou na boca do gol, é para fazer, passou na cabeça do Gé, voltou com o Elvis, levantou para desvio de cabeça, Gé para fora! Quase a Ponte na rede, Vladimir. E tudo passando pelo pé do Elvis. Ele ajeitou para o Mailton fazer o cruzamento. Corte parcial, na sequência o próprio Elvis cruzou novamente para a área. Dessa vez o Gé tocou de cabeça, mas mandou para fora. Tá pressionando a Ponte em busca do primeiro gol. 6:40, primeiro tempo. Moisés Lucarelli, o placar Bandeirantes é este, 0 para Ponte, 0 para o Avaí do Pinheiro. Opa, 6 minutos, Maracanã. Final da Libertadores em Boca e Fluminense 0-0. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes ligada em você. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento e irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tenta dominar a Ponte pelo setor esquerdo do campo, Arthur passou a bola, sobrou aqui atrás para Jonathan Costa, ele bate na bola, levantando pelo setor esquerdo do campo, vem para o domínio, lá o Rafael Gava, setor esquerdo do campo, se descontrola, a bola sai, saiu arremesso lateral para a equipe do Avaí bater. Avaí de Eduardo Barroca, vem de empate 1-1 com o ABC fora de casa, são 5 jogos sem perder, com 3 empates e 2 vitórias. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Domina pelo setor esquerdo do time do Avaí, tabelou, vai para infiltração, atenção, lado esquerdo do campo, vai fazer o gol, bateu o Vaguinho, defendeu, Kaique França. Torcedor da Ponte, os zagueiros Ponte Pretanos pediram também o impedimento que a arbitragem não marcou, Vladimir. A Ponte não pode dar desatenção, né? Deu espaço ali pro Vagninho, surgiu cara a cara com o Kaique França, fez a defesa o goleiro da Ponte. Alô, Jonatas Cardoso, doutor Jonatas Cardoso, obrigado pelo carinho, tá dizendo que é a melhor narração, grande Roger, obrigado, depois eu te pago um café. 8h20, tá lá em São Paulo ouvindo a gente, domina pelo setor esquerdo do campo, Gava, abriu pra Natanael, levantou rasteirinho. Já tinha saído essa bola, hein? Isso, lateral. Saiu pela lateral ali, é bola pra Ponte cobrar. 8h32. Quem elogia a sua narração ganha um café, Roger? Ganha um café. Você é o melhor narrador da região metropolitana de Campinas, empatado com Carlos Batista e Leandro Borges. Tô contigo nessa, Catarina. Boa, ganhamos café, ô Gleger. Quer dizer, só porque eu falei que ia pagar café, é isso? Claro que não, claro só que tem que ser ali naquela cafeteria ali no Cambuí, né? Você sabe, né, Roger? Tem que Você ser um é outro café de nível, verdade. né? Arthur lança na defesa para ataque, bota a Ponte para correr, sobe de cabeça, Jonatas Costa, ele tira o perigo dali, rebote e volta para os caras, lindo chapéu do Gava, só que depois, uma jogada, ele mestre, a outra de Mané, errou o passe, deu a bola de graça para a equipe da Ponte. E aí, Gleger, 9 minutos, a Ponte começou nitroglicerinada, hein, Gleger? Mas não tem outro jeito, Roger, tem que ser isso mesmo. Eu gosto da postura da Ponte, tá faltando um pouquinho mais de calma, né? Um pouquinho mais de calma na definição, na última bola, mas eu gosto do início da Macaca. E agora uma falta perigosíssima para Ponte bater. Uma falta perigosíssima, Elvis. Que o Elvis de outrora baixe em você agora, Elvis, todo mundo nessa expectativa. E essa falta aí, Vladir. Falta cometida pelo Alan Costa, zagueirão ali da equipe do Avaí para cima do Eliel, ficou sentindo, já está em pé o Eliel. O árbitro desistiu da falta. Mudou de ideia. Ué, não entendi nada. Também não. Mudou de ideia.
Ué, mas a falta estava marcada, já ia montar a barreira. O Elvis fica possesso com o Jefferson de Moraes. Lá de Goiânia, eu não entendi nada. Também não, viu? Mudou de ideia, a bola é pro Avaí. Alguém apitou no ouvido dele aí, né, Rocha? Alguém assoprou. Exatamente, eles têm uma comunicação ali. Alguém deve ter comunicado, não foi nada, segue o jogo. Porque pra mim foi falta também. Domina pelo meio de campo, Vaguinho para a equipe do Avaí. Já toca para o Wellington, volta com Vaguinho. Toca de cabeça, tira Fábio Santos. Rebote, volta para Gava. Setor direito do campo. Fecha o compasso, Arthur impede a descida. Rouba na primeira. Rebote, volta aqui atrás para Alan Costa da equipe do Avaí. Vai triangulando, passe aqui no seu setor defensivo. Brigatti está em pé. Ele joga praticamente junto com a Ponte, nasceu na Ponte, várias passagens, muitos anos na Ponte, ele sabe a dor que está sentindo o torcedor ponte pretano. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11 minutos, primeiro tempo. 0 para Ponte, 0 para o Avaí do Pinheiro. Olha, é o seguinte, no outro jogo da Série B, Ribeirão Preto, Botafogo marca. Atenção, comecinho, Botafogo 1, Ceará 0. Bandeirantes. Rocha Autopeças, 31 anos nesse mês de agosto que passou. São descontos especiais para você, aproveite a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Você ligado no futebol da Bandeirantes, deixa eu abraçar aqui o Pablinho. Pablinho tá aqui no chat do YouTube da Bandeirantes. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Laércio Nascimento manda a real aqui, ó. Para os secadores de plantão, macaquinha não cai. Camisa da macaca é manto sagrado, valeu. O Osmai Souza também tá com a gente aqui. Arnaldo Aparecido, vamos pra Vitória Ponte Preta, é a galera chegando. E todo mundo que tá no YouTube comigo, deixa o like, deixa o likeão pra mim, que eu gosto demais e fortalece a amizade. 25 graus a temperatura em Campinas, o jogo começou mais quente, o Avaí deu uma equilibradinha, agora deu uma arrefecida na partida, e vai tentando dar umas beliscadas, aí vem Poveda, Poveda faz o pé de ferro e perde, Leonardo ganha pela equipe da Ponte Preta, tocou pra Elvis, já botou pra correr pelo setor de ponta direita, aparecia por lá hoje, sobe de cabeça, tocando pra fora o zagueirão, metendo para arremesso lateral na ponta direita. A Ponte que vem de derrota 2-0 para o Novo Horizontino. O terceiro jogo seguido que a Ponte sequer conseguisse fazer um gol. São 9 jogos sem vencer. Foram 5 derrotas e 4 empates nesse período, mas hoje a história vai ser diferente. Eu tô sentindo a Ponte mais diferente. E agora caiu. O Eliel, o Arthur não marcou a falta. É mais uma que ele não marca na entrada da grande área. O Elvis está doidinho para uma falta ali perigosa, que de lá ele consegue colocar com a mão. Felipe Amaral rouba a bola, já tocou atrás para o time da Ponte Preta. A zaga já toca, sai rapidinho aqui com o Arthur. Não embaça não, Arthur. Arthur já toca lateralmente, soltando a bola para Leonaldi. Leonaldi pelo meio de campo para Filipinho. Ele costura, volta a bola com Leonaldi. No grande círculo mais para o câmbio de ataque. O quinzenal marcando 5h15 da tarde, hora esportiva do Brasil. Nós estamos acompanhando com Edu Pinheiro todas as emoções. Lá no Maraca tá acontecendo a final da Liberta. O Fluminense jogando pela primeira vez para ganhar a Libertadores contra o Boca Juniors. E vem da defesa para ataque o levantamento. Atenção, Ailton colocou na grande área, seria para a presença do Arthur, a zaga cortou. Volta o rebote para a equipe do Avaí, agora contra-golpe. Pelo setor direito do campo, Vaguinho. Ele vai fazer o break ou vai para cima. Atenção, dá o combate por baixo. Felipinho, atento no lance, tirou. Rebote vai voltar para a Ponte, tenta pegar o rebote com ele aqui pelo setor esquerdo, não consegue. Volta a bola para a equipe do Avaí. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e aquela experiência única de sabor para você. Seara, encontra no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 14 minutos de bola rolando, tem lateral para bater a equipe do Avaí. Na ponta direita vai tomando licença sem muita pressa. Camisa 12, agora que ele vai chegando por ali. Não, 12 não, 72, Roger. O 1 é diferente do 7, mas muito diferente. É o Thales Olex. Ele deixa a posição de cobrança para bater o Rafael Gava, escanteio para a equipe do Avaí. É o gol da linha férrea. Atenção, Kaique Franço solta contra você. Abre o guarda-sol aí, garoto. Lá vem ela. 23 no costado. Rafael Gava olhou para a área, perna direita. Partiu, levantou, era um segundo pau. Bola muito forte. Se esforça o zagueiro para evitar a saída. Vai por lá, pelo outro lado. Era o Vaguinho, digo. O Vaguinho rolou a bola pelo meio, soltando para o Wellington. O Wellington meteu essa bola, soltando então para Giovani. Bateu pro gol. Defendeu, Kaique França, voltou o remote. Levantou o
jogava, vai pintar o primeiro do Avaí. Passou por todo mundo, na grande área, Giancarlo ficou olhando. E ninguém do Avaí para empurrar essa bola para dentro. Só que o rebote volta para Natanael pelo setor esquerdo do campo. Ele toca essa bola para Poveda. Poveda colocou na boca do gol, vai pintar o primeiro. De novo, Kaique França. Salva a Ponte Preta de novo, ele é santo. Tem que beatificar, depois santificar o que faz o Kaique França aqui no Moisés Lucarelli, Vladimir. Duas defesaças, né? Primeira impressionante, a segunda depois a zaga acabou tirando, escanteio o Avaí. Escanteio de novo para o Avaí. Daqui para lá, Gava parte levantando dessa vez com menos força. Levantou, jogada ensaiada na boca do gol. Agora uma carga faltosa em cima do Kaique. Pelo menos é isso que dedura aqui o Bandeira. Deu impedimento, viu, Roger? Impedimento, né? É, impedimento. Também achei falta no Kaique França, mas o árbitro está anotando o impedimento. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 16, primeiro tempo. Estádio Moisés Lucarelli, a nossa princesa do Oeste, Campinas, vivendo uma tarde de muito sol nesse sabadão. Eu confirmo pra você, 0 Ponte, 0 Avaí, Edu Pinheiro. Olha, Ribeirão Preto, o gol do Botafogo foi do Carlos Manuel. Botafogo 1, Ceará 0, Maracanã, 16 minutos, Boca e Fluminense 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E lá no YouTube tá o Marcelo Oliveira dizendo jamais seremos Série C. Tá dando aquela provocadinha, tá com muita fé. E o torcedor fazendo a festa nas arquibancadas. A Ponte tem que atacar mais. Daqui a pouco eu quero ouvir o Gleger. Aqui domina o Elvis. Tomou o rapa, o árbitro deu a vantagem. Ela sobra com o Leonaldi. Bola espirrou aqui atrás. Era o Felipe Amaral, digo. Depois o Leonaldi tocou na bola. Abriu com o Mailton, setor direito do campo. Devolve aqui atrás para Castro. Passa, porém, por antes no pé do Leonaldi. Abre lateralmente, soltando a bola para Fábio Sanches. Fábio Sanches já abre pelo setor esquerdo do campo com o lateral esquerdo que é o Arthur. Arthur vem trazendo com estava cercado, marcado. Tocou a bola para Leonaldi. Vem buscar a bola Elvis aqui no campo defensivo. Mete de perna direita, Bolão. Pela direita para Mailton. Forte demais essa bola, saiu em tiro de meta, Vladimir. Ela estava na direção certa do Mailton, né? Mas deu aquele toquinho no gramado. Aí pegou velocidade em linha de fundo. Não deu pro lateral da Macaca alcançar. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo o assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Gleger Zorzinho, jogo 17:30, 0-0. A Ponte começou melhor, o Avaí se encaixou, se organizou, né? Já quase 17 minutos aí, o Avaí nesse momento pressiona, chega, teve aí duas oportunidades, não fosse o Kaique França, grandes defesas, né? Tá pegando esse menino nesse campeonato, é impressionante. Aliás, desde quando assumiu a titularidade, para mim o Kaique França, uma das referências desse time da Ponte. Parabéns a ele, tá garantindo até o momento o 0-0. Agora a Ponte, como eu repito, a Ponte precisa ter um pouco mais de tranquilidade, Roger, ter a bola no pé, tranquilidade, né? Usar um pouco mais aí essa velocidade do Eliel, participativo um pouco mais o Elvis, para que a bola possa ser iniciada, né? As jogadas de ataque nos pés dele, é isso que tá faltando para a Ponte. Eu ia pedir o grau de dificuldade das defesas do Kaique França, mas foram 3 em seguidas, eu não consegui te chamar, Gleger. Depois então, com o Eduzão. Vamos fazer o seguinte, vamos lá. 3, 7,95. Tá aí, fez a média, grande Gleger. Domina Mailton, ponta direita, levantou na boca do gol. Subiu a zaga do Avaí pra tirar. Afastou dali, a Ponte vai tentando ensaiar mais uma vez a pressão. Arthur pela ponta esquerda, uma cena de Oscar Gol to Arthur, que se jogou tentando iludir o goiano. O Arthur não foi na dele, mas a Ponte responde e vem para o campo de ataque com o seu 27, com o seu capitão, que é o Fábio Sanches. Ele olha lateralmente, entrega a bola para Mailton. O Arthur tá braço caído. Braço erguido do Mailton, porque a sequência do jogo ia ser pelo lado direito. O Arthur tá caído. Será que eu vi demais ele fazendo uma firula tremenda e a coisa foi séria, hein, Vladimir? Olha, eu não vi também um lance de falta, né? Mas pra mim houve o contato e acabou levando a pior. O Arthur, o jogo tá parado para atendimento ser prestado ao lateral da Ponte, mas já tá se levantando, sequer vai precisar de atendimento, viu, Roger? Aqui o Índio Brasil de Oliveira, de Santo Amaro, da Imperatriz Santa Catarina, dizendo que vai ser 2-0 para o Avaí. Galera, Barriga Verde também nos acompanhando. O Arthur veio até aqui chamar a atenção do Brigante, hein? O Arthur saiu de lado onde estava para chamar a atenção do Brigatti. Já deu para ele uma advertência, hein? Pois não? É, o quarto árbitro dedurou o Brigatti, que estava reclamando da não marcação da falta. Por isso o árbitro foi lá chamar a atenção dele.
Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca 20, primeiro tempo. Majestoso em Campinas, 0.0, Avaí do Pinheiro. Bandeirantes. Já o Edu com mais informações do plantão, porque aqui a ponte aperta. Atenção, Felipinho dominou na boca do gol. Ele podia ter chutado pro gol. Abriu para Arthur, setor esquerdo. Cruzou, rasteiro. Tira por baixo. Jonatas Costa afastou dali. É lateral para ponte na ponta esquerda. Vai Léo Naldi para a cobrança. Toma licença o camisa 5 da Ponte Preta para fazer a cobrança do arremesso lateral pelo setor esquerdo. Atenção, ponte. Vai crescendo. Vai chegando. Tá amadurecendo o gol, mas não pode desguarnecer aqui atrás não. Vem o lançamento da defesa para ataque, vai dominar o Eliel, dominou pro solo. E dessa vez, foi nada não em cima do Gé, hein, Vladimir? Foi nada, o Gé acabou tomando um contato ali de corpo, nada a marcar e agora a Ponte, uma falta, né? Foi cometida pela Ponte. Para mim a falta tinha sido para a Ponte Preta, mas o árbitro deu pro Avaí. Lucas Pessoa com a gente no YouTube, Gil Kleber na Central Técnica, Timaço Bandeirantes colocando você dentro do estádio Moisés Lucarelli. Jogo parado aqui pro atendimento. Jogador da Ponte caído, mas a falta é pro Avaí no seu campo defensivo. É Mailton, já tá se levantando. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Abraçando aqui o Paulo de Tarso Silva Santos. Arthur foi chutado por baixo. Dizendo que naquele lance que o Arthur recebeu uma suposta falta pela ponta esquerda, ele foi sim chutado por baixo. O que eu acho que o Arthur tentou fazer é valorizar tanto o lance que o árbitro Jefferson de Moraes não foi na dele, né, Vladir? Foi uma queda um tanto quanto espalhafatosa, né? Talvez por isso o árbitro não marcou a falta. Vem Ponte. Ei, Ponte! Elvis de calcanhar atrás para Felipinho, lateralmente a bola com o Leonaldi. Leonaldi tocou a bola para Felipe Amaral. Vamos lá, garoto, acelera o jogo. Já meteu para Mailton, setor direito do campo. Vamos, Ponte, desce Ponte, vamos, Ponte, desce Ponte. Nitroglicerina pura, Ponte, vamos lá. Mailton recua para o Fábio Sanches. É isso que aí você tá ouvindo da arquibancada da Ponte Preta. O torcedor Ponte Preteiro não gosta. Ponte quer. O torcedor da Ponte quer ataque, não que a bola volte aqui atrás. Felipe Amaral, ele entende isso e vem pra cima, vai levantar a bola. Bateu no zagueiro, tenta evitar o escanteio e consegue. É lateral pra Ponte na ponta direita. 17:24, hora esportiva do Brasil. 22:50 do primeiro tempo, placar de 0-0. Já passamos a metade do primeiro tempo, estamos no segundo quarto de partida. Sai pro jogo Natanael, bate na bola, sobe de cabeça Fábio Sanches, tentando colocar a Ponte de novo no câmera ataque. Elvis ficou com ela, vamos lá Elvis. Ele vai pelo setor direito do campo, tentar o passe, não consegue. Mas depois na sequência, o time do Avaí sairia pro contragolpe, Poveda puxado, falta nele, Vladimir. Não teve outro artifício, outra alternativa, o Fábio Sanches, né? Até porque o Avaí estava se armando para o contra-ataque, a falta cometida para cima do Poveda. É um jogo muito faltoso, hein? Essa daí é a sétima falta que faz, é a quinta falta que faz a Ponte, a oitava falta no jogo em 23 minutos. Futebol da Bandeirantes, você ligado no futebol da Bandeirantes em nome de Rocha Autopeças. Você tem o melhor preço com a melhor qualidade. Encontra a loja mais próxima de você acessando rochaautopeças.com.br. Público bom demais, hein, Vladimir? Muita gente, melhorou bastante, inclusive após o início da partida, torcedor da Ponte vindo prestigiar a Macaca, Roger. Ponte Preta que tem o nono pior público da Série B, em média, com 4.206 por jogo. Com a promoção de hoje, espera-se algo superior a isso. Vamos ver daqui a pouco, Vladimir, no segundo tempo, trará pra gente o borderô do jogo. A Ponte retoma a bola, sai para o contra-golpe. Elvis pega a bola, 3 contra 3, lançou à frente, é pra Gé, é pra fazer. Ele partiu com o freio de mão puxado. Veio o Eliel tentando bater a carteira do seu adversário, do zagueiro do Avaí, que sai jogando com classe, estilo pelo setor esquerdo. Mas que contra-golpe estragado da Ponte, hein, Vladimir? Olha o Avaí. Foi pra fora. Eu tinha a impressão que ele iria passar pro Eliel, né? Parecia que o Eliel estava mais inteiro pro lance. Ele optou pelo Gé, o Gé acabou perdendo na corrida para o zagueiro do Avaí que fez o corte. Impressionante. O Gleger, uma situação de 3 contra 3, passa o atacante.
Eu não sei, alguém falhou aí no time, naquele momento da precisão, ou do passe ou do domínio do passe. Desde a primeira vez que você me acionou, eu estou dizendo que a Ponte precisa de tranquilidade. E foi exatamente isso que está faltando. Né? Nesse lance aí, foi notório isso. Tinha duas opções, o Elvis acabou optando pela opção errada, o Gé também parece que não entendeu aí a leitura que teve o Elvis, e aí a Ponte desperdiçou uma grande oportunidade. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Jogo tenso, jogo importante para Ponte Preta. A vitória será fundamental para a permanência. Mas por enquanto aqui, 25 e 28. Primeiro tempo, 0 para Ponte, 0 para o Avaí do Pinheiro. Maracanã agora 25, primeiro tempo, Boca 0, Fluminense 0, final da Libertadores. Bandeirantes. Abraçando aqui a Tiana. Esse jogo vai ser empate hoje. Laércio Nascimento, por favor, fala pro Edu. Sou fã de verdade. Ele é o melhor âncora do Brasil, obrigado. O Paulo tá aqui participando com a gente, muita gente também deixando o seu like, embarcando o seu like na transmissão da Bandeirantes de hoje. Vem Arthur, deixa a bola passar, ela cai pelo setor direito do campo, sempre para o camisa 9, Poveda, perigoso, Grandalhão, camisa 9, a bola sai arremesso lateral para a equipe do Avaí, bater o setor direito do campo de ataque. Alguém tá reclamando demais com o árbitro, que vai chamar a atenção, é o Giovani, camisa 77. Clima esquentou para cima do 77 do Avaí. Tem torcedor do Avaí aqui, Vladimir, eu tô me esticando todo aqui, uma pescoçada para olhar, a torcida Mancha Azul veio lá de Floripa. Tem bastante gente, eu contei aqui, Roger, 36 torcedores estão presentes, vindos aí para apoiar o Avaí. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil, escolha uma e venha para o time Uesco, acesse uescoferramentas.com.br. Quarto escanteio do jogo, quarto para o Avaí, Vladimir. Vai se mantendo, né? O corte foi feito agora pelo Fábio Sanches, de novo vai bola na área do Kaique França. Atenção, Kaique França, abre o guarda-sol aí, garoto. Eu já vejo aqui que a Ponte coloca os seus dois atacantes nas duas pontas, para em caso de roubada de bola já lançar os dois na velocidade. Escanteio, daqui para lá vai Rafael Gava, autorizado pelo árbitro goiano. Guarda-sol aberto aí, Kaique França, muito empurra na grande área, o árbitro tá vendo tudo. Partiu Gava, levantou, nossa, que perigo, que veneno. Passou na boca do gol sem ninguém tocar, cai do outro lado para Jean Lucas vai saracoteando e perdeu a bola pro Mailton. Contra-golpe pra Ponte, Elvis pega a bola, já botou a frente pra correr, o camisa 9, Eliel rasga, Igor Bom como um líbero pra tirar pelo time do Avaí, Vladimir. Era o último da defesa, né? Se ele não sai, o Eliel ia sair cara a cara com o gol, foi bem dessa vez o goleiro do Avaí. 27-51, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Ponte Preta com 7 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. A campanha do Avaí de 9 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. Campanhas mais ou menos parecidas, né? Tem 4 pontos a mais a equipe do Avaí neste campeonato da Série B. 17h30, hora esportiva do Brasil, marcou o quintal. A Ponte vem, atenção! Nossa, Felipe Amaral. Ô Gleger, isso que fez o Amaralzinho agora é reflexo também daquela coisa da instabilidade emocional da equipe da Ponte, hein? Não tenho dúvida nenhuma, até porque nós estamos falando aqui de um jogador que já está acostumado, que já está calejado, apesar de ser um menino ainda. O Amaral, quantos jogos já não tem o Amaral com a camisa da Ponte? Não pode cometer esses erros, a Ponte está errando absurdamente, né? E isso pode comprometer o resultado da partida. Igor Bom sente na saída que deu agora para evitar o contragolpe da Ponte Preta, atendimento médico para ele. Felipe Amaral completando hoje 80 jogos com a camisa Ponte Pretana. Ele que fez o gol da vitória da Ponte no primeiro turno contra o Avaí no estádio da Ressacada. Que aliás, diga-se de passagem, mais uma coincidência, o Jefferson Moraes, o árbitro de hoje, foi quem apitou aquele jogo também. Marcas importantes também pelo Data Edu. O Data Edu que não falha nunca. Kaique França hoje completando 90 jogos com a camisa da Ponte Preta. Isso. E o Elvis 50, não é isso, Edu? Isso, tudo arredondando. O Kaique França 90 jogos, o Amaralzinho 80, ele fez disso aí. E o Amaral tá fazendo aniversário. Foi 1-0 no primeiro turno na Ressacada e era o dia do aniversário do Amaral. Tava completando 20 anos. E o Elvis 50 jogos. Aliás, a Ponte tem um interessante, o elenco dela é um elenco assim que tem alguns jogadores que já faz algum certo tempo, viu? Que eles estão juntos aí. O Leonaldi 119 hoje, Arthur 91 hoje,
Kaique França, 90. Fábio Sanches, 87. Amaral, 80. E tem o Elvis 50, Luiz Felipe tem 48, Eliel vai fazer 49, na próxima Eliel faz 50 e assim vai, Roger Williams. É um elenco longevo aqui no estádio Moisés Lucarelli, mas não tá dando certo, né? Não sei se cansou, foi fadiga de material, o que aconteceu, mas não tá dando certo. E como é difícil o time da Ponte chegar a um gol, cara. Até cria, até cisca pra lá, pra cá, mas como é difícil sair o primeiro golzinho da Ponte. Tenhamos fé, torcedor Ponte Pretano. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Sem antes informando pra você que o Igor Bom já tá de pé, tá tudo certo com ele. Tá tudo bem com camisa 1 da equipe do Avaí aqui, meia hora de futebol, primeiro tempo. 0 Ponte, 0 Avaí, Edu. Olha, Ribeirão Preto, primeiro tempo, Série B, gol do Carlos Manuel, Botafogo 1, Ceará 0, Maracanã, agora 30, primeiro tempo, final da Libertadores, 0-0, Boca e Fluminense. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, comando Carlos Batista. Batista na TV, nós aqui no rádio, a Bandeirantes junto com a Ponte Preta em várias plataformas para você. Nós estamos no AM, no FM, no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Você acompanha a Band como quiser, a hora que quiser. Domina o Amaralzinho, foi empurrado, deu falta, o árbitro não deu apenas a sequência. Domina setor direito do campo, o Gé empurrou essa bola de novo para Amaralzinho, vira o jogo para Arthur, mata no peito, desceu no terreno, vai para cima, contra a marcação do Vaguinho, ele trouxe pelo meio, outra finta, galera gostou, só que aí demorou demais, ninguém apareceu, tocou pra Elvis, pode descer a sapatada aí, levanta no segundo pau, vai pintar o toque de cabeça, defendeu, Igor Bom. Quase a Ponte na rede, ele é o subiu mais alto e o goleiro encaixou, Vladimir. Foi o Gé quem cabeceou, viu, Roger? No belo cruzamento do Elvis, numa parceria que deu muito certo no primeiro semestre, o goleiro pegou, vem mais Ponte. Vem mais Macaca de novo, Amaralzinho, rolou, Elvis deixou passar pelo setor esquerdo do campo, atenção, dominou, vai pra cima, Eliel cruzou, mal, demais, que é isso? Não, o Elvis vai ao delírio, o Elvis tá comendo a grama de raiva, Vladimir. É, não é muito a praia do Eliel cruzar, né, ele é mais dá pra receber o cruzamento, a bola foi direto do outro lado pela linha de fundo, perdeu uma grande chance a Ponte. E aí, Gleger, 32, placar de 0-0. Eu acho que a parte emocional tá pesando muito pro time da Ponte, né? São lances assim bizarros, digamos assim, de jogadores que já estão aí traquejados, acostumados com isso, mas essa pressão, né? O campo lotado, a Ponte precisando do resultado positivo e o João Brigatti, ele tem que ter essa percepção. Se você não pode pilhar demais o time, que às vezes atrapalha. E eu sinto um time, claro, tentando, criando, correndo, lutando, mas na parte emocional tá deixando a desejar. Alô, Cláudio Saniel, dizendo aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Pode jogar até amanhã que a Ponte não faz gol. Tá difícil. Mas tem jogo ainda, inclusive no primeiro tempo. Nova Light, vive a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibra economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. 33, a Ponte aperta pelo setor direito do campo, tá por lá hoje a bola escapuliu dos seus pés, voltou aqui pelo meio de campo para Leonal, direceu no terreno, abriu com Elvis, a bola escapuliu, mas deu certo, caiu pela ponta esquerda com Eliel, vai pra cima, já tá na área, pisou na área, já rolou pra trás, Filipinho é pra você, pra fazer, bateu mascado em cima da zaga, volta Filipinho brigando por ela na meia-lua, o árbitro vai marcar uma falta, hein, do Filipinho, dizendo que ele entrou com o pé alto demais. Falta para o Avaí, o Elvis está possesso com o árbitro da partida. Por aquela falta que não marcou em cima dele próprio. Depois na sequência por uma outra falta que ele não deu em cima do atacante da Ponte. Na entrada da grande área e agora por esse lance de ataque. Vai se inflamando o Elvis contra o árbitro da partida. E essa foi, Vladimir? Foi sim, né? O Elvis e nem ninguém da Ponte Preta pode ficar nervoso nesse ponto, porque traz prejuízos para a própria Ponte, né? Ficou caído ali o Vagninho, já está em pé, falta para a equipe do Avaí cobrar. 34 minutos, etapa primeira de jogo, você ligado no futebol da Bandeirantes e na hora de fazer a troca do fluido de radiador e do fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Depois do jogo tem apito final com o Edu Pinheiro, sorteio de uma ferramenta elétrica, de uma furadeira Uesco para você. Fique ligado no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Depois do jogo, no apito final, tem prêmio para você. Apito final.
que tem a marca publicitária de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Apito final com a Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Apito final para Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. 35. Torcedor vai se irritando com o juizão, hein? E aqui a Ponte tenta descer o Mailton, se estica todo para evitar a saída, mas não consegue ou consegue? Conseguiu. Não saiu. Saiu mesmo, não? Não, na verdade ele conseguiu naquele momento, depois ela saiu novamente, né? Quer dizer, a volta dos que não foram, né, Vlad? Exatamente. Ô, Roger. Tá calor aí, Vlad? Um pouquinho, viu, Roger? Mas deu uma diminuída, né? O sol tá... Alguns pontos de sombra aliviam o calor. Aí em seu estúdio avançado em Hortolândia, tá calor, Glaga? Eu não estou em Hortolândia, né? Eu estou em Ayuruoca aqui na minha fazenda. Aqui tá tudo tranquilo. Choveu muito durante a noite, mas agora tá fresquinho, viu, Roger? Só o detalhe que é importante dizer, eu tô falando aqui da parte emocional da Ponte, e a gente percebe que ali do meio para frente a Ponte tá deixando um pouco a desejar, mas a gente tem que elogiar aqui o sistema defensivo da Macaca, hein? O Fábio e o Castro estão muito bem no jogo, os dois laterais também, defensivamente, estão fazendo o que tem que ser feito. Lá em Ayuruoca. Como é que chama essa desgraça? Ayuruoca. Quê? Ayuruoca? Eu não me atrevo a falar não. Teve cartão aí, Vladimir. O Gava, camisa 23 da equipe do Avaí, cometeu a falta e recebe cartão amarelo, primeiro do jogo pro Gava. Falta para a equipe da Ponte de longa distância, mais pelo setor de ponta direita, pertinho da intermediária. Vai Guelbes para cobrança. Nesse momento as sombras das marquises vão encobrindo todo o campo. Levantou fechadinho, subiu o zagueiro para afastar dali. A bola foi direcionada para o Fábio Sanches. Ele não conseguiu subir mais do que a zaga. Volta o rebote para Leonaldi. Ponta esquerda. Levantou de novo na confusão. Subiu o zagueiro para tirar dali. O rebote volta para Mailton. Tem jogador da Ponte caído. Mailton bate pro gol. Girou a zaga havaiana. Tá caído desesperado o Elvis. O árbitro não para o jogo. Tá caído e vem o Avaí. Não quer nem saber do fair play. Vai pra cima o Vaguinho. A torcida pede pra que alguém coloque a bola pra fora e chega rasgando agora o Castro, metendo pra fora. Caído o Elvis faz muito tempo lá do outro lado. E o árbitro vai chamar a atenção de novo do Brigatti. A relação Ponte Preta e Jefferson Moraes não está legal. Mas tem um toque da informação, pois não, Edu? Ó, o seguinte, picada de cobra se cura como? Com o veneno da cobra. Com o veneno da cobra você faz aí a vacina. Agora, gol de quem? Gol do Fluminense, gol de Germancano, argentino, marcando no Boca. Maracanã, 36, primeiro tempo, Fluminense 1, Boca 0. Por enquanto, o Fluminense campeão da Libertadores América. Você viu o lance do Elvis aí, Vladimir? Que você pode relatar pro ouvinte da Bandeirantes? Eu fiquei com a impressão de falta, viu? Pra mim, o lance... Aparentemente ele com o Giovani, pra mim foi atingido o Elvis, sim. O árbitro não deu a falta, mandou seguir e pintou um cartão. Daqui a pouco confirmo pra quem, mas o Elvis ainda tá sendo atendido. É gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para sua performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio, acesse novalight.com.br, é do Brasil. 38. Elvis já está em pé. Departamento médico da Ponte agiu rapidinho. Ele está vindo aqui para a beira do campo, está manquitolando um pouquinho. Aparentemente tá tudo bem com o 10 da Ponte, o Elvis, que tá jogando bem, né, Vladir? Cartão foi pro Arthur, viu, Roger? Amarelo pro Arthur, camisa 15 da equipe da Ponte Preta foi amarelado. Segundo cartão do jogo, primeiro para a equipe da Ponte Preta, 38 e 34. Bola rolando o primeiro tempo, o jogo fica muito picado nesse momento. Para muito o jogo, Elvis fora do campo para esperar o árbitro autorizar. O Brigatti fica louco, pede para que o juiz autorize a entrada. Parece que até de birra o Jefferson não autoriza o Elvis a entrar. Impressionante. A bola dominou aqui no meio de campo com o Wellington, camisa 5, capitão dos caras. Trouxe aqui no campo ofensivo com o Jonatas Costa. Faz a inversão de jogo do outro lado. Para o camisa 25, Natanael. Agora o quarto árbitro liberou. Agora o Guilherme Francisco, Maciel da Silva e Rosário, 4 árbitro que é de São Paulo, autorizou a entrada do Elvis. A Ponte volta a ficar com 11. 39 de bola rolando, já já o intervalo. Bandeirantes para você. Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto passado você teve aí uma grande festa. É uma tradição imensa da Rocha Autopeças. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Daqui a pouco a marca de 40. E aqui falta em cima do Vaguinho.
Falta para o Avaí bater na ponta direita, Vladimir. Cometida pelo Felipinho, né? Se lamenta ali, bem próximo à linha lateral, próximo também ao banco do Brigatti. Falta para o Avaí se manter ali no campo de ataque. Falta para o Avaí bater. Futebol da Bandeirantes com a Uesco. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma, venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Falta, Gava vai para a cobrança, atenção, Kaique França, guarda só aberto aí, Gava partiu, levantou, tirou o peso da bola, no segundo pau, subiu para tirar dali, afastou o Filipinho, rebote e volta para os caras, lá para o setor esquerdo, Natanael para o solo, falta para o Avaí bater da ponta esquerda, Vladimir. O Gé, quem estava auxiliando lá a defesa, ele quem cometeu a falta. Ponte vai ficando cada vez mais irritada. E aí o Avaí mais tranquilo lá com a posse de bola no ataque. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 40 minutos e 30, etapa primeira de jogo. Moisés Lucarelli, tudo como começou. 0 Ponte, 0 Avaí do Pinheiro. E continua então 1-0 lá em Ribeirão Preto, Botafogo 1, Ceará 0, Maracanã. Estamos agora com 40 do primeiro tempo, Fluminense 1, gol do Cano, Boca 0. Alô, torcedor, um grande e forte abraço. Eu estou aqui na liderança do Rádio Campineiro. Falta para os caras, lá vai Rafael Gava para cobrança, 2 na barreira, é na ponta esquerda, gol de fundo, gol da linha ferra, Gava para a bola, partiu, bateu, desvio de cabeça, passa a esquerda do gol, com um tremendo perigo e vai para fora em tiro de meta, Vlad. Era o zagueirão quem estava lá, né? O Jonathan Costa foi quem conseguiu tocar nela pela última vez, tirou bem do gol, mas também tirou para fora. Tirou pra fora é redundância, não tem como tirar pra dentro. Tirou do gol do Kaique França, bola pela linha de fundo. É tiro de meta, Ponte. Ô Gleger, você está sentindo alguma coisa errada com o árbitro da partida, Jefferson de Moraes? Ou tá tudo certo, não tá envolvendo a sua atuação ao resultado até agora? Não tá envolvendo, né? Porque não tem gol pra nenhum lado, mas ele tá perdidaço, né? Muito fraco. Aliás, a arbitragem brasileira tá um terror. Tá horroroso, né? A gente lamenta muito isso. E está na partida, está nas mãos da arbitragem, do próprio VAR, mas o árbitro realmente está muito ruim, não estou gostando da arbitragem dele. E nesse momento, 50% da posse da bola para cada uma das equipes. Jogo muito igual do Moisés Lucarelli, jogo do desespero para Ponte. Lançado o Gé na boca do gol. O goleirão saiu, tocou de cabeça. O Igor bom de novo, como se fosse um zagueiro da sobra. Aparece bem para defender e também como se fosse um jogador de linha, hein, Vladimir? O Gé é perigoso, né? O Igor bom não quis saber, não. De cabeça, tocou nela pela linha lateral. A Ponte vem, segue no ataque. Segue no ataque a Ponte Preta. Quem sabe na reta final do primeiro tempo vai pintar o primeiro gol da Macaca. Eu torço. Vamos nessa, Ponte. A galera torce também. Você precisa de um gol. Você precisa vencer o Ponte Preta para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí vem o Mailton, toca a bola lateralmente aqui para o seu zagueiro, que é o Castro. Castro inverte a jogada para Fábio Sanches. Mete pelo setor esquerdo para Arthur. Arthur sai na marcação do Vaguinho. Vaguinho dá o primeiro combate, estica a perna. Ganha arremesso lateral o time da Ponte Preta. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador, é fluido e freio. Escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E agora a reclamação com a arbitragem é uma possível inversão do arremesso lateral que vai para a equipe do Avaí. Vai o 72, Thales Olek para a cobrança. No campo defensivo ele tem a opção de tocar atrás para o Vaguinho. Tem a opção de começar também com o Alan Costa. Ninguém à frente se desmarca, a Ponte vai apertando. Vai adiantando suas linhas, que é o gol na reta final do primeiro tempo. Dá um toque de calcanhar ao Vaguinho, a bola sobrou aqui atrás para o camisa 4, Castro. Ele aciona o goleirão, Kaique França lá atrás, usa a perna esquerda e vem para o jogo. Camisa preta do Kaique França. Mas o toque dele foi ruim. Natanael se antecipou e roubou. Lá vem o time do Avaí. Bateu pro gol. Kaique França. Milagre. Mais um no camisa 12 da Ponte. Ele saiu jogando errado, é verdade. Mas depois consertou a besteira, hein, Vlad? Se redimiu, né? Saiu errado, o Natanael recuperou a bola, avançou na velocidade pela esquerda, bateu forte, cruzado. Foi buscar o Kaique França, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio pro Avaí. Mais um escanteio pro Avaí.
quinto escanteio para o Avaí. 5-0 em escanteios para a equipe do Leão da Ilha. Atenção, Kaique França, guarda-sol aberto aí. Apesar da sombra, já está em todo o campo. Guarda-sol aberto aí. É Gava daqui para lá. Partiu, levantou. O capitão subiu para tirar o Fábio Sanches. Mas o rebote volta para os caras. Que chute forte pro gol. Na trave. Olha o rebote na trave. Impressionante! E vem para a ponta esquerda, insiste o Avaí, bota para fora, Castro, é escanteio! O que aconteceu agora foi sorte pura, Vladimir! É, sorte pura. Primeiro no chute de longa distância, buscando o ângulo, o Kaique França buscou, fez a defesaça. No rebote, não consegui ver quem chutou do time do Avaí, mas mandou a bola no travessão, rapaz. Perdeu uma grande oportunidade o Avaí de marcar 1-0. Escanteio pro Avaí. Clima tenso no banco da Ponte. O Kaique sentiu, viu? Kaique sentiu, foi acionado o departamento médico da Ponte. Gleger Zouzin, o que foi isso, Gleger? A Ponte deu uma descuidada, né? Aliás, 2 lances. O gol impressionante perdeu ali o atacante do Avaí, né? Não pode perder um gol como esse. Nas 2 oportunidades, a primeira bateu na trave, voltou, dominou, tava sozinho e acabou jogando na trave de novo. A Ponte deu uma desligada, hein? Né? Dá campo para a equipe do Avaí, que nesse momento é melhor na partida, Roger. 17h47, jogo tenso. Nós todos aqui ficamos tenso. Eu confesso para vocês que é um momento de muita tensão. A Ponte precisa da vitória. Só a vitória interessa. Roger. E depois, meus caros, a sequência é difícil. Pega o Tombense, duelo direto, Sabra em Minas, 18 horas. Depois é Juventude fora e CRB em casa. Hoje é o dia, Ponte Preta. Chamou, falou. Não, só pra gente esclarecer aqui, foi o Jean Lucas quem pegou, né, no chute primeiro pra defesa do Kaique França. Depois o Poveda no rebote mandou a bola no travessão. É um lance tão rápido, cara. Foi rápido demais. O Avaí acertou a trave 2 vezes no mesmo lance. Primeiro o Jean Lucas pegou sobra na entrada da área, bateu colocado. Depois o Poveda ficou com o rebote e mandou no travessão. Se tiver bicho hoje, pode dar pros dois. É novo escanteio, Gava parte, levanta, primeiro pau, afastou de cabeça, daí o zagueiro afastou. Zagueiro nada, era o Gé. Ajudando como se fosse zagueiro. A Ponte solidária nas suas linhas, solidária nas suas posições. É arremesso lateral para a equipe do Avaí bater lá pelo setor esquerdo do campo. Diga, Edu. Olha, é o seguinte, na Ribeirão Preto empata o Ceará, o Bissoli marca 43 primeiro tempo, o Botafogo 1, Ceará também 1. E aqui vamos até 49, são 4 minutos a mais que deu o árbitro Jefferson de Moraes. Tá 0-0 o jogo. 0-0 o jogo. Mais uma vez a Ponte vai pro vestiário empatando em 0-0 em casa. Mas veio o Avaí, levantamento de bola na boca do gol. Fábio Sanches tira, a torcida tenta gritar. Sente que a Ponte deu uma coada, como disse o Gleger. A Ponte precisa acordar no finalzinho do jogo, no primeiro tempo. Tentou o Elvis pegar a bola, mas não ficou com ela. Se estica todo o Castro também no meio do caminho. Abriu com passo de uma voadora na bola, vai sobrar pelo setor esquerdo do campo. Tentou pegar a bola, Eliel. Corta, Thales Olex e mete pra fora. Nos jogos disputados em casa, o resultado mais frequente da Ponte ao final dos 45 do primeiro tempo é 0-0, hein? Isso aconteceu em 10 dos 17 jogos que a Ponte fez em casa na Série B. Por enquanto, vai acontecendo na 11ª vez na Série B. A Ponte vai levando um jogo para 0-0 no intervalo. O placar mais típico da Ponte em Campinas nesta Série B, no primeiro tempo. Pior ataque do campeonato é o da Ponte, né? Marcou apenas 20 gols. A última vez que a Ponte marcou foi no empate com o Sport em 3-3. 48-10, 50 segundos para terminar o jogo no primeiro tempo. Já tem Edu Pinheiro, já tem toda a Central Bandeirantes de informação. Tudo que está acontecendo no estádio do Maracanã. O Fluminense está batendo 1-0 a equipe do Boca Juniors. Por enquanto vai ser o grande campeão da América, a equipe do Fluminense. Dominei pela ponta esquerda, lá vem o time da Ponte Preta. Eliel, quem sabe, nos últimos segundos, vai para cima. Insinua, levantou de perna direita, é pra Gela no segundo pau, forte demais, e teve desvio. Escanteio pra Ponte no último lance do jogo, hein, Vladimir? Sempre há uma esperança, né? Desvio na zaga, bola linha de fundo, primeiro escanteio do jogo pra Ponte. Elvis vai cobrar. Elvis chamou a torcida. O árbitro deu 1 a mais, vamos a 50 nesse primeiro tempo. O Elvis olhou pra arquibancada, chamou o povão, chamou a massa. Quem sabe agora, Elvis, de lá pra cá, escanteio, parte, levanta a bola, vem na cabeça do zagueiro. Difícil ganhar uma em Ponte Preta. Mailton ajeita pra Elvis, o rebote é da Ponte. Volta com Mailton. Mailton levantou.
Um balão! O goleiro foi, pegou esquisitão, porque foi realmente um levantamento esquisito, hein, Vladir? Foi um tanto quanto despretensioso, né? Igor Bom em 2 tempos fez a defesa. 49. 35 minutos praticamente para acabar o jogo. 35 segundos para terminar o primeiro tempo. Tá 0-0, já tem Edu Pinheiro. Você ligado na Bandeirantes, obrigado pela audiência do primeiro tempo. Eu conto com você na segunda etapa. Já somos mais de 500 simultaneamente no YouTube da Bandeirantes. Eu vou mandar aquele abraço no segundo tempo pra galera. Porque no segundo tempo vai ter gol da Nega Véia, com certeza. É lateral para bater, Thales Olex vai tomando licença para fazer a cobrança. Se apresenta Rafael Gava, ele vem e domina, encosta curtinho para Thales Olex, voltou com Gava, 1-2 pela direita. Depois na sequência sobrou com Jean Carlos, ele sai da ponta esquerda, vem para a ponta direita, bate na bola, bateu num zagueirão. Fábio Sanches voltou com Gava, ajeita a bola, ele toca essa bola lateralmente para Thales Olex, voltou mais uma vez para Rafael Gava, prende a bola, time do Avaí no campo de ataque, já esgotamos o tempo. Chegou Thales Olex, cruzou na linha de fundo, subiu o Leonaldi de cabeça para tirar, pode terminar Juizão, lá pelo setor esquerdo, Natanael domina, ele é perigoso, baixinho, lateral esquerdo, vai para cima contra 2, a Ponte Preta que vem para recuperação, ele consegue tocar essa bola pelo lado esquerdo, Wellington, capitão, ajeitou, tocou para Giovani, pode pintar o primeiro gol, perdeu o time de bater, Juizão pode terminar o jogo, Natanael já parte do outro lado, levanta, ela vai para fora. E o juiz está verificando se ela realmente desviou para dar escanteio ou não. Não, ele vai preferir terminar o jogo. Apita Jefferson de Moraes. Que sufoco agora no final, hein, meu povo? Que sufoco, hein? Aqui terminou 0 para a Ponte, 0 para o Avaí. Vem aí o intervalo, Bandeirantes com Edu Pinheiro. Olha, ô Catarino. Oi, Edu. Você sabe que fazia tempo eu tava torcendo pro árbitro terminar o primeiro tempo, hein? Fazia tempo que não fazia isso, hein? A gente torce no final, dessa vez torcer para terminar o primeiro tempo. Mas olha, a Ponte atacou para o gol de entrada, público bom, viu, Catarina? Pô, o torcedor da Ponte gosta do time, não, cara? Impressionante essa torcida maravilhosa que apoia, final de Libertadores na TV. Tudo bem, R$10 o ingresso. Ó a torcida aí, Catarina. Catarina. Olha que maravilha, Tenta dar força, faz a parte dela, comparece, grita, incentiva. E em nenhum momento teve vai ou crítica, né? Torcedor realmente apoiando bastante nessa primeira etapa, viu, Edu? Então, por gentileza, meu querido, diga como é que a Ponte está jogando, Catarino. Hoje a Macaca está com Kaique França, Mailton Castro, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldo, Felipinho, Elvis, Eliel e Gé. Castro, novidade na zaga, o Edson está com um entorse no tornozelo, Mailton voltando à lateral direita e Elvis voltando a ser titular no meio campo, Edu. Então, Gleger, hoje agora você em 2 tempos, agora e depois também dos lances aqui, 0-0, para explicar, dar um esboço aí, no geral, bem no geralzão, o que está acontecendo, porque eu acho que o amigo Gleger, não sei se vai comentar comigo, humildemente digo-lhe que as maiores chances foram do Avaí. Esse 0-0, como é que ficou, hein, Gleger? Seu Gleger, o que tá acontecendo? Fala pra mim. Ele já sabe que eu chamaria depois. Ele já foi pegar o rango. Esse Gleger é danado, hein? Ele fala, não, o Edu não vai me chamar agora, eu vou entrar depois. Vou aproveitar e vou fazer, né, um esquenta. Gente, os principais momentos, prometo que eu vou trazer pra vocês já 0-0, jogo duro. Maracanã, deixa eu ver aqui, primeiro tempo encerrado. Germancano marcou, Fluminense 1, Boca 0. E Fluminense vai levando, lembrando, se der empate é prorrogação, tá? E se der empate é prorrogação é pênalti. E nós temos lá em Ribeirão Preto, intervalo também, Série B, Botafogo 1. Ceará também 1, o Carlos Manuel 1-0 Botafogo e o Bisoli marcou aí para o Ceará empatando aos 43. Lembrando que ontem nós tivemos Londrina 0, Guarani 0, Juventude 2, Ituano 1. O gol do Juventude da vitória foi nos acréscimos de pênalti e o Mirassol 2, Sport 1. Olha, na terça, se o Criciúma ganhar do ABC, o Criciúma ultrapassa o Sport sai do G4. E o Guarani é o 8º colocado com esse empate. E a derrota do Ituano foi boa pra Ponte, né? Mas a Macaquinha tem que fazer a parte dela. Jogo dificílimo! Intervalo! Deixa eu ver o que a galera tá dizendo aqui. Cadê a galera aqui? Eu falo depois, tá? Nosso WhatsApp é o 971021493. Agora, 17h55. Futebol é com a Bandeirantes.
Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Olha, 0x0, hein? 0x0, tá aqui os principais lances, 6 minutos, o Gé tentou de cabeça, vamos lá, Roger William. Vai pintar o primeiro, levantou na boca do gol, é pra fazer, passou na cabeça do Gé, voltou com o Elvis, levantou pra desvio de cabeça, Gé pra fora! Quase a ponte na rede, Vladimir. É, o Fernando aqui do 1431. Seu Edu, o Gé não joga junto, não adianta. Junto Eliel e Gé não pode ir junto. Será que o Brigatti não tá vendo isso? Um é centralizado, outro vem pela ponta. Deu aqui uma explicação, o Fernando aqui na bronca com o Gé Eliel e bronca com o Brigatti. Os dois não podem jogar. 1 minuto depois, gente, Vagninho, ex-Guarani, lá no gol da Fepasa, cara a cara com Kaique França. Domina pelo setor esquerdo do time do Avaí, tabelou, vai pra infiltração, atenção, lado esquerdo do campo, vai fazer o gol, bateu o Vaguinho, defendeu, Kaique França. Torcedor da Ponte, os zagueiros ponte-pretanos pediram também o impedimento que a arbitragem não marcou, Vladimir. E haja moção, 15 minutos, hein? Kaique França de novo, foram 2 defesas. Vai, Roger William. Deu essa bola soltando então pra Giovani, bateu pro gol, defendeu, Kaique França, voltou o remote, levantou o Gava, vai pintar o primeiro do Avaí, passou por todo mundo, na grande área, Jean Carlos ficou olhando, e ninguém do Avaí pra empurrar essa bola pra dentro. Só que o rebote volta pra Natanael pelo setor esquerdo do campo, ele toca essa bola pra Poveda, Poveda colocou na boca do gol,
vai pintar o primeiro. De novo, Kaique França! Poveda, revelado pelo Guarani, artilheiro da Série B pelo Sampaio Correio ano passado. Alô, meu caro Avelar de Hortolândia. Boa tarde, Edu. O João tem que colocar Paulo Baia no lugar do Eliel e Pablo Diego também para jogar no lugar do Gé. 31 minutos. Olha, uma jogada bonita. Arthur, Elvis, cruza, Gé de cabeça. Vai, Roger Williams. Pode descer a sapatada aí, levanta no segundo pau, vai pintar o toque de cabeça. Defendeu, Igor Moon. Quase a ponte na rede, ele subiu mais alto e o goleiro encaixou, Vladimir. Foi o Gé quem cabeceou. 41, olha, começava o sufoco da Macaca, uma falta lateral, um toquinho de cabeça, que perigo. Olha aí o Avaí atacando pro gol da Fepasa. Gava pra bola, partiu, bateu, desvio de cabeça, passa a esquerda no gol, com um tremendo perigo e vai pra fora em tiro de meta, Vladimir. Era o zagueirão quem tava lá, né? O Jonathan Costa foi quem conseguiu tocar nela pela última vez. 43, Kaique França, olha, completando 90 jogos, um ícone nesse elenco. O melhor jogador, Kaique França, como salvou a ponte esse ano, mas infelizmente ele saiu errado, deu contra-ataque. Ih, rapaz, olha aí, vamos lá. Foi ruim, Natanael se antecipou e roubou, lá vem o time do Avaí, bateu pro gol, Kaique França! Milagre, mais um no camisa 12 da ponte. Ele saiu jogando errado, é verdade, mas depois consertou a besteira, hein, Vladimir? Mas não terminou. Né? Gente, na sequência, duas bolas, uma na trave e uma no travessão, no mesmo lance. Primeiro na trave, depois do travessão, que sufoco. E aí a torcida da ponte quer saber de uma coisa? Termina, pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba o primeiro tempo. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba. Olha lá, registrado no Moisés Lucarelli, hein? Lá com o Vladimir Catarino, torcedor. Acaba, pelo amor de Deus. Olha, daqui a pouco eu coloco o lance aqui, essa na trave duas vezes. 0-0, jogo duríssimo, mas bom público majestoso, hein? Cadê Zorzinho? Vamos comentar? Gleger Zorzin comentando esse 0-0. Oi, Zorzin! Daqui a pouquinho... O Zorzinho, nosso WhatsApp é o 97102-1493, 97102-1493. E agora, o que vai ser da ponte, hein? Macaquinha voltando, tendo a volta do Elvis. O Elvis até que tentou, mas é um negócio, gente. Tem que ter um pouco de paciência com o Elvis, porque pelo menos com ele você percebe que tem um toque diferenciado, ele tenta, não deu certo, não deu muito certo. Mas quando ele não tem, porque a ponte não tem outro, tem quem? Quem que tá no banco aqui? Quem é que tá no banco? Deixa eu ver aqui. Quem é que tá no banco da Macaquinha aqui? O Gabriel Santiago. O Lucas Natan não tá, mas não é igual, né? Não tem. Então o Elvis precisa jogar mesmo. Não sei se aguenta 90 minutos. Não sei se aguenta. Agora, realmente, na hora do acabamento, falta alguma coisa, né? Uma jogadinha pro Gé, o Eliel esforçado, mas não sobra uma correta. Às vezes o Filipinho tenta chutar de fora da área de forma precipitada. Você percebe que a bola queima no pé. Não consegue fazer aquela jogada. Não consegue. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Chegou o lance 7 aí? Não? Aquela na trave e outra no travessão? O nosso Danilo Capucci tá tirando aqui. A ponte com Kaique França, Mailton, Fábio Sanches, Castro e Arturo Castro, hoje improvisado como zagueiro. Ele atuou 2 vezes, disputou a Copa Paulista, ele é volante, tá? Amaral, Leonardo e Filipinho, o trio de ferro, os 3 meninos, não tem jeito, né? E o Elvis, Gé e Eliel. E o Gleger na escuta? Opa! Para explicar esse 0-0, hein, Gleger? Tivemos um probleminha técnico aqui, Edu, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Aliás, eu tive um problema técnico aqui com a Ponte teve nesse final de primeiro tempo, né? Que a Ponte começou bem o jogo, né, criando inclusive algumas alternativas ali, algumas oportunidades, mas eu acho que faltou um pouco mais de tranquilidade pro time. E aí, no segundo tempo, no segundo terço do primeiro tempo, o Avaí cresceu, criou oportunidades e era para ter aberto o placar aí. Não fosse, claro, o Kaique França, né? E aquele momento de sorte, né? Porque aquele chute do Poveda, né? Vem um chute de fora da área, a bola vai lá na gaveta, ela pega no poste, volta pro Poveda, ele domina, e aí era só tirar do Kaique, ele tirou demais, pegou no travessão, e a Ponte aí conseguiu levar aí esse empate pro intervalo, pro vestiário. Agora, não gostei, Edu, não gostei da apresentação da Ponte. Eu acho que tem que ser um time mais equilibrado dentro do campo, um time
que tenha um pouco mais de tranquilidade, porque a Ponte demonstrou muito, mas muito instabilidade emocional nesse primeiro tempo. Então eu espero um time um pouco mais agressivo e agora tem que pressionar, agora tem que partir para cima, porque ela precisa da vitória, né? E espero que o João tenha feito alguns ajustes, tenha feito um reposicionamento do time para que a Ponte possa iniciar a partida bem, o segundo tempo bem e terminar bem. Não como aconteceu no primeiro tempo, que ela iniciou bem e acabou dando campo, dando espaço, né, dando tranquilidade para a equipe do Avaí, que não tinha tanta marcação, flutuava entre as linhas e facilitava essa transição. Então é isso que o João tem que ajustar. Ajustar os blocos um pouco mais juntos, os blocos um pouco mais compactados, para que a Ponte não dê espaço e consiga chegar mais à frente. Não gostei também, Edu, que eu achei que tinha que pressionar um pouco mais, pressionar a saída de bola, sair um pouco mais de trás, linha alta em alguns momentos, e em momento algum nós vimos isso, uma Ponte linha média, em alguns momentos linha baixa também, para um time que quer ganhar, jogando em casa, tem que ser mais tem que se arriscar um pouco mais e tem que ser mais agressiva, viu, Edu? Olha, deixa eu mandar um abraço aqui pro Dadá. Alô, Dadá de Barão, o casal lá de Jacumã, Conde, na Paraíba, a Rita Maluca e o Paulo, né? Manda um abraço pro Dadá, deve estar aí debaixo da cama agora lá em Barão Geraldo. Ei, Dadá, como sofre com a macaquinha. Edu, é o Batata, aqui de Rio Preto. Meu filho está desesperado, manda um alô pra ele. Alô, filho do Batata! O filho do Batata é o Batatinha. Um grande abraço, viu? Time não chuta, não faz gol, meu Deus do céu. Agora o Matozinho aqui, tá pedindo, se fizer tudo isso, tira o Gé, coloca o Luiz Felipe de lateral. O Mailton vai pro ataque. Então tira o Gé, coloca o Mailton no ataque e o Luiz Felipe vai pra lateral. Colocar então o Luiz Felipe no lugar do Gé. Tira o Elvis, coloca o Gabriel no meio. Tira o Amaral e coloca o Paulo Baia no ataque. Assinado Carlos Matozinho. Só não dá o Gabriel não tá no banco, né, Edu? Não tá, né? Não dá. Quem que tem de meia no banco? Não tem ninguém, né? Meia de verdade, não tem. Ponte não mexe não, hein? Não mexe. Quem que tá no banco aí? Quem que é o banco da Ponte mesmo? É o Pedro goleiro? Rocha, goleiro, Thiago Oliveira, zagueiro, Pablo Diego, atacante, Tomás Kaique, zagueiro, Luiz Felipe, lateral, volante, Paulo Baia, atacante, Samuel Andrade, volante, Thales, atacante, Polvideiro, atacante, o Everton, lateral, Ramon Carvalho, volante e Igor Torres, atacante. Quer dizer, Gabriel Santiago e Lucas Natan não estão no banco. Não estão no banco. O time do Avaí tá mudando, tá saindo camisa 23, para a entrada... Felipe Bastos. O Felipe Bastos está entrando com a camisa 90 no lugar do Gava. Sai o Gava para a entrada do Felipe Bastos, 90. Felipe Bastos, há 10 anos, hein? Final da Sul-Americana, Pacaembu, Ponte Lanús, ele fez o gol de falta. Aliás, nos últimos 10 anos, pouquíssimos gols de falta da Ponte, com certeza. Essa ficou na memória, não tem como, né? E marcando gol de empate no Pacaembu, 30 mil torcedores da Ponte se deslocaram até o Pacaembu, numa festa muito bonita e espetacular. O torcedor da Ponte aplaudiu bastante ele, viu, Edu? O Felipe Bastos, né? Isso. E o Potker tá machucado, não foi relacionado. Meus amigos, vai começar a sofrência. Ponte 0, Avaí 0, mas para o show continuar aqui na Bandeirantes, é ele mesmo. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Campeonato Brasileiro, Série B, 35ª rodada. Bola rolando em Campinas e no rádio, na internet, só da Bandeirantes, só uma mudança. Vladimir já conferiu, Felipe Bastos veio para o jogo na equipe do Avaí, em lugar de Rafael Gava. A Ponte é a mesma. O torcedor fazendo aquela festa no início do primeiro tempo, com faixa preta, faixa branca, faixa branca, faixa preta. A Ponte no segundo tempo ataca a direita do seu rádio. Ataca para o gol da linha férrea e os refletores a plena carga. Já temos iluminação artificial aqui. E vem Ponte. Arthur, ponta esquerda, levanta na boca do gol. Tira o zagueiro. Expulsa o perigo da linha. Alan Costa botando para escanteio. É o segundo para Ponte no jogo, Vladir. Para onde estava virado, o Alan Costa fez o corte após o cruzamento do Arthur. Escanteio que o Elvis vem cobrar. Alô, Luiz Felipe, maravilha, um abraço. Alô, Silveira. Luiz Fernando, tá torcendo pro Leão. Geraldo Paulo Guimarães, dizendo que apostou quentão na vitória da Ponte. Eu acho que você vai terminar o sábado mais rico hoje. É escanteio, Elvis de lá pra cá, parte levantar meia altura, tira Thales Olex.
Mete essa bola pra fora, arremesso lateral pra Ponte bater na ponta esquerda. Ponte inteira de branco com a faixa preta no peito, numeração em preto. O Avaí com meias e calções azuis, com a sua camisa listrada em branco e azul, com uma numeração bonita no costado em branco também. Agora a Ponte tentou um arremate, eu nem fui para narração porque já estava parado o jogo, marcado o impedimento pelo Daniel Henrique Silva Andrade do Distrito Federal, que corre por aqui, Vladimir. O Eliel foi quem aproveitou o lance, chutou cruzado, mas estava parado, o impedimento foi marcado. Arbitragem com meias e camisas vermelhas, calções pretos. Arbitragem comandada pelo Jefferson Ferreira de Moraes, ele mora em Aparecida de Goiânia. Apita mais um jogo seu na Série B, o 7º jogo dele na Série B. E coincidentemente ele apitou o duelo do primeiro turno com a vitória da Ponte sobre o Avaí lá na ressacada, na bela ilha de Florianópolis. A única capital do Brasil que não está num continente, está numa ilha. É Florianópolis, a terra bonita da Ilha da Magia, onde fica o Avaí. Bola colocada para fora pela zaga da Ponte, arremesso lateral para a equipe do Avaí bater o setor direito do campo de ataque. O Avaí vai atacando à esquerda do seu rádio para o gol do Portão Monumental. Placar de 0-0, a Ponte com esse empate vai chegando a 36 pontos. Vai ficando perigosa a situação da Ponte, tem que vencer hoje. Tem que vencer, Ponte Preta tem que quebrar esse jejum impossível de 9 jogos sem vencer. São 3 jogos sem marcar um golzinho sequer. E o Brigatti manda a galera para o aquecimento. Todo o banco da Ponte sai para o aquecimento. Todo não, porque há uma limitação. O Eduardo Barroca mandou. O Eduardo Barroca não mandou ninguém se aquecer ainda. Por enquanto todo mundo sentadinho ou mandou? Mandou sim, né, Vlad? Estão lá atrás do gol, ó. Estão atrás do gol, defendido agora pelo Kaique França. 6 atletas Ponte Pretanos para aquecimento. Gira a bola o time do Avaí aqui no campo defensivo. Bola entregue pelo setor esquerdo para Jonatas Costa. Ele empurra a bola curtinha para Natanael. Lá no campo de ataque, à frente, tocando a bola para 29. Jean Lucas. Por baixo, a marcação da Ponte colocando para fora, arremesso lateral para o Avaí bater. 3:30, segundo tempo, placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes em FM 85.7, AM 1170 para Campinas. Para Ribeirão 85.3. No aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas. No aplicativo Band Rádios, no aplicativo Band Play. E também pelo Alexa. Se você tiver Alexa aí, fale com ela. Alexa, toca a Rádio Bandeirantes Campinas. E ela vai tocar o som mais ouvido no futebol do interior. Pelo site bandemulti.com.br, no portal carlosbatista.com.br. 4 minutos, segundo tempo. Placar de 0-0. Aumenta o volume do estádio Moisés Lucarelli. Esse é o som forte da Bandeirantes. Com Gilberto Sufi na técnica externa, timaço do Gil Kleber. A Ponte nessa peregrinação. E a Bandeirantes mostrando tudo pra você. Domina a bola Felipinho. Felipinho errou o passe. Depois na tentativa da recuperação, Castro mete essa bola para fora, colocada para fora, é arremesso lateral para a equipe da visitante bater. É o Avaí quem vai bater o arremesso lateral. Natanael toma distância para fazer a cobrança. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontro do Iga Atacado Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Na mesa de som, Gabriel Ribeiro tocando comigo, 5 minutos no YouTube, Lucas Pessoa. Hoje na gravação, Danilo Capucci, timaço técnico da Bandeirantes, já o giro porque aqui se manda a Ponte. Vem com o Arthur pela ponta esquerda, vai encostar pedindo lá pela ponta esquerda, Gé. Ele dominou, encostou, recebeu, atenção, vai pra cima, faz a finta, bate pro gol. Pra fora pela linha de fundo, tiro de meta, Vladimir. O Eliel, né, foi quem dominou a bola bem rente aqui, entrada da área pelo setor esquerdo. Dominou, bateu forte, não era a melhor opção. Poderia ter tentado o passe, chutou direto pela linha de fundo, é tiro de meta. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5:40, segundo tempo. Moisés Lucarelli, 35ª rodada da Série B. 0 para Ponte, 0 para o Avaí, Edu. 20h30, Arena Barueri. Hoje tem Palmeiras e Atlético Paranaense. Maracanã, 10 o segundo tempo. Cano marcou no primeiro tempo. Fluminense 1, Boca 0. Domina Gé pela ponta esquerda. Levantou-se, passada a cabeça do zagueiro. Chegaria bem para o Felipe Amaral. Mas o rebote volta. É do Elvis, abriu pela ponta direita. Mailton sai da grande área, pisou fora da grande área, driblou o quero-quero. O quero-quero atrapalhou ele, se acredita? Aí na sequência o Bandeira aqui tá marcando alguma coisa. Me parece que impedimento. 3 minutos atrás, né? Quando o Gé dominou e passou pro Eliel. Apenas agora a confirmação do impedimento.
Alô, Damião. Alô, Jorge Marçom. Alô, Luiz Fernando. Todo mundo aqui ouvindo a Rádio Bandeirantes no YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Pesquise lá. O Antônio Carlos Pereira, sou Ponte. Estou em Cruzeiro do Oeste, Paraná. Alô, Cruzeiro do Oeste, alô, Paraná. Estado de gente boa, ordeira e muito trabalhadora. Obrigado pelo seu carinho, Antônio. Obrigado pela sua conexão com a gente pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet. Condimentada com especiarias e pimenta branca, processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontra no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 7 minutos, etapa final de jogo, lateral na ponta esquerda para a equipe da Ponte. Brigatti olha para o banco, gesticula, fala alguma coisa para o seu auxiliar técnico. Está inconformado que a Ponte não consegue fazer o primeiro gol. 7:21, lateral, lá do outro lado, toma a distância, Arthur levanta, a zaga tira, vai voltar para o próprio Arthur. Felipinho por dar também deixou com o Arthur. Vamos, Ponte. Arthur tabela a bola com o Elvis, depois ele volta um pouquinho mais aqui pelo meio para Leonaldi, vai para cima, bateu de longe, encaixa firme, Gorbon faz a defesa, Vladimir. Foi forte o chute do Leonaldi, mas estava bem colocado e Gorbon, sem dificuldade, fez a defesa. 7:47, segundo tempo. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e salas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Aqui tenta pressionar a sair o time da Ponte. Lateral para bater o time do Avaí. O Bandeira está com o instrumento levantado, disse que não foi falta, mas deu arremesso lateral. E aí a reclamação dos jogadores do Avaí porque queriam uma falta, hein, Vladir? E o Gé reclamou bastante porque queria a bola para ela, o time da Ponte Preta. Mas a posse é do Avaí no lateral. O Alan tá ouvindo a gente lá no Rio Grande do Sul, em Caxias. Tá dizendo que a Ponte vai ter dificuldades lá para jogar contra o Juventude. A Joelma Oliveira tá pedindo um gol aqui de todas as formas, evocando todos os nomes para que saia o gol. Tudo isso lá no chat, passe lá no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes. Falta para Ponte. Jogo parado. Mailton vai se levantando agora. Falta para Ponte de longa distância. Elvis vai para bater, Vladir. E aí vem todo mundo para a área, né? Tá vindo aí o Gé, já tá também lá o Castro, Fábio Sanches, todo mundo para esperar o cruzamento. Elvis vai para a cobrança, camisa 10 no costado, gol da direita, capricha a Ponte. Vamos lá, Elvis, todo mundo está com você, garoto. Quem sabe no lance desse, de bola parada, você coloque com veneno. Brigatti fala alguma coisa para ele, talvez uma jogada ensaiada. Perna direita, Elvis partiu, levantou, é pro Fábio Sanches, subiu o goleiro, dá um soco em falso, volta o rebote, tira o 77, Giovani. Ele tirou o rebote, volta para Filipinho, dominou com certa dificuldade, fez um chutão para a grande área, buscando camisa 9, Eliel. A zaga tirou dali, virou contra-golpe para a equipe do Avaí. Bola metida para Vaguinho lá do outro lado. Vai correr muito forte. Protege Leonaldi. A bola sai. Sai para a equipe da Ponte Preta. Lateral para a Ponte. Os dois se estranham, hein? Leonaldi e Vaguinho. O clima esquentou lá na ponta direita. Ele ataque do Avaí, Vladimir. Um cheirou o cangote do outro. Bem próximo ali o assistente. Agora o árbitro vai lá para chamar a atenção também dos dois jogadores. Roger. Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Jogo da sofrência, hashtag Jogo da Sofrência em Campinas. 10 minutos e 20 segundo tempo. Ponte 0, Avaí 0, Edu Pinheiro. Ribeirão Preto, segundo tempo, Série B, Botafogo 1, Ceará também 1, Maracanã 15, segundo tempo, Fluminense 1, Boca 0. Bandeirantes. Felipe Amaral erra o domínio. Dá bola de presente para o 77, Giovani. Vem os caras agora para contra-golpe, para com Felipe Bastos. Ele abriu o compasso, vem para o setor direito, vai sozinho, agora sim. Ele abriu na ponta para Vaguinho. Dominou, desceu no terreno, bateu mascado em cima do zagueiro. Bate em cima do 15, Arthur vai ganhar arremesso lateral na ponta direita, a equipe visitante, que vai empatando o jogo por 0-0, vai chegando a 39, 40 pontos agora a equipe do Avaí. Gleger Zorzo, em você por dentro do jogo. 10, segundo tempo, 0-0. 11 agora, Gleger. O panorama não mudou muito, né, o Roger? A Ponte tenta, está muito ainda ansiosa em alguns lances.
percebe-se o Elvis, né? Muito ansioso, também um jogador experiente, né? Sabe da responsabilidade, mas a Ponte não conseguiu evoluir ainda não. Teve aquele chute do Leonaldo lá de fora da área, mas muito pouco, né? Já estamos aí quase 12 minutos. A Ponte precisa acelerar um pouco mais o jogo. Se fosse o João, mexeria no time, viu, Roger? 11 minutos e meio. Gleger já tá avisando, tem que mexer no time já no começo do segundo tempo. Ponte no segundo tempo com 2 finalizações. Mas quem tem mais posse é a equipe do Avaí, 55 contra 45. E segue a bronca da galera contra o Arthur da partida. Dessa vez aqui é porque uma falta foi marcada no contragolpe dos caras, é isso, Vladir? Exatamente, né? Na verdade, o lateral. A torcida da Ponte queria o lateral para si, o árbitro marcou pro Avaí. E vem o Avaí, Felipe Bastos toca pela ponta direita, estica o compasso, Felipe. O Fábio Sanches Digo, ele intercepta a jogada, volta o rebote para a equipe do Leão. Vem pelo setor esquerdo do campo, Natanael vai para cima, passadas largas, abre no compasso pelo setor esquerdo para Jean Carlos. Lá vem o Avaí, Sassaricou para lá e para cá, usa a perna direita, toca a bola para Felipe Bastos. Lateralmente devolve para Giovani. Giovani lá na ponta esquerda para o Jean Lucas. Ele já triangula a jogada com o Felipe Bastos. A zaga da Ponte chega para tirar o rebote sempre da equipe azul de Santa Catarina. Natanael vem pela ponta esquerda, rolou rasteiro, a tentativa com o Poveda, vai para fora essa bola, tiro de meta, Vladimir. Ele não conseguiu concluir legal não, né? Tava pressionado ali, não conseguiu tocar na bola. Sorte da Ponte, linha de fundo, é tiro de meta. Foi em 25 de agosto que a Ponte deixou o gramado do Moisés Zucarelli. Com uma vitória pela última vez, marcou 1-0 no Londrina. De lá pra cá, depois naquele jogo, a sequência foi o derby e depois dali não venceu mais a Ponte Preta, que está com a cordinha no pescoço, a nega véia campineira. Passou por 2 meses sem vitória, Sim. né? Setembro e outubro. 2 meses, é muita coisa. Rocha Autopeças, sempre com preços importantes e descontos especiais para você. Aproveite e encontre a loja mais próxima acessando rochaautopeças.com.br. Mailton vem com a Ponte Preta, vai chutar de longe, Igor! Bom, encaixa firme, desceu uma sapatada de perna direita, tá certo, numa dessa a bola pode desviar e trair a vigilância do goleiro, alguém pode desviar, mas tem que chutar, fez bem o camisa 7 da Ponte, Vladimir. Fez sim, chutou bem o Mailton de longa distância que não pegou a direção, não fez a curva que ele queria, né? Aí estava bem colocado o Igor Bom para fazer a defesa. Jé faz o pivô na entrada da área, foi puxado, o árbitro não dá falta, rebote volta para Filipinho, 13h50, etapa final de jogo, Arthur toca na bola, abrindo pelo setor esquerdo para Eliel, vamos lá garoto, Eliel, eu sou mais você, Eliel levanta a bola na boca do gol, seria para hoje, corta a zaga do Avaí, a Ponte tá atenta no jogo, já roubou lá pelo setor esquerdo do campo, vem com Eliel, Eliel traz essa bola para Leonaldi inverte a jogada pelo setor direito com Mailton pelo meio para Elvis levanta a cabeça, usa a perna direita, botou para correr, o atacante chegou tentando de cabeça, o Eliel subiu o zagueiro para tirar dali, afastou a zaga do Leão. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light, potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Felipinho traz a Ponte, abriu com o Arthur, vai levantar, na verdade ele faz a inversão de jogo pro outro lateral que é o Mailton, desceu no terreno, colocou no segundo pau, tira a zaga do Avaí, depois na sequência completa com extrema habilidade Felipe Bastos, e já volta para correr o Vaguinho, é contra-golpe para o Leão, um tranco do Felipinho, na bola o árbitro deu que foi ombro, que não foi nada, vamos Ponte, Elvis acelera a jogada com Felipe Amaral, que bota a bola pelo setor direito com o Mailton, levanta na boca do gol, desvio de cabeça, defendeu Igor Bom, milagre do arqueiro do Avaí. Que defesa foi essa, Vladimir? Milagrosa a defesa do Igor Bom. Cruzamento do Mailton, o Gé subiu mais do que o zagueiro, tocou de cabeça buscando o canto direito. A bola foi no cantinho, se esticou todo o Igor Bom para fazer a defesa. Passou perto demais a Ponte do primeiro gol. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 15 minutos e 40, etapa final de jogo. Moisés Zucarelli, tudo igual. Ponte 0, Avaí também 0, Edu Pinheiro. 20 minutos, segundo tempo, Maracanã. Cano marcou, Fluminense 1, Boca Júnior 0. Bandeirantes, timaço de Carlos Batista, hoje na TV e no rádio, só da Bandeirantes. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e de fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Roger.
Pois não. Polvidiero vai ser a primeira alteração na equipe da Ponte Preta, daqui a pouco vem pro jogo. E aí, Gleger, gosta da alteração que vai fazer ainda o Brigatti? Eu não sou muito fã do futebol do Polvidiero, até porque todas as vezes que ele entrou, ele não foi bem. Agora, tomara que ele consiga, né? Tomara que ele vá lá e faça o gol. Você vê que a Ponte está começando a chegar, está começando a evoluir, né? Igor Bom fazendo grandes defesas. Agora eu teria colocado o Paulo Baier. Paulo Baier era a posse do Gleger para o segundo tempo. E a neguinha vem pelo setor esquerdo do campo. Atenção, lá vem Macaco, o cruzamento acontece, vem mascado, facilita para Igor Bom. 16:40, placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes. E os novos frangos crocantes da Seara, muito suculento. Irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no IG Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Neste momento, 54% a posse para o Avaí, 46% para a Ponte. Mas a Ponte ataca mais. A Ponte é mais agressiva no jogo do segundo tempo. Agora o Poveda faz uma falta em cima do capitão Fábio Sanches. É falta de ataque, é bola para a equipe da Ponte Preta bater. 17:25. Torcedor não para um minuto. E ainda está lá o Polvidiero conversando com a comissão técnica da Ponte. Não entrou ainda. E quem vem a Ponte vem com o Arthur. Pelo setor esquerdo toca essa bola para Eliel. Eliel colocou na área. Tira como pôde. Afasta Alan Costa. Tirou dali o rebote. Volta. É Alvinegro. É Alvinegro Campineiro. Caiu aqui atrás a bola com Castro. Castro faz um passe curto à sua frente. A bola para Leonaldi. Leonaldi tentou para Elvis. Errou o passe, Leonaldi. Contra-golpe para o Avaí. É tudo que a Ponte não precisa, é isso. Agora na boca do gol, com o Wellington, o capitão, ele perde o time. Perdeu o time, voltou o rebote para Felipe Bastos, bateu em cima do zagueiro, voltou para o capitão de novo. Na boca do gol, é para fazer o primeiro. Tocou o Wellington no segundo pau, desvia, é gol. É brincadeira o time da Ponte Preta. É brincadeira o time da Ponte Preta. Gol do Avaí. Dá um gol pro Leonaldi. Dá o gol pro Leonaldi. Cheia de graça. Na situação que tá, vai errar um passe desse. O Avaí silencia o Moisés Lucarelli. Jean Lucas. Jean Lucas, 29. Na marca de 18 minutos. Gol safado do Avaí. Jean Lucas não perdoa, ele marca. Um gol dado pelo Leonaldi. A Ponte facilita pro Avaí. A Ponte facilita o descenso. Essa é a grande verdade. Avaí 1, Ponte 0, Vladimir Catarino. Uma bobeira do Leonaldi, né? Claro que tá todo mundo querendo acertar, ninguém erra de propósito. Mas é um lance que não pode acontecer, né? Recuperação da equipe do Avaí. O Wellington ficou lá dentro da área esperando o momento certo para fazer o passe, até que sobrou ali para o Jean Lucas. Mandou com facilidade para o fundo das redes. Gol do Avaí 1-0, muda a Ponte agora. Tá saindo o Amaral. O Amaral com a 8 tá saindo para a entrada do 22, Polvidiero, 1-0 Avaí. E aí, Gleger, o que dizer pro torcedor sofrido da Ponte Preta, esse torcedor que veio, que cantou, que incentivou até aqui? Vai culpar o Brigatti? Vai culpar a diretoria? O cara faz o que fez, deu gol pro Avaí. E a Ponte estava melhor no jogo, Gleger. Exatamente. Tinha melhorado na partida, fazia um bom jogo, né? Começava a crescer, começava a criar oportunidades. Agora não dá, né? Isso aí deve-se muito à parte emocional, tá, Roger? Não tem outra explicação. O time da Ponte, a gente percebe que tá assim, ela tá em alguns momentos anestesiada, é o que tá acontecendo, né? A situação é ruim, faz um jogo equilibrado até, mas pela situação, precisando da vitória, precisando do resultado, a Ponte precisa vencer, não tem como, e ela não consegue evoluir, não consegue criar, né? Erra passes, perde a bola como perdeu o Leonaldi. Então assim, é complicado, realmente situação muito complicada da Macaca, e o que aconteceu agora na partida é a cara da Ponte no campeonato todo, totalmente fora de si, né? Porque não dá para perder uma bola como perdeu o Leonaldi, não dá para ter uma recuperação, uma retomada de marcação da forma que teve e deixar o jogador do Avaí sozinho na área como aconteceu, foi só lá empurrar a bola para a rede.
Rocha Autopeças, encontra a loja mais próxima de você, aproveite toda a rede, as ofertas, os preços importantes da Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br. E aqui vem o goleiro Igor Bom fazendo a defesa, volta o rebote pela direita, lá vem Ponte Preta, o levantamento acontece, a zaga tira, volta o rebote para Leonaldi domina, vem Felipe Bastos para cima dele, bola sobra para a equipe da Ponte Preta, teve mexida na ponte, hein, Vladimir? Teve mais uma, saiu o Mailton para a entrada do Everton, o Everton 23 no lugar do Mailton. O Everton já está aqui pela ponta direita. A bola já tá pela ponta direita com Castro, levanta na boca do gol, a zaga tira, volta o rebote, tá na grande área, o 22, Polvidiero, voltou, sobrou o rebote, o tiro pro gol, passa a esquerda no gol, quase o Eliel empata o jogo, Vladimir. Além de tudo, não dá sorte a Ponte Preta, né? Que lance, perdeu o Eliel. Tava praticamente dentro da pequena área, chutou cruzado, tirou do goleiro, mas a bola acabou indo pela linha de fundo. Rapaz, nada tá dando certo, tá tendo mudança na equipe do Avaí. Tá saindo o camisa 13, Vagninho, entrando o 38, Felipinho. Felipinho, 38, entrando no lugar do Vagninho, Roger. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 22:20, segundo tempo, Moisés Lucarelli. Avaí 1, Jean Lucas Barra, Leonaldi 1 pro Avaí, 0 pra Ponte do Pinheiro. Olha, Maracanã, final da Libertadores, 26 minutos. Ó, empatou o Boca. Acaba de empatar o Boca. O gol de... Eu não acredito. A Advíncula, que jogou na Ponte em 2013, só fez 6 partidas. O peruano Advíncula e empata pro Boca. Maracanã, agora 27, segundo tempo, hein? Boca e Flu, 1-1. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes ligado em você ligado no futebol da Bandeirantes. Roger. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibra a economia nos padrões de esporte. Acesse novalight.com.br. Chamou, falou. Nem o placar eletrônico quer acreditar que o Avaí fez 1-0, né? Lá tá 0-0 ainda. É verdade, é o detalhe que só o rádio traz pra você. Esse Vladimir Catarino. Dá pra quebrar um pouco essa tensão, né? O clima ficou absolutamente tenso de uma hora para outra. Vocês conseguem captar aí em casa, você pelo computador, você pelo tablet, você no seu celular. No microfone ambiente do Gilberto Sulfi, já não se ouve muito mais o alarido da torcida Ponte Pretana. É claro, tá incrédulo e toma um golpe desse. Elvis toca a bola pela direita, Polvidiero toca ela atrás para Castro. Castro levanta a cabeça, vai lançar direto para o campo de ataque. Atenção, gela a grande área, dominou, vai empurrar curtinho pela direita, tá esperando o Everton. O Everton dominou, tentou sair da marcação de 2 contrários, ficou preso nela, sai com bola e tudo. O jogador do Avaí é arremesso lateral para a equipe da Ponte. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Elvis ajeita para Leonaldi, pode bater daí, levanta a bola na boca do gol, subiu de cabeça para tirar, Jonatas Costa, rebote e volta do outro lado para Ponte Preta, vamos lá Arthur, capricha garoto, ele vai para cima, insinuante, consegue fazer o cruzamento, cruzou, ela vai sobrar, Polvidiero vai fazer o gol, bateu, defendeu, espetacular, Igor Bom! Com os pés, o milagre, volta o rebote, o chute de longe, Castro para fora! Milagre de Igor Bom de novo. Que monstro no jogo, Vladimir. Que defesaça, mais uma do Igor Bom, hein? Quase que é queima-roupa. O chute do Polvidiero com os pés, defendeu o Igor Bom. Tá salvando o Avaí, mantendo a vitória do time catarinense. O grau de dificuldade dessa defesa do Igor Bom, salvando o Avaí, hein, Glaguer? Ele tá aqui, é o homem do jogo, né? Teve aquela cabeçada também, foi impressionante, né? Mas essa daí é aquilo que eu falei, né? Na hora que foi entrar o Polvidiero. É difícil, é complicado. Eu não sou muito adepto, mas ele estava ali, bem posicionado, né? Tudo bem que a bola veio em cima, mas o tempo de reação dele foi impressionante. Belíssima defesa, grau de dificuldade 7.98. Faltou pouco para 8, hein? Seria um recorde esse ano, hein, Glega? Não, é o critério, né? Eu tô muito criterioso. Muito, muito. Você é um realmente... E você pode, porque você jogou demais. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 25:40 no jogo da sofrência. Aqui no Moisés Lucarelli. 1 para Avaí, 0 para Ponte Preta do Pinheiro. Olha, é o seguinte, lá em Ribeirão Preto vira o Ceará. Gol do Ceará, segundo tempo, hein? De Botafogo 1, Ceará 2. Bandeirantes.
Bandeirantes, comando de Carlos Batista, você interagindo conosco pelo WhatsApp DDD 19 97102 1493 ou pelo chat no YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O José Carlos Gripo, Gabriel Sartori, Alfa Vídeos, Carlos Torres, Luciano Mendes, Paulo, Luiz Fernando, toda essa galera aqui participando, interagindo. É claro que tem muita tiração de sarro por lá, tem gente esperançosa, tem torcedor do Avaí, tem de tudo, é democrático. O chat no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Acesse youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, 26:41, lateral para a equipe visitante bater, já é batida, chegou até o Felipe Bastos, ex-Ponte Preta, coloca a bola na entrada da grande área buscando o Gabriel Poveda, tirou a zaga da Ponte, rebote e volta para o Gé, ele matou no peito, foi pro solo, olhou pro árbitro, pediu a falta, o árbitro mandou seguir, é bola para a equipe do Avaí, aqui no meio de campo domina Giovani empurra curtinho lá atrás, recomeça o jogo com Thales Olex dá um passe muito forte, chegou até o goleiro Kaique França, recomeça o arqueiro da Ponte Preta, chegaram os novos frangos crocantes da Seara, a crocância vai te surpreender tanto que você vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. 18h36, hora esportiva no Brasil, você ligado no futebol da Bandeirantes. A Ponte está perdendo o jogo, está ficando numa situação difícil, a Série C está perto, está próximo do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte não se ajuda, a torcida faz a sua parte. E vem Jean Lucas, autor do gol. Vem pelo setor esquerdo, já rolou a bola para Poveda. Poveda tentou soltar pela ponta direita, cortou a zaga da Ponte, Castro. E tá lá se esforçando todo, né? Volante improvisado lá atrás. Na ausência de zagueiros, o Brigatti improvisou o volante Castro, camisa número 4. Ele colocou essa bola para fora, arremesso lateral para a equipe do Avaí bater. Silêncio absurdo no estádio, hein, Vladimir? Mudou totalmente o panorama e o clima. Apenas o torcedor organizado, ainda de forma tímida, está incentivando os demais torcedores calados. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Deixa eu dar uma passadinha aqui nas estatísticas do segundo tempo. A Ponte tem 57% da posse da bola, finalizou 9 vezes contra 4 do Avaí. Finalizações ao gol foram 5, né? Dessas 5 aí, 3 defesaças do Igor Bom no segundo tempo. Finalizou só uma vez o Avaí, que foi exatamente o seu gol. Chutes bloqueados, 2 para o Avaí, 1 para a equipe da Ponte Preta. Um escanteio no segundo tempo para a equipe da Ponte, 2 impedimentos do ataque Ponte Pretana até aqui. Números, estatísticas e curiosidades para você ligado no futebol da Bandeirantes. Lateral que vai bater o Natanael, camisa 25. Ele bate, levanta aqui pelo setor esquerdo do campo. Jean Lucas tenta sair da marcação, vem por baixo, corta o Everton, coloca para fora. Arremesso lateral para o Avaí. Daqui a pouco a Ponte vai mexer mais uma vez. Brigatti, um lutador, muda, faz o que pode, inventa, desinventa, volta ao normal, mas dentro de campo a coisa não se emenda realmente, e o Avaí não quer nem saber, e vem pra cima, vem lá pelo setor direito, arredondou, chutou pro gol, à esquerda do gol pela linha de fundo, na primeira tentativa do Filipinho, Vladimir. Mas não pegou legal na bola não, né, limpou bem, mas na hora do chute, arrematou errado, linha de fundo, tiro de meta, Kaique França tem pressa. Bruno tá aqui com a gente dizendo vamos Ponte, Bruno Rubinger. Se eu pronunciei certo, valeu. Se for errado, desculpe. Luiz Fernando tá falando bastante aqui, vamos Leão, pra cima deles. É torcedor do Avaí, tá ligado no futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Caiu. Autorizado o atendimento médico, tem jogador do Avaí caidinho, hein, Vladimir? Giovani, tá caído ali o Giovani. O Felipinho foi lá pra tentar levantar, ajudar, ficou bravo o Giovani. Disse que só vai levantar quando a maca chegar e por isso o jogo tá parado. Pior ataque da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte passou em branco 7 dos últimos 10 jogos que fez. E tá passando em branco hoje de novo. Muito por conta do Igor Bom, que está fazendo vários milagres aqui no estádio Moisés Lucarelli. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de jogo no segundo tempo. Hashtag jogo da sofrência. Avaí 1. Ponte 0, Edu Pinheiro. Olha, Brasileirão, 20h30, Arena Barueri, Palmeiras e Atlético Paranaense. Amanhã lá em Bragança tem Red Bull Bragantino e Corinthians. E no Maracanã, 35, segundo tempo, final da Libertadores, Boca e Fluminense 1-1.
Persistindo o empate lá no estádio do Maracanã, teremos pênaltis para conhecer o novo campeão da Libertadores da América. Pois não? É prorrogação terminar empatado. Tem prorrogação, é Copa, né? Isso. Tá certo. Depois aí o pênalti, né? Aí o pênalti se persistir no tempo extra da prorrogação. Giovani saiu, Roger. Entrou Jean Kleber, 16. Jean Kleber, 16, no lugar do Giovani, no Avaí. Jean Kleber é sangue novo na equipe de Eduardo Barroca. Depois que ele chegou, o Avaí deu uma empinada para cima, espantou o fantasma do rebaixamento. Tá chegando a 42 pontos e praticamente sepulta qualquer chance de cair o Avaí. Dentro da casa da Ponte Preta. É brincadeira, não? 31 minutos, Gleger Zorzin comenta e o jogo, 1-0 Avaí na frente. O panorama é o mesmo, né? A Ponte nervosa, tentando, errando passes ali na saída de bola, né? Inacreditável, tá sozinho. O Avaí, ele vem agora, vai baixar a linha, tá esperando, né? E a Ponte que fique atenta, viu? Porque tem um contra-ataque aí, o Barroca tá mexendo, e a Ponte que fique muito atenta, que se jogar muito pra cima, toma o segundo gol. Precisa estar mais organizado para tentar empatar o jogo. Ele é o partido contra-golpe pela ponta esquerda. Derrubado com falta e sobra cartão para Jonathan Costa, Vladimir. Atropelou, né? Foi um atropelamento do Jonathan Costa para cima do Léo, que partia para o contra-ataque. O árbitro marcou falta. Deu cartão amarelo para Jonathan Costa. E daqui a pouco vem Pablo, Diego e Ramon Carvalho na ponte. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Daqui a pouco mexe a Ponte 2 vezes. Falta para Nega Veiga, gol da linha férrea. 32 minutos. Perder é ruim, empatar ameniza um pouco, ainda não é a solução, mas é menos pior do que perder. Quem sabe o gol? Gol não tem hora e pode ser agora. Vai Elvis para cobrança, autoriza o árbitro goiano. É de lá para cá, perna direita, Elvis partiu, levantou. Igor Bom soca a bola por segurança. Soca a bola e ela cai aqui pelo setor direito. O Paul Vigiro empurra a bola curtinha para o Everton. Usa a perna canhota, bate direto pela linha de fundo, Vladimir. A bola veio até mim, né? Normalmente ela procura o craque, não foi o que aconteceu agora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Avaí. E vamos ter as mexidas aí do técnico Brigatti. Não autorizou ainda o árbitro da partida. Com a Ponte ele tem alguma cisminha sim, viu? Nem vai autorizar agora. Os caras já estavam, me parece, preparados já para entrar. Ele mandou bater o tiro de meta, o goleiro Igor Bom. Futebol da Bandeirantes informando para você que a Ponte pega o Tombense sábado, 18 horas em Minas. Talvez o último respiro, né? O último gole da garrafa pode ser lá em Tombos. A Ponte contra o Tombense. E vem Macaca, Eliel de novo. Agora vai bater pro gol. A esquerda do gol. Dessa vez ele não cruzou. Tentou sozinho, bateu, ela passou a esquerda do gol, Vladir. Não pegou legal na bola, não. A bola foi direto pela linha de fundo. O Brigatti desistiu de uma das alterações, né? Vai entrar apenas, por enquanto, o Ramon Carvalho. Pablo Diego volta pro banco. Então tá saindo o Felipinho, meia dúzia para a entrada do 40, Ramon Carvalho na ponte. E aí, Gleger, como você explica essa alteração? Ele vai oxigenar ali o meio de campo, tentar aquilo que a gente estava falando, né? A transição, melhorar, ver se melhora um pouco mais a transição, melhorar aí a chegada da bola na frente. A Ponte é muito lenta, né? Você vê que tenta uma hora ou outra ali com o Eliel, que é um jogador de velocidade, mas a lentidão na transição é uma coisa impressionante. Por isso que cria muito pouco, dá oportunidade sempre do time adversário estar bem postado a hora que a Ponte tem a bola. Bom, já o Avaí joga sábado em casa contra o CRB. Talvez um jogo que para a equipe do Avaí já não valha mais nada. 34-45, caído o jogador do Avaí. Vai ganhando tempo o time do Eduardo Barroca. Agora vai levantando ali o Poveda, parece que está tudo certo, não precisou de atendimento. É falta para o Avaí bater lado esquerdo do campo de ataque. Você vai ouvir e está ouvindo o toque do eletrônico. Gabriel Ribeiro marca, você confere comigo, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 35, segundo tempo. Avaí 1. Ponte nada, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, o Ceará virou na Ribeirão Preto 2-1, mas acaba de empatar o Botafogo, hein? O Diogo Silva de cabeça, 32 segundo tempo, empata Botafogo 2, Ceará também 2, e no Maracanã, 39-40. 40 segundo tempo, Boca 1, Fluminense também 1. Alô, Rogério Gazola, obrigado pelo carinho. WRN também tá acompanhando aqui o Carlos Torres.
e uma discussão intensa sobre o futuro da Ponte Preta aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estando pelas redes sociais, passe lá e chama para ser o teu amigo no Instagram, @o_Roger_Williams, @o_Roger_Williams. E vem Macaca, Elvis acionado, a bola escapuliu, vai sobrando na grande área para Eliel. O zagueiro tenta tirar, tirou. Quando também a fase é essa, não dá nem sorte de pegar uma segunda bola, né, Vladimir? Tudo é do Avaí, né? Tudo dá errado, né? Incrível o que acontece com a Ponte. É impressionante, é impressionante. Rocha Autopeças. Encontre a loja mais próxima de você e aproveite as ofertas e promoções com qualidade da Rocha. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina a grande área, lá vem Jean Lucas pelo time do Avaí. Aí ele tentou. Aí deu pra falta. cima, deu falta de ataque, forçou demais, é bola para a equipe da Ponte, Vladir. Exato, falta cometida ali para cima do Fábio Sanches, Kaique já cobrou. 36 minutos de bola rolando. Vamos para a reta final do jogo. Vamos para a reta final de partida. Leonaldi abre essa bola pela direita para o Everton, domina. A Ponte deu uma desacelerada no momento que não pode. Tem que buscar pelo menos o gol de empate. Leonaldi abre essa bola lateralmente para Ramon Carvalho. Ele que entrou no segundo tempo. Já deu essa bola para Polvidiero. Vai para cima, Polvidiero de perna direita. Tocou para quem, filho? Para quem tocou o Polvidiero? Me explica, Vladimir. Nem ele sabe, né? Porque o mais próximo era o Eliel. A uns 2,5 metros de onde ele mandou a bola, foi pra fora, é tiro de meta, Avaí. Percebeu aí, Roger? Porque eu falei que eu não sou fã do futebol do Polvidiero, né? Tem razão. Tem razão. Com a bola nos pés, tranquilamente para fazer o passe. Bom, se bem que até agora há pouco, o gol foi dado assim pro Eliel, do Leonaldi, né? O Elvis estava a 3 metros dele, ele deu a bola de presente para a equipe do Avaí, quer dizer, é um time muito descontrolado, né? Muito descontrolado. Não dá para dizer que é só desorganização tática ou técnica, mas aquilo que o Gleger vem falando desde o começo. O equilíbrio emocional da Ponte realmente não veio para campo. Vem agora a Ponte, vamos ver se na base da garra. Chegou o Everton, levantou. O que ele fez respondeu a minha colocação. A bola sobra ainda lá do outro lado. Arthur pega a bola, levanta a cabeça, cruza na boca do gol. Subiu o zagueiro para tirar. Jonatas Costa afastou, voltou o rebote. Filipinho deles. Toca a bola para fora, arremesso lateral. Escora aqui o Brigatti como se fosse o Gandula, ajeitando a bola rapidinho para o Everton cobrar. O arremesso lateral. 2 alterações em cada time ali, hein? Fácil, hein? Meu Deus. Vamos começar. Vamos lá. Na Ponte, tá saindo camisa 9, o Eliel para a entrada do 11, Pablo Diego. Pablo Diego com a 11 entrando no lugar do Eliel. Eliel saindo aqui do outro lado. Saiu Elvis, 10 e entra 16, Paulo Baia. Paulo Baia 16 no lugar do Elvis. Então as 2 alterações na Ponte. Agora vamos às mudanças feitas na equipe do Avaí. Esperar o quarto árbitro lá levantar a placa. 17 e vem 4. É o 17. Não, 17 e 44. O 17 Modesto sai, o 9 Poveda. Poveda sai para a entrada do Modesto. O outro a sair, a entrar é o... Qual o número, Roger? 44. O Douglas Bacelar. Douglas Bacelar com a 44. Vamos ver quem vai sair para a entrada. É o camisa 29, Jean Lucas. Sai Jean Lucas, entra Douglas Bacelar na equipe do Avaí. Muitas alterações. Os 2 técnicos mexendo muito no time, hein, Gleger Zorzin? Mexendo ali o João tá tentando agora dar um pouco mais de velocidade, né? Tirando o Elvis ali, colocando o Paulo Baia. Aliás, né, uma discussão que tá há muito tempo aí, nós comentaristas, com o próprio Batista, né? E vocês narradores também, sobre a questão do Paulo Baia, né? Ele joga como um meia, você vê, saiu o Elvis, colocou o Paulo Baia. Então vamos ver se o Paulo Baia não consegue acertar um chute aí de fora da área, né? Aquele chute que pega o goleiro de surpresa, porque só assim que a Ponte vai fazer gol. Não cria, não chega, não tem organização ofensiva e o resultado mostra o que a Ponte está fazendo em campo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Com Lucas Pessoa no YouTube, nas gravações o Danilo Capucci, de março técnico da Bandeirantes, 40 minutos, segundo tempo. Moisés Lucarelli, o placar da Bandeirantes é esse, Avaí 1. Ponte 0, Edu Pinheiro. É a Ponte, 16ª, primeira fora da zona com 35 pontos, 1 a menos. Tombense, primeira zona com 34. A Tombense joga final de semana agora. Joga Tombense, joga. Espera um pouquinho, deixa eu pegar minha tabela aqui. Atenção, Tombense joga logo mais, 19h30.
com o Sampaio Correia lá em São Luís. Então, se o Tombense for bem sucedido, pode colocar a Ponte ainda hoje na zona de rebaixamento. Lembrando que lá no Maracanã nós estamos no segundo tempo, em instantes finais, 45 em 1-1. Boca e Fluminense 1-1, final da Libertadores. Se terminar 1, vai para prorrogação, Roger Williams. Torcedor começa a deixar estágio, hein, Vladimir? O torcedor não tá acreditando muito, né? Até porque até o empate é ruim, mas como você disse, seria menos pior do que a derrota, claro. É gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para sua performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. É do Brasil. Segunda pela ponta esquerda, Wellington. Esse aí é o volante capitão que estava na área depois da besteira do Leonardo, quem chutou pro gol por desvio do Jean Lucas. Participou ativamente do gol. Ele quem tá lá pela ponta esquerda. Domina, já rola a bola para Felipe Bastos. O encontrão na entrada da grande área, ele dá falta. No pé de ferro com o Leonardo. Falta para o Avaí, perigosíssima, Vladimir. Rapaz, falta muito perigosa. Vai ter a oportunidade agora o Avaí na cobrança dessa falta. Quando é divulgado o público, viu, Roger? 4.920 pagantes. 4.920 pagantes. O não pagante, 605. 605 não pagaram, 5.525 é o público total. 5.525 para uma renda de R$ 60.805. Superior à média de 4.206 torcedores aqui por jogo no estádio Moisés Zuccarelli nessa Série B, o que corresponde à 9ª pior média de público. O 9º pior público do campeonato é da Ponte Preta. Falta para o Avaí. Vai montando a barreira, Kaique França com 4 jogadores. Vai tomando distância simplesmente Felipe Bastos. Simplesmente um cobrador exímio de faltas. Kaique vai para o canto esquerdo, deixa o canto direito para Deus cuidar. Tá ali a barreira para proteger também o canto direito. É lá que ele busca e ela vai forte demais por cima do gol. Pela linha de fundo, Vladimir. É muito bom cobrador de falta, mas desta vez mandou a bola para fora. É tiro de meta. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Daqui a pouco tem apito final. Polêmico. Repercussão total do jogo da Ponte que está perdendo mais um. 10 jogos sem vencer. 4 jogos seguidos sem fazer gols. Você já tá botando lenha na fogueira aí, hein, Edu? Não, o Roger, é o Gleger, cara. Apareceu agora uma imagem do João Brigatti. Impressionante. Nem o próprio João Brigatti aparentemente acredita mais. Não tem condição. A Ponte não consegue evoluir mais 4 passes seguidos. Pode empatar, mas vai ser um lance absolutamente fortuito. E agora mais uma falta para a equipe do Avaí. Fábio Sanches, encontrão por baixo com camisa 17, Modesto. Falta para o Avaí bater. Daqui a pouco apito final com prêmios para você. Uma furadeira elétrica da Uesco. Você não pode perder. Daqui a pouco apito final em nome de Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo, viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Caído o jogador da Ponte na área, o árbitro nem te ligo. Deixou o lance seguir, a lateral para a Ponte aqui do outro lado, Vlad. O Polvidiero. E para piorar, né, Roger, a Ponte agora fará 2 partidas fora de casa contra Tombense e Juventude. E depois termina aqui contra o CRB em casa. Vem Ponte, Arthur lado esquerdo, cruza na boca do gol, subiu de cabeça o toque, Igor Bom pegou, tira a zaga! Já tocou e o Igor Bom fez um milagre daqueles que a gente só vê uma vez a cada 100 anos. Só. Tô aqui atrás do gol, incrível. Eu não acredito no que meus olhos veem e eu transmito para o ouvinte Bandeirantes. O que esse Igor Bom fez no cabeceio do Gé, hein, Vladimir? Incrível a defesa do goleiro Igor Bom, Roger, incrível. O Gé cabeceou consciente, com força, no cantinho esquerdo. Não, olha, raramente eu vi uma defesa como essa do Igor Bom. Todo mundo estava comemorando. O Gé chegou a reclamar de que a bola entrou. Ela não entrou, claramente não entrou.
defesaça do Igor Bom, teve cartão amarelo para jogador lá no banco de reservas da Ponte e teremos 7 minutos de acréscimo. Gleger Zorzin, que defesa é essa do Igor Bom? Ah, aí é milagre, né? O Tigrão diria, tomou o gol e destomou. Para essa aí, 8,25 a defesa do jogo até agora. A defesa do jogo até aqui, disse o Gleger. Paulo Baia na cobrança do escanteio. O gol da linha Ferca. Vai, garoto, capricha Paulo Baia. Quem sabe é para empatar. 46, ele deu mais 7 minutos. Vamos a 52. Paulo Baia parte, levanta mal no primeiro pau. Facilitou a tirada do Natanael. Afasta o perigo dali. A Ponte com 11 finalizações no segundo tempo contra 6 o Avaí. Deixa eu ver aqui no total do jogo. 18-13 em finalizações. Lateral para a equipe da Ponte Preta. Esse Igor Bom está salvando o Avaí. E pode estar decretando o rebaixamento da Ponte, que não consegue sequer empatar o jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli. Mas vem pelo lado esquerdo do campo, Arthur vira o jogo entregando para Ramon Carvalho. Ele pode bater aí, prefere tocar a bola pela direita para o Everton. O Everton fez 1-2 para Paulo Baia. Linha de fundo, cruzou no segundo pau e agora... Eu não acredito, mas volta o rebote, tá viva a bola, é pra tirar, é pra fazer o gol. Bola colocada pra fora, pênalti. Tocou na mão do jogador do Avaí. Pênalti. O árbitro vai dar o pênalti. Num lance impressionante que a Ponte manda na trave. Vai pra cima de todo quanto é jeito. O zagueiro trouxe o último argumento, que foi a mão. E usou esse artifício último para impedir a bola e a sua passagem. Ele titubeou, na verdade. Ele não ia marcando o pênalti. Talvez por ouvir o Vladimir gritando, ele vai convictamente marca o pênalti. Conta tudo aí, Vladimir. Que loucura, né? No cruzamento, o cabeceio me parece ter sido do Gé, ela bateu na trave. O Gé cabeceou na trave. A bola estava saindo, o jogador da Ponte conseguiu salvar ainda. O Pablo Diego mandou a bola para a área. E aí, na base da confusão, no bate-rebate, ela tocou no braço do zagueiro da equipe do Avaí. O pessoal do Avaí reclama, o árbitro demorou, mas marcou o pênalti. Tem a chance, a Ponte, de empatar o jogo. E aí, Gleger, você vendo tudo aí, possivelmente também com o replay da Band. Pênalti para a Ponte. É um lance muito confuso, né? Teve o cruzamento ali, a bola bate, um bate-rebate. E eu vou tô no retorno da imagem aqui agora, Roger. Pra mim foi pênalti, tá? No primeiro instante, eu fiquei com a impressão de pênalti. Bateu no braço. A bola ia em direção ao gol, pênalti claro. Que lance é esse, hein? Bola de um lado, bola do outro. Eu tive a impressão de novo ter batido na trave. Foi na primeira. Na primeira, né? Isso, no cabeceio. A bola bateu na trave e ia saindo pela linha de fundo. O atacante da Ponte salvou, cruzou pra área e aí no bate-rebate tocou no braço do zagueiro. Tem atleta da Ponte caído. Vai sendo levantado agora. É o próprio Gé, camisa 19. Pois não, Gleger? Tem uma... Na hora que a bola bate na trave e corre ali, eles estão analisando. Eu achei que se saiu, a bola não saiu, hein? Hã? Eu achei que saiu. Então, eles vão analisar se a bola vai ao saiu VAR. ou não. Eu acho que saiu. Eu até ia dizer, mas com a confusão do lance acabou passando, mas eu acho que saiu. A cabeçada foi do Castro na trave, tá? De quem? Claro. Do Castro. Do Castro, né? É claro. E a Ponte vai atrás do foi árbitro pra cabine, hein, Gleger? Para pressionar. Eu acho que, assim, é claro que a bola tem que sair toda, mas eu fiquei na dúvida também, tô com o Catarina nessa. No primeiro instante aqui, tivemos o retorno da imagem, um ângulo um pouco diferente. Aparentemente a bola sai, tá? Vamos ver o que vai decidir a arbitragem. Vamos ver. Agora, Gleger, independente disso, pelo que a Ponte apertou agora na reta final, por tudo que fez o Igor Bom, né? Merecia sorte melhor no jogo, né? Merecia, sem dúvida nenhuma. Um erro, né? Você não pode errar. Errou, você acaba sendo prejudicado. Foi o que aconteceu com a Ponte, mas estava merecendo. A luta, Ponte, tomara Avaí... que... Pois não, Gleger? A luta, a determinação, a Ponte realmente está merecendo. Tudo bem, Ponte e Avaí se enfrentaram em 17 jogos com 6 vitórias para a Ponte, 6 empates e 5 vitórias para o time do Avaí. Esse aqui, portanto, é o 18º jogo da história dos dois times. O árbitro está lá na cabine do VAR. Ele está analisando as imagens. Pouca pressão ou não para cima dele lá, hein, Roger? Muita pressão. Todo Jogadores mundo da Ponte, torcedores aqui das cadeiras cativas também estão pressionando. Se for um pênalti e a Ponte converter, pode estar viva ainda. Um pontinho pode fazer a diferença. Você ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado. Estamos quase chegando a 1000 pessoas online com a gente no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se o Gleger tiver alguma imagem nova para acrescentar, se bem que o árbitro vai para campo agora. Ele vai para campo, fez o break.
esperou todo mundo passar, fez o VAR e anulou o gol da Ponte. Não, o pênalti, né? O pênalti, melhor dizendo. Eu já estava cantando que seria o gol. E a pressão dos jogadores da Ponte agora. A gente fica transtornado, que a gente torce, que é uma outra coisa. A gente perde até a passada. Podia ser o gol, mas nem pênalti foi. 51, vai ter que acrescentar muito agora, hein, Vlad? Agora, ele deu 7, né? Mas pelo menos o quê? 3 ou 4 minutos parados aí. Vai ter que acrescentar o árbitro. Finalzinho de jogo, 51 minutos. Pois não, Gleger? No lance tem um empurrão do Gé também ali no camisa 95 do Avaí. Parece que é isso que ele tá marcando, hein? Ele marcou falta, não marcou tiro de meta, não. Tá sinalizando ali que o Gé deu um empurrão. Então, nem foi a questão da saída de bola, foi falta do Gé. Foi pênalti, a bola pegou na mão do jogador do Avaí, mas ele tá dando a falta na disputa de bola. Antes dela sobrar pro Gé ali, tem um empurrão do Gé no camisa 95 do Avaí. E o Gé toma amarelo por reclamação. Perfeito. Pois não, Edu? Não, com essa confusão toda, esqueci de informar. Terminou 1-1 no Maracanã e agora começa a prorrogação, tá? 1-1, Boca e Fluminense. O Germancano marcou pro Fluminense no primeiro tempo e o Advíncula, peruano, acabou empatando para o Boca. A Ponte não perdia para o Avaí desde dezembro de 2020, 2-1 no Moisés Lucanelli. Tá voltando a perder. 12ª melhor dona de casa. A Ponte Preta volta a perder no estádio Moisés Lucanelli. Mais 4. No momento que não podia. Mais 4 minutos, vamos a 56. Quase 1 hora de tempo. Quase 1 hora do segundo tempo. Lateral para o Avaí bater na ponta esquerda. É lateral para o time que está vencendo por 1-0. Gol marcado pelo Jean Lucas aos 18 do segundo tempo. Depois do Leonaldo entregar a paçoca, dar a bola de presente para os caras. E aí o Avaí não desperdiçou, foi lá e fez 1-0, um time muito eficaz. A Ponte em contrapartida chutou 829 vezes contra o gol de Igor Bom, que fez de milagre no mínimo 3. Vem Felipe Bastos pela ponta esquerda, Leonaldo dá o corpo à frente da sobra para o Everton. Um bicão na bola, levantando a frente, domina Gé, Gé vai para cima, 2 contrários. Vai esperar o que, árbitro, para marcar falta? Quase atropelou o Gé, o Jonathan Costa. A Ponte já bate rapidinho, chega pelo setor esquerdo do campo com o Arthur. 53, vamos a 56. Bola aqui para Castro. Abriu pelo lado esquerdo do campo, veio o levantamento de bola, tira de cabeça. Afastou dali o Jean Kleber. Tirou o perigo, voltou o rebote para Alvinegra Campineira. Arthur de novo com a bola lá pelo setor esquerdo do campo. 53-22. Você ligado no futebol da Bandeirantes, que tensão. Hashtag jogo da sofrência. A Ponte tá perdendo por 1-0 e vem aí o Paulo Baiga levantando a bola na grande área, subiu de cabeça, afasta o Douglas Barcelar, volta o rebote para a equipe da casa, Barcelar por baixo tira, voltou de novo para Paulo Baiga, ajeita lateralmente a bola para o capitão, Fábio Sanches mete lateralmente lá do outro lado, lado esquerdo já do seu campo de ataque, Ramon Carvalho tenta funilar a jogada, botou um pouquinho mais à frente para Pablo Diego costura a jogada, troca passes com o Arthur, pelo lado esquerdo do campo, vai deixar a bola para Pablo Diego mais uma vez, 54 praticamente, só tem 2 minutos mais, Ponte, bota a bola da confusão, Ponte, bota a bola da confusão que o placar não é seu. Você ligado no futebol da Bandeirantes, é dramático o final do jogo aqui, vai ter que torcer contra o Tombense mais tarde. Roger. O Edu já falou, tem Tombense mais tarde, é torcer contra o Tombense que venceu o Tombense lá em Minas Gerais, diga. Curiosamente a Ponte contratou seguranças, viu? Seguranças estão aqui bem próximo ao alambrado. Claro, prevendo qualquer problema, né? A informação do Vladimir. Aqui Arthur coloca na grande área, subiu de cabeça para afastar o Jonatas Costa. Rebote tem que ser da Ponte, isso. Paulo Baiga. Não sei por que não tem espaço esse cara. Ele toca a bola para Polvidiero a Ramon Carvalho atrás, tocando a bola para o Everton, coloca na área, isso. Tocou de cabeça, Fábio Sanches, a zaga tirou. Vai brigar por ela o Fábio Sanches, Felipe tá por lá também, tirou. Felipinho. Felipe Bastos tentou primeiro, Felipinho foi quem completou. Rebote volta para Kaique França. Último homem adianta a jogada como se fosse um volante. Ele já abre a bola pelo setor direito do campo. Paulo Baia limpa o Natanael e vai para cima, pode até bater aí. Levanta a bola na boca do gol, Igor Bom. Desse jeito até amanhã não passa nada, Vladir. É muito mais difíceis, ele defendeu essa, dificilmente ele deixaria passar, né, Roger? Daqui a pouco apito final com Edu Pinheiro, 19h04, hora esportiva do Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes, um jogo em que a Ponte tinha amplas condições de vencer, e aí voltar a ficar mais tranquila, abrindo 4 pontos da equipe do Tombense, que joga logo mais. Tombense, próximo adversário da Ponte Preta, sábado, 18h em Minas. Campinas toda em sua parte preta e branca vai para Minas
Pelo menos em pensamento, torcer pela Ponte vai ser o último respiro. Tenta levantar a bola na boca do gol, tira a zaga havaiana. E aí bate como pôde o Natanael em cima do seu companheiro, em cima do Paulo Baia, ganha arremesso lateral. Vai vir toda a cera do mundo para a equipe do Avaí agora, que não quer nem saber, o árbitro já olhou para o cronômetro. Vai terminar o jogo, apita o árbitro. Jefferson Moraes de Goiás mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo, um pecado. Um jogo em que a Ponte se esforça, tenta, atira mais pro gol, 20 finalizações, sendo 8 diretamente ao gol. Mas para aí, Igor Bom, perde mais uma no erro individual de Leonaldi e vê a Série C cada vez mais próxima. Se não matematicamente, mas virtualmente, pelo menos depois desse resultado aqui em Campinas. Reportagem Bandeirantes. Alguma situação aí, Vladimir, ou podemos ir para o apito final? Olha, os jogadores estão lá dentro. Vamos chamar o apito final, depois a gente volta. Acho que dá tempo, viu, Roger? Então vem aí na Bandeirantes, o melhor pós-jogo do Brasil. Vem aí o apito final com Edu Pinheiro. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Oi, Vladimir Catarino. Confusão, viu, Edu? Confusão, torcedores da Ponte Preta enfrentando alguns policiais aqui em um dos portões de acesso ao gramado. Os torcedores tentaram invadir o gramado por um dos portões aqui localizado atrás do gol de entrada. A polícia rapidamente se posicionou ali em frente ao portão, impedindo o acesso desses torcedores. A Ponte contratou seguranças particulares que ficaram colocados ali, né? Se colocaram bem próximo ao alambrado. Então não houve nenhum tipo de tentativa de invasão pelo gramado, mas um pequeno grupo de torcedores tentou invadir aqui pelo portão, mas já foi esse grupo controlado pela polícia. Nenhum jogador da Ponte Preta falou, nenhum jogador falou aqui na zona mista, na saída do campo, viu, Edu? Público 5.525, 5.525, a renda 60.805.
1-0 Avaí, Ponte perde, o gol do Jean Lucas é 18 segundo tempo. E deixa eu só informar uma coisa aqui, o Lucas me ajudando aqui. Atenção, hein? Opa, atenção, quem? John Kennedy, gol do Fluminense na prorrogação, primeiro tempo da prorrogação. Isso a 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação, Fluminense 2, Boca 1. Fluminense 2, Boca 1. Fluminense, por enquanto, vai conquistando a tão sonhada Libertadores. Bom, gente, vamos por partes. Boa parte do segundo tempo, o silêncio fala tudo. Torcida silenciosa, time da Ponte abatido. O Greg vai explicar já. O gol do Jean Lucas, perde a bola o Leonaldi, a facilidade com que o Avaí chega atacando aqui, no segundo tempo, atacando pro gol de entrada. E fazendo aí Jean Lucas sem nenhuma dificuldade, só toque aqui, envolvendo todo o time da Ponte, pegou no contrapé 1-0. Sim, pois não, Catarina? Não, eu ia dizer exatamente isso ao final, né? Claro que o Leonaldi errou, mas depois ninguém marcou também, né, rapaz? Porque entre a perda de bola do Leonaldi e a sequência da jogada, correu um tempo também, né? Parece que a Ponte, após o erro do Leonaldi, abandonou e esperou o que iria acontecer no lance do gol do Avaí. Uma pena, né? Tô revendo aqui na TV, né? Uma jogada, sabe, entrou com uma facilidade incrível. Gente, é o seguinte, no primeiro tempo, o Jorginho, dá pra dar uma explicada aqui. No geral, o Avaí foi melhor no primeiro tempo, inclusive com duas bolas, uma na trave e uma no travessão. No mesmo lance, chuta, bate na trave, volta, chuta, bate no travessão. 44 primeiro tempo. E o Kaique França já tinha feito boas defesas. No segundo tempo, antes do gol, o Gé de cabeça a 15 minutos, uma defesa espetacular desse Igor Bom. Depois sai o gol. Aí, depois do gol, o Eliel teve uma chance a 22 minutos, raspou, o Gé no segundo pau não conseguiu tocar. A 24, Polvidiero, colombiano, ajeitou, bateu dentro da área, rasteira, que defesa do goleiro. 45, Gé de cabeça incrível, no reflexo, pegou o goleirão. Depois a 47, um suposto pênalti. O juiz chega a dar pênalti para a Ponte, que o Gé disputa a bola, bate no braço, pênalti. Só que o VAR chama e explica. Só que antes da batida na mão, teve um empurrão do Gé, o árbitro deu falta, anulou o pênalti, isso 47 segundo tempo. Enfim, mas existe uma enorme diferença, diria Zorzinho, de chance com o comportamento geral da equipe. O Greg vai explicar agora o problema que tem a Ponte aí. É um problema além de qualidade, é nervosismo, falta um monte de coisa. A Ponte... Ansiedade, né, Gleger? Ansiedade, o time desesperado. Então, parece que tem uma explicação. E o Gleger vai explicar pra gente. 1-0 vai, Gleger. Exatamente, Edu. Você disse tudo. A Ponte realmente... Problema emocional, né? A gente percebe um time ansioso, isso nervoso, tentando acelerar uma jogada que às vezes você precisa pisar na bola, né? Tomada de decisão atrapalha também. Então, assim, foi o que foi nítido hoje. Deu para perceber toda essa falta de percepção dos jogadores, né? De saber assumir essa responsabilidade num momento delicado da competição. Tá faltando apenas 3 jogos e você vê a situação que tá a Ponte, né? Há quantos jogos, Edu, que a Ponte não ganha com esse agora? 10 jogos. 10 jogos sem vitória, é muita coisa. Chega uma hora que não dá, né? Desde o início da competição, começando com o Hélio dos Anjos, depois Felipe Moreira, Pintado, agora João Brigatti, são 4 treinadores, né? Teve a janela lá, a Ponte tentou contratar, tentou trazer alguns jogadores também que a gente percebeu que não evoluíram, não conseguiram fazer com que essa parte técnica, tática e também emocional do time evoluísse, a Ponte pudesse manter um time equilibrado dentro da competição. Então é exatamente isso. Hoje foi nítido, né, que o emocional da Ponte realmente está muito ruim e não dá para dizer que não, a gente também ficar aqui botando A, B, C ou D na cruz, porque assim, é o time todo, né, é a comissão técnica. Cara, você está acompanhando aí do estúdio também, Edu, teve um lance que aparece a fisionomia do João Brigatti, ele estava extremamente derrotado, ele já estava derrotado, na fisionomia do João, que é um cara que está na beira do campo, está cobrando, está, sabe, incentivando a todo momento, ele mesmo sentiu o golpe. Então a Ponte ela foi nocauteada hoje no Majestoso, justamente por isso, porque
percebe-se que em alguns lances a Ponte precisa acelerar o jogo e aí na hora que vai acelerar erra o passe, né? Ou precisa naquela hora que você precisa pisar na bola, né? Chamar um pouco a responsabilidade e ela tenta acelerar e de forma desorganizada acaba perdendo a bola também. Foi isso que aconteceu com a Ponte. Não dá também para tirar o mérito do goleiro Igor Bom, que fez um partidaço. E olha, foram 3 ou 4 defesas impressionantes, né, que a Ponte poderia pelo menos empatar o jogo. Não vou dizer aqui, a Ponte mereceu perder. Não vou dizer isso, porque para mim era um jogo para empate por tudo que a Ponte fez. Mas sem dúvida nenhuma, o empate é um resultado péssimo para a Ponte nesse momento. A derrota, então, nem se fale, mas conseguiu o empate. Seria da mesma forma, péssimo, ruim. A Ponte não conseguiria sair do lugar. Fica ali sempre patinando e não sai do lugar. É o que tem acontecido com a Ponte nesses últimos 10 jogos. E vou lembrar, Edu, estávamos juntos na transmissão também, aquela partida contra o Londrina, você se lembra que foi a última vitória da Ponte? Sim. Um sufoco que Nossa, foi o jogo. No final Você o VAR lembra, lá Edu? no longo do Londrina, o VAR pegou, Foi um perereco danado, Perereco. a Ponte ganhou na Bacia das Almas. E de lá para cá, realmente, as coisas não aconteceram positivamente. Tá aí, mais um na ponta do queixo, e a macaquinha infelizmente, né, Edu, a gente sente pelo torcedor que foi, prestigiou, tava lá, né, saiu de casa, o feriadão prolongado aí, o torcedor tava lá no campo incentivando, lutando, mas aí essa na ponta do queixo realmente nocauteou a macaquinha, Edu. E o Sampaio Correia joga daqui a pouco, 19h30, Sampaio Correia e Tombense lá em São Luís, são 19h16, jogo é 19h30. E aí o que acontece? Acontece que se der empate, o Tombense já coloca a Ponte na zona de rebaixamento e vai jogar também quem? Vai jogar a Chapecoense, joga terça com o CRB em Maceió. Se a Chapecoense vencer, também ultrapassa a Ponte. Dando uma passadinha aqui, Edu, Brigatti vai morrer abraçado com o Ariel. E os 3 volantes, Sidney Gianni, ou Gianni, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho que dar uma olhadinha primeiro. Brigatti e o Léo, pode ir embora rapidinho. Oswaldo do Jardim Aurélia. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite, Edu. Não dá mais para esperar alguma coisa de um time com esse. É de uma diretoria incompetente, presidente que nunca aparece, tal. Final aqui 8284. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ir devagar, porque quando perde, ainda mais nessa situação... Edu, vou fazer a parte do Raul Gil para o Eberlin. Pega seu banquinho e sai de mansinho. Dorival do Jardim dos Oliveiras. Faz tempo que eu não vejo o programa do Raul Gil, viu? Existe ainda, né? Existe o programa do Raul Gil ainda. Deixa eu ver o que mais aqui. Eberlin, pagar salários atrasados, né? Só dá calote. Tem isso aí também. Não adianta. A Ponte é reflexo em campo daquilo que era fora dele. A Ponte ficou de fazer um acordo, dia 30 paga o mês anterior. Então, 30 de outubro deve ter pago setembro. Isso significa que a última rodada vai ser dia 27 de novembro. Aí os caras, Ponte e CRB, aí os caras vão sair do Majestoso e vão para casa. E vão ficar olhando lá na conta bancária 3 dias para entrar o dinheiro de outubro. Só que quando eles receberem outubro... vai estar no começo de dezembro. E aí todo mundo vai viajar, vai para sua cidade natal, vai para praia, boleiro vai para praia e tal. E aí o cara vai passar o Natal não sabendo se vai receber no final de dezembro, receber novembro. Vai passar o Natal, vem o Ano Novo para receber novembro. E também não sabe, repito, se vem o 13º. O cara não sabe aonde que ele vai jogar. Quer dizer, sabe que a boleirada quando chega junho e julho, o Greger foi boleiro, sabe disso? O cara já quer saber onde que ele vai jogar. Então pergunto, você acha que alguém na Ponte vai querer continuar na Ponte? O cara não quer, o cara quer sair. Você tem contrato, tem que negociar, a Ponte ganha algum dinheiro, faz algum rolo e tal. Então, se coloca no lugar da situação desses jogadores também, recebendo dessa forma. Quer dizer, tudo errado, né? E outra, a gente tem essa informação, muita gente sabe disso. Na Ponte, uns recebem, outros não. Tem gente no amador da Ponte que não recebe faz 1 ano. Tem outros que não recebem 6 meses. Quer dizer, como é que fica um ambiente assim? Você já imaginou um ambiente, cara? Você recebeu, o outro não. Aí tem a carteira, tem o registro em carteira e tem o direito de arena. Paga a arena, não paga a carteira. Mas deve ser um rolo. Então é difícil também. É difícil.
Eu acho que vontade os caras têm, né, Glega? Você acha também? Vontade tem. O problema é emocional, é problema técnico, muda. A Ponte não consegue, por exemplo, definir a lateral direita. Quantas vezes mudou essa lateral direita? É o Everton, é o Luiz Felipe, é Mailton, saiu, entra outro. A zaga toda hora mudando. É jogador também. A Ponte teve um monte de jogador machucado, muda toda hora. Suspenso, então. A Ponte cansada de levar cartão amarelo, expulsão, troca toda hora. Então fica muito difícil. Boa noite, Edu. Parabéns à torcida jovem e a todos do MRV, dos rebaixamentos em 2 anos. 2 rebaixamentos em 2 anos. MRV é a chapa do Eberlin, né, que ganhou a última eleição. Dizendo aqui o rebaixamento ano passado no Paulista e agora para a Série C. Boa noite a todos. Brigatti vai levar para casa o medíocre do Polvidiero. Tenha dó, pior time dos últimos 20 anos. Caímos, infelizmente, para a Série C. É o Paulo Kikuchi. Obrigado, viu, Paulo? E assim vai. Pessoal, Oi, já Edu. está a promoção. Oi, pois não? Você fala da promoção, depois eu entro, sem problema. Não, aquela promoção já no ar, pode ir no YouTube. No YouTube, estamos na Rádio Bandeirantes Campinas, no YouTube. E aqui embaixo tem o número do WhatsApp, tem uma senha. Atenção, hein, promoção da Uesco. Tem o WhatsApp e uma senha. Para esse WhatsApp, que não é esse aqui que eu tô lendo a mensagem diferente, o número é diferente, você manda seu nome completo, CPF e a senha que está aí. Manda para esse WhatsApp que está aí aqui embaixo no YouTube, tá bom? E aí você estará concorrendo a uma ferramenta Uesco. Oi, Roger Williams, situação de momento aí na cabine, por gentileza. Boa sua intervenção, viu? Para descrever também como é que tá o ambiente aí. Isso, praticamente não tem mais ninguém aqui dentro do estádio Moisés Lucarelli, alguns gatos pingados somente, e daqui pelo que a gente acompanha, eu com o auxílio do meu indefectível binóculo, eu vejo uma situação mais tranquila lá de fora. Não sei se o Vladimir tem essa informação também, mas eu queria chamar a atenção, Edu, para esses 2 jogos que são importantes para a Ponte. Sampaio recebe Tombense, e aí o torcedor da Ponte. Então vamos torcer para o Sampaio. Sim, se o Sampaio ganha do Tombense, segura a Ponte de entrar no Z4. Só que o Sampaio, vaza. Sampaio praticamente encaminha a sua permanência. O CRB, que pega a Chapecoense, o jogo é na casa do CRB, ele não almeja mais nada. Então ele tem condição sim de ajudar a Ponte Preta diretamente. O que eu quero dizer é o seguinte: se der ainda uma sorte para a Ponte, o Sampaio vence, o CRB vence, consequentemente Tombense e Chapecoense perdem, a Ponte permanece com essa posição, com a mesma diferença de pontos do Z4, mas somente a partir daí, na 36ª rodada, uma vaga só de salvação. Porque o Sampaio vai embora. O Sampaio vai abrir pontos. Hoje ele tem 36, vai a 39. Né? Deixa a Ponte com 35, Tombense com 34. Na hipótese disso acontecer. Agora, é melhor ter um único cipó para macaca se agarrado que não ter nenhum. Então este é o foco da oração da torcida de todos os pontes pretanos hoje. As vitórias de Sampaio, o jogo vai começar em 8 minutos no Maranhão contra o Tombense, e do CRB contra a Chape, o jogo é terça-feira, 19 horas, o jogo é lá na casa do CRB. Esta é a matemática da sofrência da Ponte Preta, Edu. Deixa eu ver, Tombense tem a Ponte, depois Tombense pega o CRB em Maceió, e último jogo o Tombense em Mirassol. Deixa eu ver o que mais aqui, Chapecoense tem o CRB, você já falou, terça-feira, depois Chapecoense, Botafogo, Ribeirão Preto, lá em Chapecó, Ituano e Tombense em Itu, aqui é choque direto, e depois Chapecoense e Vitória. Olha, coincidentemente, Chapecoense joga em casa na última rodada, Tombense joga em casa e a Ponte joga em casa. Mas, olha, é difícil, né? É difícil, Tombense lá parece que não perdeu nenhuma depois que voltou para Tombos aí. Boa noite, equipe da Band. A verdade é que o time piorou com o João Brigatti, é o César do Proença. Eu tenho que dar uma traduzida, viu, César? Porque se for na íntegra, é um pouco pesado, né? Edu, deve ter algum esquema com esse Vidiero, impossível. Eu não acredito. Eu não descarto não, viu, o Rico tá maluca? Eu não descarto não, viu? O mundo da bola é complicado, é muito complicado. O time da Ponte é a cara do Berlim, um ser totalmente fracassado. Sou Ponte Pretano, esse time merece a Série C. São jogadores fracos e tal, né? E referências à presidência.
Goleiro Igor, do Avaí, acabou de fazer uma defesa de Gordon Banks. Paulo César, da Vila Nogueira. Aliás, esse Igor Bom, gente, foi o seguinte. No primeiro turno, lá em Floripa, logo no comecinho, o Avaí tem um goleiro chamado Alexander. E ele fez uma falta. Ele saiu do gol, fez uma falta. Um contra-ataque da Ponte. Enfim, era o último oficina, mas ele foi no Eliel. E ele era o último homem. O juizão expulsou o Alexander. Expulsou com 3 minutos de jogo, lá em Floripa, primeiro turno. Estreia do Eduardo Barroca, hoje treneiro do Avaí. E aí, o Barroca, ele coloca Igor Bom e tira o atacante Dentinho. Olha só como são as coisas. E a partir dali, o Igor Bom fica titular do Avaí. E agora vem aqui no Majestoso e faz pelo menos 4 grandes defesas. E o Avaí realmente 1-0, e mereceu o Avaí, porque no primeiro tempo também o Vagninho ficou cara a cara, bola na trave, primeiro tempo o Avaí foi muito complicado. Tá bom? Vamos lá, meus amigos, vamos dar sequência aqui no nosso apito final. Estamos no segundo tempo da prorrogação do Maracanã. O Boca teve um cara expulso, hein? O lateral esquerdo, Fabra, foi expulso, Boca com 10. E o gol... Fluminense também com 10, viu? Fluminense também com 10? Ô, Greg, me ajuda aí. O menino que fez o gol... Quem? O menino que fez o gol do Fluminense, o segundo gol do Fluminense, foi lá na torcida e já tinha cartão amarelo e o Vilmar Rodan expulsou o menino. Ele foi expulso na comemoração? Na comemoração do gol. Mas é muito burro, pelo amor de Deus. John Kennedy, que é isso? Então primeiro foi expulso o John Kennedy na comemoração, agora o Fabra foi expulso, então cada um com 10. O Fabra deu um tapa no rosto do Nino numa confusão dentro da área e aí o VAR chamou o Vilmar. E o Vilmar foi lá e tinha dado cartão amarelo, trocou o cartão, deu vermelho. Quantos minutos do segundo tempo da prorrogação, Greg? Começou agora, Edu. Começou agora 2 minutos. O seguinte, lá em Ribeirão Preto acabou. Botafogo e Ceará 2-2. Apesar do empate, olha, o Botafogo, grande campanha, hein? Botafogo e Ribeirão, grande campanha que eu digo de permanência, né? Tá no meio da tabela, mas garantidíssimo para a Série B de 2024. Lembrando que a Ferroviária subiu, né? Ferroviária subiu da D para C. O São Bernardo não conseguiu subir e permanece na Série C. Então, por enquanto, tem 2 paulistas na Série C de Cebola o ano que vem. O São Bernardo e a Ferroviária. Vamos lá. Seguimos aqui, intervalo, hein? Depois eu tenho daqui a pouco a coletiva do João Brigatti. Será que o Catarino me ouve? Não, né? Catarino saiu da escuta. Deve estar se posicionando. Eu queria saber, o Roger Williams, porque quando a coisa tá confusa aí, né? Quando Sim. aperta, o caminho para a coletiva é diferente. Parece que os repórteres tem que passar pelo meio aí, não desce pelo Hoje túnel. vai ser no mesmo lugar de sempre. Então, Hoje não mudou, não. Não, mas o acesso foi aquele saiu da rota, né? O pessoal não foi pelo túnel da ponte, não, né? Hoje o caminho é o mesmo, não mudou, né? Edu. Não mudou. O que nós tivemos de mudança aqui que a Ponte fez foi contratar seguranças particulares em excesso, que ficaram aqui depois na reta final do segundo tempo, para precaver qualquer tipo de possibilidade de invasão. O que não aconteceu, ainda bem, mas a coletiva transcorrerá no mesmo lugar e com o acesso dos repórteres também pelo mesmo ponto. Para falar em contratar, rapaz, agora eu lembrei, a Ponte poderia... Eu vi aquela tenda do Serasa, lá no Largo do Rosário, inclusive hoje de manhã, aqui no centro de Campinas, ela ficou também ali em frente à Catedral, né? Porque é o Feirão Limpa Nome Serasa, operação acertando suas contas. E tinha um cara lá, ele devia 12 mil reais. Ele foi ver a situação dele e tal, desconto de até 99%. Que coisa incrível, né? Então, o cara devia... foram 12 mil atendidos. 12 mil atendidos, perdão. E tinha um cidadão que devia 4 mil, ficou 3 prestação de 280. 3 e 280. E a Lucimeire Ramalho, nossa querida repórter aqui da Bandeirantes, ela fez essa matéria na quinta-feira, nesse feirão do Serasa aí. Tinha uma pessoa que estava devendo 3.700 reais. Não, eu de novo, será que é verdade o que eu estou ouvindo? De 3.700... ficou por 76 reais. Mas não é possível. Acho que eu não entendi bem. Tem alguma prestação de 2, 3 de 76. Agora, podia pedir aí
A Ponte poderia pedir o Serasa fazer um feirão em frente ao Moisés Lucarelli, pô. Porque um monte de dívida que tem, vai pro Serasa. Faz um acordo, pô. Você vê que coisa? Já tem um acordo com o Tribunal Regional do Trabalho. Porque a Ponte deve um monte de fornecedor devendo. Faz o Serasa. Fala com a Adriana Flose, presidente da Associação Comercial, que inclusive é a Ponte Pretana, é secretária municipal. Ô Adriana, ajuda a Ponte aí, coloca a tenda Serasa, invente o majestoso e vai negociando pra ver se ajuda, hein? E tem que pagar os caras. Ponte 0, Avaí 1. O gol foi do Jean Lucas a 18 do segundo tempo. Público 5.525, renda 60.800. O ingresso custou R$10 e parabéns à torcida. Compareceu, deixou de ver a final da Libertadores para dar uma força pra Macaquinha, mas não deu certo. Vamos lá, seguindo aqui, 19h29. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Edu Pinheiro. Oi, coletiva. Vamos lá, coletiva. Em relação ao que aconteceu, principalmente na partida de hoje, a gente tem que ter uma calma, tem que ter um bom senso aqui, para a gente não atropelar as situações. Dentro da partida de hoje, o que eu tenho para dizer para os nossos atletas? Que não se empenharam, que não se esforçaram, que não se entregaram do início ao final da partida. É só pegar a estatística da partida, você vai ver que teve todo esse volume de jogo, essa vontade, essa determinação. Infelizmente, a vitória não veio. Mas o que deixa ainda um fio de esperança para nós é que matematicamente não foi resolvido nada em relação ao campeonato hoje. Mas o que deixa um fio de esperança foi a mobilização e a entrega desses atletas. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque moralmente, se não tivesse o mesmo rendimento, se tivesse o mesmo rendimento das outras partidas, hoje nós estaríamos fadados
a Série C do Campeonato Brasileiro. Então o que nos deixa com essa força, com esse pensamento positivo, é que a entrega que eles tiveram hoje, a organização dentro de campo, a equipe do Avaí, os números principalmente da estatística, principalmente no segundo tempo, depois de um primeiro tempo praticamente nivelado, com um pouco de superioridade do Avaí no final do primeiro tempo. No segundo tempo nós somos uma equipe que buscamos o gol todo momento, eles deram um chute no gol e infelizmente fizeram o gol. Então assim, é um momento extremamente delicado que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E eu como comandante dessa equipe, não vou jogar a toalha jamais. Não vou jogar, vocês podem ter certeza disso. Porque o que eles mostraram hoje mostra de que a gente ainda é capaz de a gente sair dessa situação. Não tenha dúvida. Boa noite, Brigatti, Pedro Lino, Rádio Essência, FM, Portal Futebol Interior. Os jogadores não quiseram dar entrevista após o jogo. O que podemos entender dessa situação? Oi, Pedro, boa noite. Estou sabendo agora, através da nossa assessoria, é uma situação dos atletas, né? A gente vai conversar ao longo da semana para que a gente veja o que aconteceu em relação a não entrevista, né? Principalmente no final do jogo. Depois, logicamente, o Thiago e a assessoria de imprensa passam para vocês. Brigatti, boa noite. Gabriel Tino, Rádio Jovem Pan. Diferentemente de outras partidas, hoje o time teve a posse e chegou ali no último terço, teve oportunidades para finalizar. O que está faltando? É técnica? É questão emocional? E eu queria que você explicasse também a entrada do Castro. Surpreendeu a todos nós a entrada do Castro como zagueiro central. A gente estava esperando ou o Thiago ou o Tomás Kaique. Queria que você falasse um pouco mais desse jogador. Obrigado. Dentro de uma situação, o Castro jogou a Copa Paulista. É um atleta que a gente já conhecia do Campeonato Paraense. Ele teve uma lesão, ficou um tempo afastado. Conseguimos trazer para o grupo. Teve uma situação de melhora da parte física dele e hoje nós optamos por ele porque ele é zagueiro, né, de profissão. Eu acho que ele se ouve muito bem em relação a essa partida e você vê que faltando 3, 4 rodadas a gente ainda buscando, né, soluções dentro do elenco, mas a gente não vai abrir mão disso, sempre buscando, né, um melhor posicionamento, uma melhor escalação para que a gente possa ter êxito nas partidas. Em relação, desculpa, a sua segunda pergunta. Faltou ali no último terço, técnica, emocional, o que está faltando ali para balançar a rede? Acho que é um conjunto de situações que nesse momento, como eu disse para você, a gente tem que ter uma calma para poder avaliar. Hoje ninguém serve, hoje ninguém presta, né? Gera uma instabilidade, gera uma desconfiança em cima do elenco, que também gera uma intranquilidade. Eu acho que faltou um pouquinho mais de tranquilidade, principalmente na bola final, porque o que aconteceu de volume de jogo e de criações de jogadas nós conseguimos, que era o que estava faltando para nós. Então hoje nós conseguimos criar, acho que foram mais de 20 finalizações que nós tivemos, e logicamente aquele capricho, né, no último terço, na última bola, para que a gente pudesse pelo menos empatar ou sair com a vitória. Brigatti, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Vladimir. Você já disse em outras oportunidades que a questão psicológica é um problema muito grande nesse elenco da Ponte Preta. É outro problema, talvez até mais grave do que a questão técnica, né? E são 3 jogos decisivos agora, sendo 2 fora de casa. Como trabalhar essa questão psicológica sem deixar de lado a questão técnica e a questão tática também dentro dessas 2 partidas fora de casa, principalmente? Eu acho que a gente bate naquilo que eu falei no início, em relação ao comportamento da equipe hoje, né? É toda uma atmosfera, um astral extra, muito ruim, apesar que hoje eu tenho que dar os parabéns para a nossa torcida, que nos incentivou do início ao final, tá de parabéns. Eu acho que se tivesse esse comportamento de todos nós, né, desde o início do campeonato, talvez não estaríamos nessa situação, mas enfim, o que dá um alento para nós, que dá uma situação de que a gente consiga reverter ainda essa situação, é o comportamento que eles tiveram hoje, a entrega que eles tiveram dentro de campo. Como eu já disse, você busca em cima da estatística, nós conseguimos um volume de jogo melhor, conseguimos criar muitas situações que não foram convertidas. Logicamente que é bola na rede, né, mas eu acho que é tudo um contexto. Se você consegue ter uma partida como hoje nós tivemos, criando oportunidades em outras situações de jogos, principalmente nesses últimos 3 jogos, a gente possa, né, criar também e conseguir concluir em gols.
Obrigado, boa noite. Lalinho Oliveira, Boa Rádio noite. Clube de Americana. Você citou aí que os jogadores se esforçaram, deram sangue, deram tudo de si dentro de campo. A gente até conseguiu ver isso, os jogadores se esforçando. Mas o que que aconteceu com a equipe que não consegue mudar, reverter essa situação? Qual é o principal problema desse time? É o fator psicológico? Tem alguma coisa nos bastidores? O que dá para dizer? Não tem. É uma situação que quando nós chegamos aqui, o Pintado, o treinador ainda, vocês já diziam em rebaixamento. Né? Todos aqui. Todos. Ponte Preta tem que se preocupar com o rebaixamento. Então, naquela oportunidade, ainda eu fui contra, né, falando que a gente poderia reverter aquela situação. Enfim, eu acho que é tudo um conjunto de fatores extra-campo, dentro do elenco. Enfim, são situações que a gente tem que tomar um cuidado muito grande também para poder ser avaliada e que reflete, logicamente, dentro de campo. Hoje você vê que a equipe teve um volume de jogo melhor, o Avaí no segundo tempo chutou uma bola, né, e que a bola acabou entrando. Enfim, são situações que a gente vai dentro das partidas, né, que nos dá pelo menos de a gente vislumbrar uma situação diferente nesses 3 jogos, de a gente poder encarar, como nós fizemos hoje contra o Avaí, e ter uma sorte melhor dentro da partida. Obrigado. Boa noite, Rodrigo, Boa noite, IPTV. Rodrigo. Você já falou a respeito desse fio de esperança, então quero falar especificamente do próximo jogo, de sábado. Se hoje era um confronto direto, sábado tem o Tombense, que é um confronto ainda mais direto. Como é que faz para virar essa chave e preparar durante essa semana? É pensar positivo e olhar para frente. Né? Hoje, nesse momento, deve estar acontecendo o jogo contra o Sampaio, da Tombense, né? Para que a gente possa estar acompanhando uma situação. Eu não vou ficar torcendo para A nem para B, se a gente não faz o nosso papel. É olharmos para frente, quem que a gente vai encarar agora, que é o Tombense, uma equipe de jogadores experientes que está crescendo dentro da partida, dentro do campeonato nessas últimas partidas, e que a gente vai ter que encarar de frente lá em Tombos, mais uma partida extremamente difícil, mas com esse comportamento, com esse espírito da equipe, e talvez a gente criando da maneira que nós criamos, com um pouquinho mais de qualidade na frente, a gente conseguir reverter a situação e a gente buscar a vitória lá. Pode ter certeza de uma situação. Eu conversei com os atletas agora, eles saíram do vestiário, foram na minha sala, nós conversamos bastante, ninguém jogou a toalha aqui, você pode ter certeza disso. Depois de uma partida dessa, a gente sabe que é difícil a gente falar isso, né? É complicado, depois de um volume de jogo, principalmente no segundo tempo que nós tivemos, da entrega da nossa equipe, né? Os atletas virem na minha sala, conversar, obrigado, a gente está junto, a gente está unido, nós vamos sair dessa situação. Então esse espírito desses atletas me dá a certeza de a gente não jogar toalha jamais. Edson da Band pergunta se esse é o seu momento mais difícil na Ponte, João. É muito complicado, uma situação em que a gente procura trabalhar com os atletas, a dignidade desses, né, que são verdadeiros homens, estão se entregando ao máximo. Né? A gente pode ter uma situação de organização, um pouquinho também uma falta de qualidade, né, no geral. Campeonato Brasileiro não é brincadeira, Campeonato Brasileiro é muito disputado sim, a gente tem que levar a sério desde o início. Você vê equipes aí que no segundo turno tem um crescimento muito grande, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É difícil a gente falar, hoje ninguém serve na Ponte Preta, desde a comissão técnica, diretoria, atletas, né, o que a gente tem que tomar um cuidado para poder, a gente, nesse último fio de esperança nosso, a gente reverter essa situação. Não falamos nem do jogo, na verdade, né? Não é verdade? Do Brigatti, não sei se vai ser retomado ou não. A maioria já pergunta, inclusive Edson Souza, nosso grande amigo Edson Souza, da TV Bandeirantes, o Catarino também. E tá aí, o esboço, Ponte perde 1-0, situação terrível e pode entrar na zona do rebaixamento. Olha, Maracanã, como é que estamos aí, Gleger? Tá no finalzinho da prorrogação, tá nos acréscimos? Os acréscimos e o Fluminense vai vencendo 2-1. Olha, deixa eu só ler aqui algumas mensagens. Boa noite, sou José Batista do Santa Lúcia, a torcida bugrina torce... continuando, tá, um abraço para o João Batista do Santos. Mas seja bem-vindo, é que eu tenho que dar porque às vezes é brincadeira, é alguma coisa que você saber qual time que vai disputar o Paulistão, não porque se for essa draga vai ser rebaixado também,
Diz aqui o nome, final 3988, 3988, se for esse time, rebaixado também no Paulista. Coitada da torcida, Edu, diz aqui a Marisa, preparando o seu jantar. Retomou? Não? Gol, acabou, Gregor. Olha lá, acabou, em rede nacional. O Flu é campeão da Copa Libertadores, com mérito, com garra, com vibração, com suor, com drama, com sufoco. Fluminense pela primeira vez, campeão da Libertadores. João Paulo Capelani. Ei, Canhão, grande Canhão, foi o seu plantão aqui em 98, quanta honra, grande Canhão, tá aí registrando 2-1, somando prorrogação, Fluminense campeão. Então o Santos, o São Paulo, o Flamengo, o Grêmio e o Palmeiras ganharam 3 vezes, Santos, São Paulo, Flamengo, Grêmio e Palmeiras ganharam 3 vezes a Libertadores. Inter e Cruzeiro ganharam 2 vezes cada um e uma vez Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco e agora o Fluminense, que em 2008 perdeu no Maracanã para a LDU a final e agora conquista. Parabéns aí ao Fluminense. Deixa eu ver aqui mais aqui mensagens. Alex do São Fernando, boa noite. É difícil ouvir uma entrevista dessa do Brigatti, foi o principal responsável pela derrota da Ponte, está manchando o nome dela da Ponte e tal. Tá bom, Alex do São Fernando, achando que é o Brigatti. E tem a Rosa, grande Rosa, o Ray-Ban mais bonito do WhatsApp também, tá louca da vida com a presidência. Deixa eu ver quem mais aqui. O Brigatti tomou algum remédio, não sei o que tem, o 3988. Desculpa, gente, deu uma tossinha aqui. Ponte já está no Z4, Tombense tem uma vitória a mais, está empatando. É verdade, Paulo Bonfim, porque começou aqui Tombense, tá 0-0, mas o Tombense tem uma vitória a mais. Nesse momento a Ponte, então, está, por enquanto, no Z4. Grande Edu, tá cada vez mais difícil, macaca safada, grande abraço, é do Fernando Rocha. É o doutor Fernando Rocha? É, doutor Fernando Rocha, tá difícil, viu? Difícil, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É que é difícil, é tudo código, tem que dar uma minimizada aqui. Tá vendo? Ler a gente quer. Estou muito decepcionado, Edu, meu amigo, como vai? Espero que bem. Só que a nossa macaquinha, infelizmente, nos decepcionou e não temos mais chance. Série C, com certeza, triste a realidade. Luiz Henrique de Pindorama, meu amigo, que eu conheci em 2017. A gente foi ver Ponte e Água Santa. A Ponte estava chegando na final. Aliás, era sub-20. A Ponte foi campeã no sub-17, 2017. E a final também foi contra o Palmeiras no sub-20. O Ivan jogava, né? Jogava o Ivan, jogava outros garotos saíram da base. Coitado do Brigatti. Deixa eu ver aqui. Nem a toalha mais pode jogar. Deixa eu ver quem mais aqui. Ele mais um PQ aqui. É o Ivan aqui de Campinas. Oi, Edu. Terceira divisão não tem mais Carnieri para ejetar dinheiro. E não sei o que tem e tal. Tá bom, Ivan. É verdade. Aliás, uma briga, né? O Carnieri tá completamente de briga com a Ponte. Vocês não vão criar vergonha na cara. Fica claro que passaram criticando todos os lances a favor da Ponte, todos, e só não riam porque tem medo de se realmente assumirem suas preferências bugrinas. Aqui eu já não vou continuar lendo porque você tá falando uma coisa que... Não, aqui eu já vou... a partir do relato que ele tá dizendo, ele tá achando uma coisa que não é, então eu já até vou parar de ler, né? E os dois laterais direitos da Ponte igual a cara do Brigatti. Gozado, aqui no teclado a palavra... Vocês não conseguem acertar Brigatti, sai BRO. Wilson de Márcio, obrigado pela camisa, viu, Wilson? Esse time parece simulação de autoescola. Só tem volante e ruins. De Maringá, Wilson de Márcio. O Wilson mandou camisa aqui para todos aqui da equipe. Muito obrigado, viu? Muito bonita, adorei. Te agradeci pelo WhatsApp e agora no ar o faço, viu? Muito obrigado. Deixa eu ver quem mais. Quem tem que amenizar, tá vendo? Ler eu quero, mas... Jonas de Jesus, um abraço, viu, Jonas? Eu tenho que dar uma economizada aqui, senão... Edu, se tô com salário atrasado, meu serviço com certeza não vai render. Sidney Chácara Primavera.
Verdade, hein? E o ambiente, como é que fica? Edu, como pode um cara sem dinheiro ser presidente de um time de futebol? Tá explicado o Jonas do Cambuí. Pessoal, é isso aí. Deixa eu seguir, me desculpa. Deixa eu ver aqui, me desculpa, sei que não irão colocar a mensagem no ar, mas vocês são coniventes também nas coletivas, as perguntas sempre são parciais, tenho certeza que vocês têm partido com um clube irritante. Deixa eu ver o que ele tá falando aqui, não entendi. Aliás, teve um que mandou, o Batista de vez em quando, ele pega e ele entrevista o Eberlin. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, mas dentro de um profissionalismo. Torcedor é uma coisa, imprensa é outra. Quando o Batista convida o Eberlin para dar uma entrevista, ninguém aqui, não só o Batista, ninguém vai chegar, vai com os dois pés e falar um monte de coisa que você ouve e que você não pode provar. Você vai cometer uma delicadeza, porque senão o Eberlin, qualquer um. Se você começar a falar coisa e pegar pesado, ele pega e desliga. E além de tudo, você tem que ter equilíbrio, tem problema de processo e tal. E vai fazer o quê? Mas vira e mexe, o Batista tem trazido aqui o Eberlin. Carlos Alberto de Oamba, Brigatti não é culpado, cadê o presidente? E vocês ficam puxando o saco. Tá vendo? Opa, deixa eu dar uma parada aqui. Edu, só me responda, cadê o presidente? Cadê o Eberlin? Não fala nada. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite, Edu. Temos que acreditar, não podemos jogar a toalha. Hoje poderíamos ter feito 3 pontos. É o Raul Cirino, da Nova Campinas. Ô, Raul, muito obrigado, viu? Deixa eu ver o que mais. Oi, Edu, cadê o Eberlin? Diz aqui, final. É o Wagner de Nova Odessa. A ponte é reflexo da incompetência. Um ditador com a cabeça nos 90 que deu nota 7... Não dá para entender aqui. Enfim, o Eberlin é o culpado, né? Já voltou da pescaria e tal, não sei o que tem. Bom, pessoal, deu para entender, né? A bronca é essa e muito mais. Ponte 0, Avaí 1. A Ponte perde. Nesse momento, o Tombense joga lá com o Sampaio Correia 0-0. E nesse momento a Ponte entra na zona de rebaixamento. O Tombense tem uma vitória a mais. Olha, na sequência tem a ficha técnica. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem a ficha técnica. Tem a defesa e a sorte do jogo. E o gabarito, o conceito, jogador por jogador. E a promoção continua, hein? Agora 19h51. Nós vamos até 20 horas. Até 20 horas, mais 10 minutos. Mais 10 minutos de promoção. Vá no YouTube, lá tem o número do WhatsApp. E para esse número mande seu nome completo, seu CPF e também tem uma senha aqui embaixo no YouTube. Mande essa senha. Estará concorrendo a uma furadeira da Uesco, tá? Lembrando que, deixa eu falar da Uesco aqui, aproveitar. Deixa eu só falar da Uesco, porque hoje não tem o craque. Com essa situação, a gente pega e não vamos fazer o craque hoje aqui. Eu tomo a liberdade de não votar no craque, né? Entre aspas, do jogo, mas eu vou falar da querida Uesco. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Brilhante, Grabel Ribeiro. Fala, meu amigo, ainda não tá sabendo da Black Friday Uesco? Então prepare-se que esse ano a Black Friday Uesco veio com tudo. Durante todo o mês de novembro, a Uesco vai premiar 30 profissionais sortudos com ferramentas Uesco e para participar é muito fácil. Basta acessar o Instagram da Uesco pelo usuário @Uesco_Brasil, Uesco com W, WESCO. Então @Uesco_Brasil, seguir o perfil, curtir o post oficial da promoção que vai estar fixado no feed, marcar um amigo, depois acesse o site uescoferramentas.com.br/Black Friday. Preencha o formulário, gire a roleta e pronto. E é só torcer. Lembrando que você pode tentar durante todo o mês de novembro. Serão novos prêmios surgindo todos os dias. Mas atenção, preste atenção. Sempre que for participar, é necessário marcar um amigo diferente no post. É um amigo por participação.
e seguir todos os outros passos. Isso é muito importante para sua classificação, viu? Quer ser um vencedor Uesco? Então corre para participar da promoção Black Friday da Uesco. Sua vez de ganhar. São mais chances que você tem de ganhar aqui na Rádio Bandeirantes e agora também no Instagram da Uesco. Sequência do apito final já, 19h54, Fluminense, campeão da Libertadores, e a Ponte perde 1-0 do Avaí no Majestoso. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, Majestoso, a Ponte entrou com Kaique França, Mailton, Fábio Sanches, Castro e Arthur, Amaral, Leonardo, Felipinho e Elvis, Gé e Eliel. Assim que tomou gol no segundo tempo, o Brigatti, ele tirou o Amaral, colocou o Polvidiero a 19 segundo tempo e também tirou o Mailton, colocou o Everton. E depois a 34 saiu o Felipinho, entrou Ramon Carvalho, a 38 saiu Elvis, entrou Paulo Baia. E saiu Eliel, entrou o Pablo Diego, equipe do técnico João Brigatti. O Avaí com Igor Bom, Thales Oleques, Alan Costa, Jonathan Costa e Natanael. O Wellington, Giovanni, depois Jean Kleber. E Raul Gava, depois o Felipe Bastos. Vagninho, depois Felipinho. Gabriel Poveda, depois Modesto. E Jean Lucas, depois Douglas Bacelar. O técnico Eduardo Barroca. Apitou Jefferson Ferreira de Moraes de Goiás, cartão amarelo para a Ponte, Arthur e o Gé, e para o Avaí, o Rafael Gava e o Jonathan Costa. O gol foi do Jean Lucas, a 18 do segundo tempo, público total 5.525 e a renda 60.805. A ficha técnica no apito final, Ponte 0, Avaí 1. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Ó, a pessoa da técnica me ajudando aqui, gol do Sampaio Correia, tá? Sampaio Correia 1, Tombense 0, então a Ponte sai da zona de rebaixamento. Tombense continua, diferença de um pontinho.
Vamos lá, a defesa e a sorte do jogo, 6 minutos de partida, o Gé tentou de cabeça em Roger Williams. Vai pintar o primeiro, levantou na boca do gol, é pra fazer, passou na cabeça do Gé, voltou com o Elvis, levantou pra desvio de cabeça, Gé pra fora! Quase a ponte na rede, Vladimir. Olha, 1 minuto depois, Kaique França, goleirão da ponte, cara a cara com Vagninho. Domina pela setor esquerdo do time do Avaí, tabelou, vai pra infiltração, atenção, lado esquerdo do campo, vai fazer o gol, bateu o Vaguinho, defendeu, Kaique França. Torcedor da Ponte, os zagueiros ponte-pretanos pediram também o impedimento que a arbitragem não marcou, Vladimir. Que perigo, 15 minutos, Kaique França lá no gol da Fepasa faz 2 defesas em Roger Williams. Deu essa bola soltando então para Giovani, bateu pro gol, defendeu, Kaique França, voltou o remote, levantou o Gava, vai pintar o primeiro do Avaí, passou por todo mundo, na grande área, Jean Carlos ficou olhando, e ninguém do Avaí para empurrar essa bola para dentro. Só que o rebote volta para Natanael pelo setor esquerdo do campo, ele toca essa bola para Poveda, Poveda colocou na boca do gol, vai pintar o primeiro, de novo Kaique França, salva a Ponte Preta de novo, ele é santo, tem que beatificar, depois santificar o que faz o Kaique França. Vamos lá, 31 minutos, a Ponte atacando pro gol de entrada, uma bonita jogada, Arthur tentando movimentar, dá pra Elvis, Elvis cruza, Gé de cabeça, foi assim, ó. Pode descer a sapatada aí, levanta no segundo pau, vai pintar o toque de cabeça, defendeu, Igor Bom. Quase a Ponte na rede, ele subiu mais alto e o goleiro encaixou. 41, olha uma falta lateral pro Avaí, mas que perigo, um toque de cabeça vai surgir. Gava pra bola, partiu, bateu, desvio de cabeça, passa a esquerda do gol, com um tremendo perigo e vai pra fora em tiro de meta, Vladir. Era o zagueirão quem tava lá, né? O Jonathan Costa foi quem conseguiu tocar nela pela última vez, tirou bem do gol. 43, primeiro tempo, o Kaique França, que todo um histórico bonito na Ponte, ele infelizmente saiu errado, rapaz, saiu e deu contra-ataque, e aí, oi Roger. Foi ruim, Natanael se antecipou e roubou, lá vem o time do Avaí, bateu pro gol, Kaique França! Milagre, mais um no camisa 12 da Ponte. Ele saiu jogando errado, é verdade, mas depois consertou a besteira, hein, Vladir? Se redimiu, né? Saiu errado, o Natanael recuperou a bola, avançou na velocidade pela esquerda, bateu forte. E a bola sai para escanteio, cobra o escanteio, bate e repate, gente, 2. Uma na trave e uma no travessão. Trave e travessão, dupla caipira, trave e travessão, vai Roger. Mas o rebote volta pros caras, que chute forte pro gol, na trave, olha o rebote na trave, impressionante, e vem pela ponta esquerda, insiste o Avaí, bota pra fora, Castro, é escanteio. O que aconteceu agora foi sorte pura. Vamos para o segundo tempo, até aqui 0-0. Deixa eu ver, o Gé, né? O Gé de cabeça 15. Lá no gol da Fepasa, o cruzamento de Mailton, cabeçada do Gé, mas que defesa de Igor Bom. Bola pelo setor direito com Mailton, levanta na boca do gol, desvio de cabeça, defendeu Igor Bom. Milagre do arqueiro do Avaí. Bom, e aí a 18 minutos o Leonaldo falha, perde uma bola incrível, um contra-ataque rapidíssimo, mortal, Jean Carlos faz 1-0, 22, hein? Aí começava a saga da Ponte também, 22, Eliel bate e o Gé não consegue pegar no segundo pau, mas se tivesse um toquito um pouquinho mais compridinha a perna, tocaria. Vamos lá, Tá Roger. na grande área o 22, Polvidiero, voltou, sobrou o rebote, o tiro pro gol, passa a esquerda no gol, quase o Eliel empata o jogo, Vladimir. Além de tudo, não dá sorte a Ponte Preta, né? Que lance, perdeu o Eliel. Tava praticamente dentro da pequena área, chutou o cruzado, tirou do goleiro, mas a bola Bom, seguindo aqui, 24, Polvidiero, o colombiano, ele entra, gente, dentro da área, parou, ajeitou, mandou uma rasteira, vamos lá. Cruzou, ela vai sobrar, Polvidiero vai fazer o gol, bateu, defendeu, espetacular, Igor Bom! Com os pés, o milagre, volta o rebote, o chute de longe, Castro pra fora!
Milagre de Igor Bom de novo. 45, Gé de cabeça, incrível defesa de Igor Bom, cruzamento do Arthur, que foi, tudo no gol da Fepasa. Vai, Roger. Arthur, lado esquerdo, cruza na boca do gol, subiu de cabeça, o toque, Igor Bom pegou, tira a zaga! Gé tocou e o Igor Bom fez um milagre daqueles que a gente só vê uma vez a cada 100 anos. Só. Tô aqui atrás do gol, incrível. Eu não acredito no que meus olhos veem e eu transmito para o ouvinte Bandeirantes. O que esse Igor Bom fez no cabeceio do Gé? E não terminaria assim, porque 2 minutos depois, a 47, tem um pênalti dado pelo árbitro. E... Não, essa não tirou. É só para descrever que teve um pênalti, né? O Gé disputa uma bola, ele continua na disputa, ele estende o pé dele, teria batido no braço. O juizão dá pênalti, só que no lance anterior, o Gé acabou fazendo falta, foi que o árbitro deu. Ele anulou, foi pro VAR, inicialmente deu pênalti, foi pro VAR e o árbitro, ele vê uma falta do Gé na primeira disputa. São 2 disputas. Na primeira disputa, o Gé teria empurrado, depois o Gé continuou, ele esticou o pé, a bola bateu no braço do zagueiro do Avaí, teria sido pênalti ali, mas antes a falta, então o VAR tirou aí o pênalti. 1-0 Avaí. Oi, Zorzinho! Deu pra você ouvir, Zorzinho? Deu pra prestar atenção, Zorzinho? Foi muitas opções, né? Você viu só? Eu vou ficar com essa defesa aí do que foi milagre, sem dúvida nenhuma, a defesa do Igor Bom na cabeçada do Gé. Inclusive, acho que até disse na transmissão, pra mim até o momento a defesa do jogo. Essa cabeçada do Gé, que o Igor Bom faz uma grande defesa. 45, segundo tempo, essa foi a defesa do jogo. Arthur, lado esquerdo, cruza na boca do gol, subiu de cabeça, o toque, Igor Bom pegou, tira a zaga! Gé tocou e o Igor Bom fez um milagre daqueles que a gente só vê uma vez a cada 100 anos. Só. Tô aqui atrás do gol, incrível. Eu não acredito no que meus olhos veem e eu transmito para o ouvinte. Um abraço pro Charutinho e toda a sua tropa. Alô, Charutinho! Esse grande ouvinte, gostou, né? Da tenda do Serasa, caminhão do Serasa, né? Falar pra você, o cara dever 4 mil e ficar 3.280, sensacional, hein? Sensacional. Porque tá chegando o Natal, tá limpando o nome da rapaziada pra poder comprar no crédito. 1-0 para o Avaí, a Ponte perde, o Sampaio Correia vence, Sampaio Correia 1, Tombense 0, lá em Ribeirão Preto, Botafogo e Ceará empataram 2-2 e o Fluminense é campeão da Libertadores, foi 1-1 no tempo normal, o Cano fez 1-0, o Luiz Advíncula, peruano que jogou na Ponte em 2013, fez o gol de empate do Boca. E aí, na prorrogação, o John Kennedy fez o gol da vitória, na comemoração foi expulso, depois o lateral esquerdo do Boca foi expulso, somando tudo 2-1. E o Fernando Diniz, treneiro da seleção, é campeão da Libertadores. Já, com Greger Zorzinho, vamos curtir aqui o gabarito do jogo. Agora, 26, terminou a promoção, tá? Daqui a pouco vamos divulgar o vencedor da furadeira Uesco. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai
Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Oi, Zorzinho, qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou segundo tempo de Ponte 0, Avaí 1? Melhor o segundo tempo, jogo regular, Edu. Vamos ao Kaique França, completou 90 jogos, jogou de preto, fez a parte dele ou não. Teve uma falha a 43 primeiro tempo, que ele saiu errado, mas se redimiu, defendeu. Teve sorte também, bola bateu na trave, depois no travessão. No comecinho pegou uma cara a cara aí do Vagninho. Bom, Kaique França, por essas e outras, o conceito do goleiro da Ponte, o que mais jogou esse ano? Por essas e outras, conceito regular para ele. Mailton, bastante acionado no primeiro tempo. Olha, o Mailton fez o cruzamento pro Gé. A 15 do segundo tempo, o Gé de cabeça, né? E a defesa do Igor Bom. Mailton, lateral direito. Depois saiu e entrou o Everton, a 19 do segundo tempo. A lateral direita, como é que foi? Mailton regular, né? Eu acho que primeiro tempo bom, segundo tempo cansou, não aguentou. E depois entrou o menino lá e assim, não evoluiu absolutamente nada. Então fica sem nota o Everton, não é, Edu? E o Mailton, conceito regular. Olha, zagueiro, Fábio Sanches e Castro. Castro improvisado, lembrando que a Ponte, o zagueiro, né, o Matheus Silva, operou do ombro. O Edson, menino, zagueiro, ele tá com problema no tornozelo. E no banco ficou o Thiagão Oliveira e o Tomás Caíque. Então optou por improvisar aí o Brigatti, e você dizia a 36 do primeiro tempo que estava gostando da zaga, né? Enfim, estava 0-0. O Fábio Sanches, hoje o capitão do time, e me pareceu um pouquinho mais à frente. E o Castro ficou ali na espera, né? Aquele becão de espera, improvisado. Como é que foi a zaga hoje? No gol, todo mundo foi absorvido, não teve jeito. O erro aí do Leonaldi, pegou desprevenido aí. Bom, e como é que foi então, o Zorzinho, a zaga? Olha, Edu, os dois pra mim, até achei que foi legal, inclusive disse isso, você tava falando. Primeiro tempo tava bem posicionado, acho que na hora do gol tá um erro de posicionamento ali, né? Desorganizou, né? Porque perde a bola e aí você tem que correr para trás e aí não soube se organizar, se reorganizar, digamos assim, né? E eu vou dar um conceito regular para os dois, tá? Apesar da Ponte ter perdido, eu acho que eles não comprometeram. Olha, o Sampaio Correia teve um jogador expulso, o meia dúzia, lateral esquerdo expulso. Estamos com 39 do primeiro tempo. Sampaio Correia 1, Tombense 0. Com esse resultado, mantém a Ponte fora do Z4, né? O Tombense continua o primeiro, 17º, a Ponte é 16ª. Arthur, que mais uma vez modificou o seu penteado, né? O Arthur tá revezando o penteado dele, tomou amarelo. É o 11º cartão de Arthur, que agora está pendurado. Olha, o Arthur fez um cruzamento legal aí. Eu anotei. Foi a defesa do jogo. A defesa do jogo, essa cabeçada do GA45 foi cruzamento do Arthur. E aí, o Arthur hoje, mais de 90 jogos. Como é que foi o Arthur? Sumidão, né, Edu? Não gostei, não. Não gostei. Aliás, o Arthur apareceu mais pelo corte novo, né? Pelo cabelo novo do que propriamente futebol. Conceito ruim pra ele. Num bloco só, a volância, Felipinho, Amaral e Leonaldi. Felipinho com a característica sempre de roubar mais. Leonaldi de vez em quando chuta, Amaral também chutou. Amaral hoje completou 80 jogos. E Amaral e Felipinho foram substituídos. Mas como é que foi aí esse tripé de volância? O Amaral e o Felipinho, conceito regular. O Leonaldi, pelo erro, né, Edu? Não pode. Esses jogos, se você comete erro,
E é difícil de correr atrás. E viu aí o que aconteceu, né? Cometeu um erro grave, perdendo a bola, né? Um erro de transição, um erro de um passe um pouco mais agudo, e aí ele acabou perdendo a bola, originando um contra-ataque e o gol. Então, pro Leonaldo ruim, e o Felipinho e o Amaral regular. Elvis começou, reapareceu, completou 50 jogos, foi até 38 segundo tempo. É o seguinte, são duas alas distintas. A primeira ala, Zorzinho, olha, o Elvis é fora de forma, ele é isso, ele é aquilo, bronca geral. E tem a outra ala que, gente, é melhor com o Elvis, porque tem a bola parada, tem um lançamento, tem uma inversão, a maneira como ele coloca, porque não tem, segundo a lenda, outro no elenco que faça aquilo que possivelmente o Elvis pode fazer. Então a pergunta é, você fica com qual ala ou divide um pouco com uma, um pouco com outra, e o conceito do Elvis hoje? Eu gosto sempre do futebol bonito de se ver, então para mim o Elvis tem que jogar, porque o João já testou, Pintado já testou, Felipe Moreira já testou, e a Ponte realmente não tem um jogador de armação hoje no elenco. Então para mim o Elvis tem que jogar, fechando inclusive esse tripé de meio de campo, com os três volantes. Precisa, claro, tá um pouco mais organizado. O Elvis, ele com a bola nos pés, ele realmente faz a diferença, tem muita qualidade. Hoje no jogo, primeiro tempo bom, né? Participando, depois ele cansou, como sempre, conceito regular, Edu. Olha, Igor Bom, goleiro do Avaí, não deixou o Gé comemorar hoje. 15 segundo tempo, cabeçada pegou. 45, cabeçada pegou. E aos 47, bom, aqui é o lance do pênalti. Teve um lance também que o Gé, se esticasse um pouquinho mais a perna rapidamente, pegaria no segundo pau e a bola entraria. Enfim, como é que foi o Gé, que tentou, se lutou, ou foi sumido no primeiro tempo? No geral, o Gé jogou o tempo todo, Zorzinho. Ele participou mais, né? Teve oportunidades, estava sempre ali bem colocado, mas aí esbarrou no goleirão, né? No Igor Bom, que realmente foi muito bem. Para mim, foi o homem do jogo hoje, segurando o resultado pro Avaí. Pode pegar o bicho aí e dar tudo lá pro Igor Bom lá, porque realmente o homem fechou o gol. E o Gé tentou de tudo quanto é jeito, né, Edu? Pela movimentação, né? Por estar um pouco mais participativo, eu vou dar um conceito regular. Olha, empata Tombense. Estava 1-0 o Sampaio Correia, teve um jogador do Sampaio expulso, isso aqui é meia dúzia, agora empata Tombense, estamos com 44 primeiro tempo, e com esse 1-1 a Ponte entra na zona do rebaixamento. O Eliel foi até 38 segundo tempo, entrou o Pablo Diego, né? Olha, Eliel, ele teve aquele chute a 22 segundo tempo, já estava 1-0, que o Gé no segundo pau quase consegue alcançar. É aquele de sempre, Eliel esforçado, ele é, correr ele corre, ele tenta ajudar a defesa. E o que está faltando por Eliel, Zorzinho, o conceito dele? Eu não sei, viu, Edu, também gostaria muito de saber o que está acontecendo com o Eliel. Hoje teve um torcedor aí, inclusive, que mandou mensagem dizendo que não dá mais, né? A titularidade do Eliel. E eu também acho que é por aí. Eu acho que precisa ter uma outra opção. O João descobrir aí nesses últimos 3 jogos para que a Ponte possa evoluir. O Eliel hoje é apagadíssimo, não gostei. Se movimentou muito pouco. Participa, corre, luta, ok. Mas precisa de um pouco mais de qualidade. Então o conceito dele é ruim. Olha, dos que entraram, o Pablo Diego entrou no final, Paulo Baia no final, Ramon Carvalho pouco também, né? Sem análise. O Everton e Polvidiero jogaram mais, porque assim que a Ponte tomou o gol, eles entraram. E o Polvidiero teve uma chance, uma bola rasteira, Igor Bom pegou. Algo a acrescentar dos que entraram, senão vamos para o João Brigatti, mas com paradinha. Primeira pergunta, algo a acrescentar dos que entraram? Vamos para o João Brigatti. Olha, o João Brigatti hoje improvisou Castro como zagueiro, o trio de volância permaneceu, colocou o Elvis, o ataque Gé e Eliel. Agora, na hora de mexer, se demorou, se não demorou, se mexeu certo ou não, por aquilo que tem treinado. Enfim, ele não tem o zagueiro aí, que eu já disse aqui, Matheus Silva foi operado do ombro, o menino Edson, zagueiro, também está com o tornozelo. O trabalho hoje do Brigatti, o Zorzinho. Edu, ele tá tentando, né? Você vê que ele tá fazendo mudanças, tá colocando, tá trocando um, trocando o outro, né? A gente sabe que as opções são escassas, né? É só olhar para trás ali no banco. Então, não dá para ficar toda hora também botando culpa no treinador, e eu não gosto disso.
Eu acho que o jogador tem que ir a campo e tentar resolver a situação, tentar doar um pouco mais, né? Por exemplo, como é que você vai culpar o João Brigatti do erro do Léo Naldi que ocasionou o gol? Então essas coisas que a gente tem que começar, né, a ter essa análise e visualizar. Ele não foi bem hoje, também concordo, mas não sei hoje. Edu, até pelo resultado, né? A entrevista coletiva desvia um pouco o foco, né? Fala que não, mas a situação da Ponte é preocupante. Tá aí o resultado agora, a Ponte entra na zona de rebaixamento. Então, o discurso já tem que mudar. É um discurso de tentar reverter uma situação, é um discurso de tentar fazer com que esse time consiga jogar, consiga fazer gol, para que, senão ele não vai conseguir sair. O discurso é o mesmo desde lá de quando ele assumiu. Mas eu não vou ficar botando a culpa no João Brigatti aqui. O conceito dele hoje é ruim, Edu, pelo resultado e porque a Ponte apresentou. Mas para mim ele não é o culpado, não. Perfeito. Um momentinho só. Ok, beleza. Senhorzinho, encerro com você. Já vou falar o ganhador aqui da furadeira da Uesco. Um grande abraço, bom final de semana. E até a próxima, Senhorzinho. Valeu, Edu, um abraço para você, obrigado, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser, Edu. Esse é Zorzinho pela ponta esquerda. Vamos lá então, tambores rufando, tem aqui o ganhador da furadeira Uesco, atenção, ganhou, Almir da Silva Cardoso. Almir da Silva Cardoso, deixa eu pegar aqui, anotar aqui, é tudo anotado, eu anoto certinho e guardo o papel, viu? O Almir, é o seguinte, nós temos aqui seu WhatsApp, vamos entrar em contato para retirada, tá bom? Você vai chegar aqui, você vai tirar uma foto recebendo aí esse presentaço da Uesco, parabéns, muito obrigado por ter participado e a todos que participaram, todos, muito obrigado mesmo e a promoção continua. Transmissões de Ponte Guarani terminando, vamos para o apito final e no apito final vem aí a furadeira da Uesco. Bom, é o seguinte, o Guarani ontem 0-0, o Guarani 8º colocado, foi ultrapassado na rodada, o Guarani acabou sendo ultrapassado pelo Mirassol. Situação difícil o Guarani também, agora são 3 jogos, 2 no Brinco, né? Criciúma e ABC e fora contra o Atlético lá em Goiás. A Ponte agora 2 jogos fora, Tombense. E pega o Juventude. E última rodada, Ponte e CRB aqui. Nesse momento a Ponte na zona do rebaixamento. Deixa eu ver aqui, o Tombense. O Tombense é 16º com 35 e tem 8 vitórias. A Ponte, 17ª, 35 e 7 vitórias. Bom, a Ponte também não vence há 10 jogos, né? Chega uma hora que não dá mais. Chapecoense tem 33, Chapecoense tem 2 a menos que a Ponte. Chapecoense joga a terça e Marcel com o CRB. Se a Chapecoense vencer, também ultrapassa a Ponte. Vamos aguardar. Em primeiro, Vitória com 65. Vitória joga amanhã com o Vila Nova. Se o Vitória vencer, o acesso estará garantido. Em segundo, Juventude com 60. Juventude ontem ganhou do Ituano 2-1, gol nos acréscimos de pênalti. Em terceiro, o Atlético com 60 pontos também. É que o Atlético empatou com o Novo Horizontino 2-2 na quarta-feira. E olha que o Novo Horizontino perdeu um pênalti nos acréscimos que o Ronaldo, o goleiro, pegou. Em quarto, o Sport com 59. O Sport perdeu ontem para o Mirassol 2-1. E agora, se o Criciúma ganhar do ABC na terça, o Sport perde a quarta vaga, sai do G4, entra o Criciúma. Em quinto, o Novo Horizontino com 57. Em sexto, Criciúma com 57 vai jogar, repite, com o ABC terça. Em sétimo, Mirassol, 57. Em oitavo, Guarani com 56. A diferença do Guarani para o quarto colocado, uma diferença de 3 pontos. Só que agora tem na frente o Mirassol, tem na frente o Novo Horizontino e o Criciúma ainda vai jogar, pode pontuar. Então, repetindo, Vitória 65, Juventude 60, Atlético Goianiense 60, Sport 59, Novo Horizontino, quinto colocado 57, em sexto Criciúma 57, em sétimo Mirassol 57, oitavo Guarani 56. O Vila Nova, nono colocado com 54. Faltando 3 rodadas. O Vitória vai jogar, se vencer sobe,
depois 3 rodadas, faltando 3, e teoricamente só um subiu na matemática, campeonato realmente muito emblemático, bem disputado, realmente, mas muito disputado. Bom, as últimas mensagens são 20 e 23. Com certeza 2005 será 2 do Paulista também, que vergonha. Final 39-88. Tomando cuidado, Edu, boa noite. Tudo que começa mal não tem como acabar bem. Lembra da prensa dada nos conselheiros no dia das eleições? Tá aí o resultado. Abraço, Júnior Fernandes de Souzas. Obrigado pela mensagem. Edu, boa noite. Deixa eu ver, torço... Cássius Loyola, um abraço, obrigado, viu, Cássius? É uma brincadeira que tá fazendo aqui. Ponte não volta mais pra Série B. Acabaram a nossa nega véia. Culpados. Diz aqui o nome de diretores e tal. Eu só não entendi a maneira como você assinou 7616, mas muito obrigado pela mensagem. Presidência e alguns diretores envolvidos aqui. Obrigado, viu? Boa noite, Edu. Sem crise. Lá da Lagoa do Taquaral é o Perinho. Obrigado, viu, Perinho? Meu nome é Vladimir. O Eberlin está jogando no lixo o trabalho do Carnieri, do Tiãozinho e outros presidentes, porque não entrega o cargo. Uma pena, chegou agora, uma pena a Ponte ter tomado o gol, quando estava melhor. Mas não há nada perdido, o jogo contra a Tombense será fundamental. Obrigado aqui ao 0100, final 0100. Muito obrigado aqui ao 2222, é uma sátira. Nossa querida é a Rosinha, o Ray-Ban mais bonito. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelo carinho. Deixa eu ver o que mais aqui. As últimas do WhatsApp. A Marisa preparando sua janta. Doutor Fernando. Obrigado, doutor Fernando. Doutor Fernando Rocha. Tá difícil pra macaquinha cada vez mais. Boa tarde, Edu. A Ponte não merece a torcida. A Ponte não merece a torcida que tem. Quando a diretoria chama, todos vão no estádio, o time apresenta essa porcaria de futebol. Infelizmente, 2024 estaremos na Série C. Diretoria incompetente. José Luiz da Miguel Vicente Cury. Tô aqui no estádio vendo esse time medíocre. Perfeito, deu pra ler perfeitamente. Perfeitamente, concordo também, viu? Às vezes... Mas passa ano, sai ano, aí passa as mágoas, mas a torcida gosta do time, daqui a pouco tá tudo junto, não abandona nunca e nunca vai abandonar. Cara, Edu, fazer um pedido. Pede pra Band editar a imagem do garoto chorando. Mande pros jogadores e diretoria da Ponte, quem sabe eles verão o que é ser Ponte Pretano. Santino Martins. Obrigado, viu, Santino? Edu, até quando? Eberlin e companhia irão brincar com a Ponte. Chega, sai todo mundo. Ele não sabe de futebol, nem administrar. O André de Balinhos. Obrigado, viu, André? João Brigado tá perdido. É o Avelar de Hortolândia. Deixa eu ver o que mais. Edu, sei que é difícil, mas não adianta o narrador jogar a culpa toda no Léo Naut. É um menino ainda. Pode colocar o rapaz em situação bem difícil. A Ponte, se cair, não é pelo jogo de hoje. Sem dúvida. A campanha dela, claro que não. Dá um toque, beleza. Obrigado aí ao final 19-19, viu? Realmente foi infeliz o Leonaldi, que é o menino de ouro, que vai ajudar a Ponte nas suas finanças aí, que deve ser negociado, não deve demorar muito, né? Aliás, do atual elenco é o que mais jogos tem pela Ponte, são 117 jogos que tem aí o Leonaldi. Edu, esse Mailton tem que ser substituído. O João tá fazendo o que para não substituir esse jogador? É isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todos que participaram com as mensagens. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado, obrigado, obrigado. Continuamos aqui firme no trabalho. Sempre pelo futebol de Campinas. Ontem 0-0 Guarani
empatando lá com Londrina praticamente rebaixado, péssimo resultado, e hoje a Ponte numa situação dificílima nesse momento, entrando no Z4. Tá no intervalo, Sampaio Correia e Tombense 1-1. Obrigado à nossa técnica, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci, obrigado. Você no YouTube nos acompanhando, quem ganhou a Furadeiro Esco foi Almir da Silva Cardoso. Muito obrigado. E agora então, como é que fica? A Ponte joga é sábado, né? O jogo com o Tombense é sábado, 18 horas, próximo sábado, dia 11, 18 horas em Tombos, Tombense e Ponte. O Guarani só volta a jogar terça-feira da outra semana, dia 14. Dia 14 de novembro, terça-feira, 19 horas no Brinco, Guarani e Criciúma. Meus amigos, pessoal da técnica, obrigado Gabrielzinho, grande Lucas, sensacional. Então sábado que vem eu volto. Obrigado. E sábado que vem eu volto. Se Deus quiser.